Saudações amigos e amigas, me chamo Master Alucard e costumo trabalhar com Castlevania aqui na plataforma do YouTube. De 2017 pra cá, criei uma missão pessoal de jogar todos os games da saga dos Belmonts, produzindo vídeo-análises com criticismos pessoais e bastante humor sobre cada um deles. Quando menos percebi, já estava completamente absorvido pela comunidade, que recebeu meu trabalho de maneira muito positiva. Atualmente, devo minha profissão aqui no YouTube a essa maravilhosa série de jogos criada pela Konami. Durante minhas jogatinas e escritas aqui pro canal, já fui bastante vocal a respeito do enredo de Castlevania, algo que, para mim, é secundário perante o meu amor maior pela jogabilidade, atmosfera e carisma da franquia. Nunca joguei esses games primariamente por causa da trama, e por isso não dava tanta importância para esta no passado. Isso foi mudando conforme os anos foram passando, e devagarinho me informei melhor sobre certos eventos, sobre as aventuras de alguns dos personagens e sobre o background geral da franquia, que honestamente não é exatamente fácil de acompanhar se você apenas joga os produtos casualmente. Castle é uma série rica em história, mas ela está dispersada através de traduções frouxas, manuais, entrevistas esquecidas, revistas japonesas e tudo mais o que se imagina. A Konami não fez um bom trabalho adaptando tudo que os Belmonts têm a oferecer em seu legado quando trouxeram a saga para o ocidente, algo que alterou a percepção de muitos fãs mais antigos. Existem muitas informações, teorias e acontecimentos que ficam mais claros se traduzidos diretamente dos jogos japoneses, muitos dos quais eram escritos ou supervisionados por Koji e sua equipe. Esse conhecimento infelizmente não é fácil de consumir, visto que ele exige um trabalho maior de pesquisa, leitura e interpretação. Com essas dificuldades em mente, resolvi produzir algo que já devia ter feito há mais tempo, mas que não me sentia preparado. Um vídeo contando a história real de Castlevania, de uma maneira detalhada para que você que está assistindo possa entender melhor esse universo. As informações aqui vão ser condensadas de uma maneira que se perca o mínimo possível, mas que também não se torne maçante de assistir. Para isso, estarei contando com a ajuda de Mário Santos, conhecido artista de pixel art que atualmente está dirigindo o fangame Castlevania Seal of the Eclipse, que você deveria dar uma olhadinha se não viu ainda. Mário participa na comunidade como The Plot Twist, contribuindo demais com traduções de texto, pesquisa e levantamento de hipóteses a respeito do passado e do futuro de certos personagens e muitas outras coisas que fizeram a discussão continuar por muitos anos. Se existe uma pessoa nesse Brasil que entende de lore de Castle, é ele sem comparação. E de bônus pra essa coisa toda, esse cara também é um artista de pixel art fenomenal, uma pessoa extremamente inteligente, um amigo querido e um cara com ótimo gosto, como vocês podem ver aí na tela. What the hell? Ele estará me ajudando na parte de escrita e pesquisa desse vídeo, porque a bucha aqui é tão grande que não cabe para um escritor só. Ademais, estarei trazendo os artistas do canal que vêm trabalhando comigo nesses últimos anos. Vamp, Bardruid, Lin, Juquinha e muitos outros, para que juntos possamos entregar para vocês um vídeo divertido de assistir, com ilustrações únicas em alta qualidade a respeito de momentos interessantes dessa franquia. Mais de 500 artes foram produzidas exclusivamente para esse projeto num período de mais de 4 meses. Procuramos ilustrar e talvez até romantizar certos eventos com ilustrações maravilhosas. Dado o fato que isso aqui é basicamente um longa-metragem, quando uma das artes aparecer na tela, você ouvirá o seguinte som. Dessa maneira, caso o vídeo esteja tocando no background, você saberá quando há um desenho para ser contemplado. Falando nisso, durante esse vídeo, muitas informações pouco conhecidas serão discutidas. Quando eu disser, por exemplo, Simon Belmont era para se chamar Peter Dante, isso aqui acontece. Essas fontezinhas com um som único vão aparecer para te mostrar de onde saiu a informação sendo referenciada naquele momento, especialmente quando a origem dela é um produto separado. Mas, às vezes, apenas uma fonte não é o suficiente. Quando isso acontecer, uma nota vai surgir na tela, assim. Essas notinhas vão trazer um contexto maior sobre o que foi dito, também com um som único. Elas vão passar bem rapidinho para manter o fluxo do vídeo. Então, se você tiver interesse nelas, recomendo fazer uma pausa para ler. Perfeito? Não precisa se preocupar em perder nada. Todos os jogos foram separados em capítulos que podem ser visualizados dentro do próprio vídeo. Assim, você poderá retornar para consultar certas informações com mais facilidade. Também quero adicionar que este vídeo está legendado tanto em português quanto em inglês, para abranger um público ainda maior. Algumas piadas e comentários serão adaptados ou possivelmente removidos
legendados no inglês, mas caso você tenha um amigo que mora no exterior, ele também poderá assistir, desde que não ligue muito para minha narração em português. Com esse projeto, quero corrigir alguns erros do passado e desafiar de vez a velha acusação de que Castlevania não tem história. Mas antes disso, temos que definir uma coisa. O que é o cânone de Castlevania? A Bíblia. Não essa. Essa aqui. Nos primeiros séculos depois de Cristo, muito debate aconteceu sobre os livros dela. Aí, no século V, foi estabelecido que o conjunto de livros presentes nela, como a conhecemos hoje, seria considerado o cânone. Essa palavra se tornou importante em tempos modernos, onde, para interpretar uma obra, textos contraditórios são ignorados ou excluídos para preservar seu fluxo. O cânone de Dragon Ball, por exemplo, reconhece o que aconteceu no mangá clássico, no mangá da saga Z, mas não reconhece o anime Dragon Ball GT, por ele não ser baseado no mangá original. Castle tem uma situação parecida, com a sua famigerada linha do tempo. Essa saga teve muitos desenvolvedores nos seus quase 40 anos de vida, alguns com visões diferentes e até conflitantes do enredo. Os jogos geralmente reconheciam os 3 primeiros Castlevanias lá do Nintendinho, mas sua visão da história podia variar muito, dependendo até de qual divisão da Konami os desenvolvia. Mas, com a chegada do Koji Igarashi na série através de Symphony of the Night, uma linha do tempo central começou a surgir, para a alegria de muitos e o desgosto de alguns. Durante o desenvolvimento do lendário jogo do Alucard, uma linha do tempo que foi criada para servir de referência interna acabou publicada acidentalmente. Koji explicou que a equipe não tinha intenção de revelá-la por medo de limitar a série. Eventualmente, ele se tornou produtor de Castle e começou a solidificar essa linha ali por volta do lançamento de Lament of Innocence, tornando ela acessível por um guia ou pela internet, e desfazendo muita confusão do enredo até então. O objetivo deste vídeo é trazer a história de Castlevania seguindo a forma mais recente dessa linha do tempo, adicionando conteúdo que sabemos que é parte dela, como o mangá de Curse of Darkness ou Order of Ecclesia. É sabido que o material americano de Castlevania contribuiu muito para a confusão entre os fãs ocidentais, seja por omitir detalhes importantes ou até mesmo por alterar completamente a impressão do enredo, porque os responsáveis achavam que Castle devia ser mais satírico. Por isso, sendo Castle uma criação japonesa, nossa pesquisa referenciou primariamente o conteúdo oficial japonês. Quando o inglês estiver certinho, a gente vai botar ele na tela, mas toda vez que o original em japonês disser outra coisa, nós vamos mostrar ele com uma tradução nossa para acompanhar. Então, nada de Grande Pirata, nada de Rei Poltergeist, nada de piadinhas sobre estar morto ou sobre ataques cardíacos e nada de Circle e Castle 64 canônicos. Mas não se preocupe sobre esses dois últimos, a gente vai voltar neles depois. Também buscamos trazer esse enredo de forma objetiva e sem críticas, para não tornar esse projeto maior do que o necessário. Coisa curiosa a se dizer visto o tamanho desse trambolho de vídeo, né? Pode ser que escape uma puxadinha de orelha aqui a colar para as cogices que vimos durante a saga, quando o Mario não estiver olhando, mas não avisem pra ele, beleza? Por fim, existe sempre a possibilidade de um novo diretor criar uma nova linha do tempo que torna esse vídeo desatualizado. Enquanto isso não acontece, e tomara que não aconteça, pelo amor de Deus, Konami, separa aí o final de semana que esse camarada aqui é longo. Abrimos o conto de Castlevania com Lament of Innocence, a aventura que retrata onde tudo começou, a origem do conflito entre os Belmonts e o Drácula, do poderoso chicote que a família carrega e de sua luta milenar contra a Noite Eterna. Acompanhamos os passos de Barão Leon Belmont, um cavaleiro europeu que teceu sua fama protegendo o domínio de nobres. Devido à expansão da influência da igreja no século XI, o loirinho também serviu de espada contra hereges, generosamente sendo chamado de Protetor da Paz. Segundo relatos, suas habilidades em combate não eram nada menos do que absolutas. Leon contava com a amizade de um habilidoso estrategista chamado de Matthias Kronkvist, um homem poderoso, inteligente e, acima de tudo, educado formalmente, visto que o povão daquela época não tinha escola para frequentar. Graças a seu trabalho conjunto, a sociedade de cavaleiros da qual faziam parte ganhou prestígio e influência, solidificando a confiança de ambos em uma amizade duradoura e verdadeira. Mas essa história não poderia realmente começar sem algum tipo de tragédia,
tragédia, e o afetado da vez não foi ninguém menos do que Matthias. Sua esposa, Elisabetta, sofre uma trágica e repentina morte por uma doença não descrita, levando o estrategista a uma espiral de depressão e tristeza que o impede de participar nas atividades de sua ordem. Mesmo com a falta de seu amigo, Leon, sendo o absoluto shed que ele é, mantém o funcionamento das atividades de sua irmandade por mais um longo ano. Estranhamente, seu território começa a ser atacado por um exército de monstros, dos quais este não pode retaliar sem a permissão da igreja, que ainda está focada em sua guerra contra pagãos. Em um belo dia, Matthias, reunindo suas forças, revela em meio aos acontecimentos que estes monstros estão ligados a um castelo de um poderoso vampiro localizado na floresta conhecida como Noite Eterna. Como desgraça pouco é bobagem, Sarah Trantow, a prometida do Belmont, foi sequestrada e levada a este lugar durante sua ausência, um dia antes do seu casamento. Sem outra escolha, Leon renuncia suas posses como nobre guerreiro pela igreja e segue em direção à floresta, sozinho, armado apenas de sua coragem. Ao adentrar no local, este conhece Rinaldo Gandolf, um alquimista que reside nos arredores do castelo e que ajuda caçadores que têm coragem de enfrentar o vampiro que governa o lugar, Walter Bernhard. Este poderoso e orgulhoso ser das trevas gosta de brincar com suas presas antes de matá-las, e a ajuda de Rinaldo serve para deixar essa brincadeira mais interessante. O velhão também revela que ele tem uma treta pessoal com Walter, e, sabendo que está na companhia do conhecido Belmont, resolve ajudá-lo armando o rapaz com um chicote, que a esta altura do campeonato é chamado simplesmente de Chicote da Alquimia, ou Whip of Alchemy em inglês. Esse chicote tem princípios baseados em uma cadeia de estudos proibidos patrocinados pela família Kronkvist, a mesma de Matthias. Rinaldo revela que este conhecimento agora reside em um livro e que poucas pessoas sabem sobre isso, surpreendendo até mesmo Leon. A conversa acaba com o rapaz se preparando para invadir o castelo, agora armado e melhor informado. Durante a investigação do local, o loirinho descobre uma porrada de informações interessantes, que revelam o quão mais profundo é o buraco que ele se meteu. Além do lugar estar infestado de demônios, alguns deles revelam coisas importantes e as peças começam a se encaixar. A Górgona Medusa traz à tona que o chicote da alquimia ainda não está completo, Joaquim, um vampiro aprisionado por Walter, deixa transparecer a existência de duas pedras mágicas e Rinaldo revela mais detalhes sobre ambas, nomeadas de Ébano e Carmesim. O funcionamento dessas pedras é muito importante para a lore de Castle, visto que uma delas explica a relação de vampiros com a noite e a outra é a origem dos poderes do Drácula. A pedra Ébano, que escolheu Walter como dono, é responsável pela Noite Eterna ser eterna. Ela cobre o domínio do vampiro em uma espécie de proteção lunar, escondendo a luz do sol para que este não seja afetado. Pelo preço de 2 por 1, essa pedra também garante que a noite proteja apenas o seu mestre e mais nenhum vampiro. Já a pedra Carmesim oferece um contrato mais abstrato, mas não menos poderoso ou importante. Aquele que a possuir ganhará vida eterna e os poderes de um vampiro, com o efeito colateral de também receber sua maldição. Não é por nada não, mas eu acho que essa aqui é um pouquinho melhor, hein? Rinaldo diz que essas pedras são os maiores tesouros para aqueles que buscam se tornar o Rei da Noite. Nesse meio tempo, Leon também descobre os tais assuntos não finalizados que Rinaldo tem com o Lorde do Castelo. Walter transformou sua filha em uma criatura da noite, e esta deu cabo do restante de sua família, forçando o pobre homem a criar o chicote de alquimia para resolver essa situação, que inclui desafiar o próprio Ruivão. Isso falha miseravelmente, visto que este ainda perambula por aí roubando a esposa dos outros. E falando em mulheres prometidas, Leon não tarda em encontrar Sarah novamente, no seu primeiro encontro com o bandidão chupa-sangue. Os boatos desse figurão ser um debochado que ri da desgraça dos outros logo se prova correto. Após receber um ataque completamente falho do chicote da alquimia, Walter zomba do nobre caçador, devolvendo sua amada para os seus braços em um estado claramente afetado que é visível na sua expressão de peixe morto. Ele também cita um certo cavaleiro, mas deve ser só bobagem da minha cabeça. Ambos fogem do local na tentativa de buscar auxílio com Rinaldo, mas Sarah é estranhamente impedida por uma espécie de campo de força, revelando o mais temível destino. Sua alma foi manchada por Walter. Pouco a pouco, a prometida de Leon perderá sua humanidade e se transformará numa vampira, assim como aconteceu com a filha de Rinaldo. Sua bondade, seu sorriso e sua inocência serão perdidos para a noite, e não há nada que se possa fazer para impedir isso, além de tirar a vida daquele que a manchou, algo que já se provou inviável. Diante de uma situação impossível, Rinaldo ergue a faísca da esperança: completar o chicote da alquimia para derrotar o Walter.
Para que isso aconteça, é necessária a utilização de uma alma impura que confie cegamente naquele que está participando do ritual. A arma a ser transformada deve ser brandida contra o sacrifício, unindo a essência do espírito com a força da vontade do portador. Antes que o desespero se aposse completamente sobre Belmont, Sarah, que ouviu tudo, abertamente se oferece para completar a arma sagrada. Hesitante, Leon aceita e o ritual se inicia. Nasce o Vampire Killer, a arma ancestral dos Belmonts. Vou tomar essa oportunidade para citar algumas curiosidades sobre o chicote. O ritual formou um contrato entre o sangue dos Belmonts e o ódio da alma impura. A alma de Sarah foi descansar, mas o seu ódio ficou como uma arma contra a noite. O ritual do chicote é encontrado no livro de alquimia do próprio Matthias, algo irônico se levarmos em conta que esta arma se tornaria sua fraqueza central. Se estiver enfraquecido, o Drácula pode ser derrotado de várias maneiras, mas uma vez revivido em sua forma completa, apenas o Vampire Killer pode segurar a bronca, como veremos futuramente. O chicote tem poderes adicionais, como funcionar como um sensor para o mal. Imagine o medalhão do The Witcher se quiser uma comparação. A Morningstar é um upgrade do Vampire Killer baseado na força espiritual do usuário que o está brandindo no momento. Mesmo o chicote, forma diferente. Com o dito cujo em mãos e viúvo antes mesmo de ter casado, Leon se prepara para esquentar a lomba do ruivo desgraçado que aprontou tudo isso. E apesar de não ter relevância nenhuma pra plot, lembre-se que Leôncio Belmont é o cara que fala isso. I'll kill you and the knight. Interesting. Literalmente melhor Belmont aí. Como esperado de nosso herói, Walter é derrotado com sucesso, visto que ele é um vampiro poderoso, mas ainda é apenas um vampiro. Antes que ele bata as botas, uma certa caveirona aparece para levar sua alma embora, nossa amiga Morte. Ao ver o esqueletão, o chupa-sangue grita ao além a respeito de algum tipo de traição, fazendo parecer que a caveiruda passou a perna nele, mas o buraco é mais embaixo. Ela oferece a alma do vampiro para o progenitor do plano inteiro, que por possuir a Pedra Carmesim, tem um contrato com ela. Deste evento surge Matthias Kronkvist, amigo pessoal de Leon, que esteve por trás de tudo o que aconteceu até então. Matthias ficou furioso com Deus após a perda de sua esposa, se apossando da Pedra Carmesim para obter vida eterna, algo que quebra os princípios da própria natureza, visto que tudo que nasce tem de morrer. Como a pedra transforma aqueles que a possuem em vampiros, o nobre estrategista não viu problemas em abandonar sua humanidade e usar seus aliados para atingir o objetivo de se vingar do Todo-Poderoso. Usando sua fúria para convencer Leon a adotar sua visão, Matthias se vê confrontado por uma determinação contrária. Enquanto sua dor o levou a cometer todos esses atos horríveis, o sofrimento e empatia de Leon lhe deram forças para superar quaisquer desafios, mesmo que isso também tenha custado a vida de sua amada. Se vendo sem opções, Matthias foge, deixando a Morte para cuidar de seu amigo na primeira batalha entre um Belmont e a Caveira Maldita. Aqui é uma boa hora para introduzirmos melhor o papel da famosa caveirinha em Castlevania. Afinal, como diabos o ceifador de almas veio começar a servir o Drácula? Então, seres humanos são tudo uns desgraçados. Possuímos sentimentos negativos dentro de nós, como raiva, inveja, dor e outras coisas. E tem dias que a gente só quer que o planeta inteiro se exploda. Esses sentimentos dão origem ao caos, uma força espiritual que existiu e existirá enquanto a humanidade perdurar. O caos é muito poderoso e é a fonte do poder da maior parte das criaturas de Castlevania, inclusive do Drácula e de seus lacaios. Quando estes são mortos, suas formas são enviadas de volta para o caos, se regenerando até seu próximo retorno. A morte é um deus que nasce do caos. Ela ganha seu nome não porque é o conceito da morte em pessoa, mas sim por nascer da morte humana. O papel dela é fazer com que o predestinado Rei Demônio apareça na Terra, e enquanto existir a chance disso acontecer, ela voltará de novo, e de novo, e de novo. Agora você sabe porque ela simplesmente não faz o Belmont evaporar do nada. Mesmo com essa bíblia de informações, Leon ainda leva melhor sobre a Caveiruda, mostrando que o poder do chicote é maior até mesmo do que uma entidade divina.
Antes de fugir, Morty recebe a mensagem que o clã dos Belmonts usará sua arma poderosa para destruir o que quer que Matthias tenha se tornado. From this day on, the Belmont clan will hunt the Night! Isso encerra as aventuras de Lament of Innocence, mas dá início a uma guerra que duraria 1 milênio. Antes que a brincadeira acabe de vez, uma voz nos créditos nos informa que Matthias fugiu para terras longínquas, se autoproclamando o Rei da Noite. No caso, Rei dos Vampiros, não de um cabaré ou algo assim. Em japonês, o sentido fica mais macabro. Matthias se torna o Rei Demônio. Muitos anos se passariam até que as duas famílias se encontrassem novamente. O final de Lament nos coloca num dos momentos mais misteriosos da franquia Castlevania. Podemos chamar este período de Os Anos Perdidos. Entre Leon e Trevor Belmont existem mais ou menos 400 anos de poucas informações, sendo este o maior gap entre acontecimentos da timeline e também o que menos temos referências consistentes para trabalhar. Não sabemos exatamente qual fim específico Leon e Rinaldo tiveram e o que estes fizeram com suas vidas após escaparem do castelo de Walter, ao menos não em detalhes. Com o Leon dá pra chutar. Ele arrumou uma nova esposa e deu continuidade à linhagem dos Belmonts, provavelmente chapinhando uns capeta que ia colar pra manter a forma. Já no caso do Rinaldo, fica mais difícil de deduzir, visto que seu nome não ecoou pela eternidade como algumas outras famílias que viremos a conhecer. Após os eventos do primeiro jogo da linha do tempo, os Gandolf simplesmente desapareceram. Pós-Lament que entra o real mistério das coisas, onde fatos ficam embaçados e dados são pouco trabalhados. O que se sabe vem de entrevistas e comentários do Iga quando ele era cabeça de Castle ou de informações coletadas em manuais e guias oficiais. Tudo isso pode acabar mudando um dia se a Konami explorar essa parte da timeline, que cabe uns 5 jogos tranquilamente, se não mais. Mesmo assim, é sabido que os Belmonts continuaram caçando vampiros e outras criaturas da noite nesse meio tempo, provavelmente buscando impedir que uma situação parecida com a de Sarah acontecesse com outras pessoas. Não se sabe o número exato de membros da família que existiam durante esse período, mas tomando outros séculos como média, dá pra imaginar que houveram uns bons 5 para 10 Belmonts que a gente não conheceu. Isso eleva também a questão do que o Matthias estava aprontando nesse meio tempo. Ele se denominou Rei da Noite, devagarinho trocou o nome pra Drácula, e aí que, segundo Koji, ficamos sabendo que o cara simplesmente foi viver a vida dele, ou melhor, a não vida. Apesar de eventualmente adotar o nome de Cramulhão, Matthias não saiu por aí tacando fogo em igreja ou coisa assim. Lembre-se, ele era um grande estrategista antes de ser um vampiro, e por ter abandonado sua humanidade e identidade, abandonou também tudo aquilo por qual ele era conhecido. Seu isolamento perante o restante do mundo serviu para que Drácula devagarinho pudesse reconstruir uma comunidade de pessoas insatisfeitas com a palavra de Deus. A julgar pelo estado de seu reino na era de Castlevania 3 e Curse of Darkness, sabemos que ele acolheu diversos rejeitados pela sociedade nesse período, mantendo seu orgulho e dignidade, mas aumentando sua influência e seu domínio. É interessante notar um detalhe visto em uma timeline lançada na época de Portrait of Ruin, quando Iga ainda estava encabeçando Castlevania. Segundo ela, cada vampiro morto nessa época dava mais poder para Drácula de uma maneira aparentemente literal. Seu poder aumentava com a morte de outros como ele. A confiabilidade dessa timeline é incerta, já que ela diz umas coisas estranhas e não existe no Japão, mas gosto de imaginar que o cara foi ficando torado. Também podemos assumir que o vampirão continuou estudando as artes malignas, visto que ele já era um homem letrado em alquimia na época do Lament. Presumo que a imortalidade tenha dado mais do que tempo suficiente para ele buscar conhecimento de magias e técnicas proibidas, e quem sabe passar estas para aqueles que vinham atrás de sua tutela. O que importa saber dessa ladainha toda é que, pelo menos até o presente momento desse vídeo, Drácula não importunou muito a humanidade, aproveitou o tempo para crescer seu domínio e possivelmente viveu em relativa paz, visto que nos arredores de seu castelo haviam vilas de moradores das quais ele servia como protetor. Tem que fazer valer o título de Lorde da Valáquia, né? Isso tudo mudaria com a chegada de uma das personagens mais importantes de Castlevania. A
mãe de Alucard é uma figura de Castlevania que não costuma receber a devida atenção. Ela apareceu pela primeira vez em Symphony, é citada aqui e acolá em um jogo ou manual, mas em geral, esta é uma peça do xadrez da timeline que muitas vezes fica no escanteio, o que é bastante curioso visto a sua importância. Antes de entrarmos em detalhes maiores sobre a personagem, precisamos reconhecer que ela é o maior retcon da história dessa franquia, já que as motivações originais do vampiro lá em Castle 3 não envolviam a vingança pela morte de sua mulher. Iga e sua equipe buscaram aprofundar o vampirão e também Alucard, criando um contraste através desta humana que era pura como a Virgem Maria. Lá no jogo do NES, Drácula era mal porque... sim, porque vampiros são do mal e é isso que vampiros fazem. Assustam criancinhas, derrubam castelinhos de areia, etc. A introdução de Lisa lá em Symphony nos faz simpatizar com os acontecimentos que ocorreram nessa época, tornando Drácula mais interessante. Lament demonstrou que criaturas como Walter não possuem humanidade, mas isso não impediu que Matthias, agora conhecido como Conde Vlad Tepes, abrisse as portas de seu castelo para Lisa, uma curandeira cuja imagem lembrava muito a de sua falecida esposa, Elisabetta. E hey, não dá pra se ter Elisabetta sem Lisa no meio, né não? Essa ideia pega carona com o enredo de Coppola, onde Drácula também perdeu sua mulher, que também se chamava Elisabetta. Lisa reavivou a chama perdida que existia dentro do coração morto do conde, basicamente revertendo o processo de vampirismo com o seu amor. Não há outra pessoa na história de Castle que conseguiu tal feito. Isso eleva uma questão interessante. O grande motivo de Matthias ter declarado guerra contra as regras de Deus foi a morte de sua antiga esposa. Tá me dizendo que essa motivação foi pro ralo só porque ele conheceu uma loirinha bonita e bondosa? Então, no final de Lament, somos apresentados a uma imagem de um ovo cor de carmesim, que pouco a pouco começa a rachar. Deste ovo renasce um vampiro, que no futuro se tornaria Drácula. Dá pra interpretar essa cena como sendo o renascimento do personagem. Este ser não é mais Matthias, é uma criatura diferente com ambições diferentes. Seus objetivos são maiores. Uma frase vista no manual de Symphony of the Night dá margem para essa suposição, dizendo que a única mulher que Drácula amou até hoje foi, justamente, Lisa. Drácula e Matthias são seres distintos que amaram mulheres distintas. Deste improvável amor nasceu Adrian, uma criança meio humana, meio vampira, também conhecido como um Dhampir. Ele herdaria muito de seus pais, desde aprendizado em magia até o apreço pela humanidade. A solidão da vida eterna havia se tornado uma memória distante para o conde, agora com duas joias mais valiosas do que qualquer pedra mágica. Mal sabia ele que uma segunda tragédia lhe acertaria quando este menos esperava. Lisa, um dia, foi chamada para um churrasco sem saber que ela seria a lenha. Acusada por bruxaria, foi traída pela humanidade e queimada em uma fogueira, independente de seus atos como curandeira. Suas últimas palavras, direcionadas para Adrian, foram: não odeie os humanos. Se você não puder conviver com eles, não os cause mal, pois seu sofrimento já é grande. Diga para seu pai que o amarei por toda a eternidade. Uma frase que certamente ajudou Adrian a não seguir os passos de seu pai. Graças a essa pequena trollagem, Drácula perde as estribeiras e também sua alma, declarando guerra contra a humanidade. Bem-vindo a Castlevania 3. É engraçado reconhecer a importância do terceiro jogo para a história dessa franquia, visto que ele é um game lançado lá na época do NES, onde jogos eram feitos primariamente com o público infantil em mente. Logo, há de se pensar que não há história por aqui, certo? Errado! Graças à localização ocidental deste jogo, diversas concepções incorretas sobre Castle 3 persistem até os dias de hoje. O grande bafafá que acontece aqui é a coringada do Drácula. O cara era o protetor de seu reino, servindo sentenças e punições para humanos que as mereciam e vivia em relativa tranquilidade ao lado de sua esposa e filho que, como citei anteriormente, eram a alegria na vida dele. Com a execução de Lisa, o vampirão é tomado por uma dor imensurável e, cego por um clarão de ira, declara guerra contra a humanidade, fazendo um pacto com as trevas para trazer um exército de demônios que irá trucidar todos em seu caminho. Em Castlevania 3, Drácula Vlad Tepes oficialmente vira o Lorde das Trevas, o rei dos demônios com poderes assombrosos que comanda as forças da escuridão. Não há mais humanidade ou compaixão dentro de seu coração. É
neste momento que outra coisa de importância enorme acontece. O contrato do Mundo das Trevas estava com uma promoção para clientes especiais, e graças a isso, o castelo de Drácula oficialmente se transforma em uma criatura do caos. Isso explica o porquê de sua aparência e estrutura mudarem de jogo para jogo. Daí vem o título deste capítulo, Akumajo Densetsu, ou Lenda do Castelo Demônio. Pouco tempo depois de declarar seu plano de genocídio contra os humanos, o Conde encontra resistência naquele que menos esperava, Adrian, que deseja respeitar o último pedido feito por sua mãe. Infelizmente, suas habilidades não são párias para o Rei Demônio, forçando-o a se esconder até que ajuda apareça. Como um ato de rebeldia, Adrian Fahrenheit Tepes muda seu nome para Alucard, demonstrando repulsa pelos atos de seu pai. Neste meio tempo, aqueles que estavam vivos buscaram revidar as forças do inferno através de uma intervenção vinda diretamente da igreja. Depois de confirmar que Drácula era um vampiro, um exército foi organizado por ordem do Papa e enviado para Valáquia para impedir sua expansão pela Europa. Diga-se de passagem que foi como jogar um copo d'água em uma floresta flamejante, uma tentativa fútil que resultou na completa carnificina de inúmeros humanos que, após serem mortos, eram transformados em lacaios do mal. O resultado desse encontro foi tão negativo que levou o Papa a buscar outras maneiras de enfrentar Drácula, custe o que custasse. Ele procurou ajuda nas artes secretas, entrando em contato com Saifa, do clã Belnades, para que esta se opusesse à grande ameaça das trevas. Saifa foi treinada pela igreja e é uma poderosa bruxa elemental, uma de verdade ao contrário da coitada da Lisa. Quando criança, a feiticeira teve seus pais executados como alvos da caça às bruxas que estava ocorrendo durante aquela época, incentivada por Filhos da Noite, influenciando a humanidade a odiar essas pessoas que, assim como a esposa de Drácula, muitas vezes utilizavam de conhecimento pagão para o bem. Mesmo com o peso da execução de sua família e outras como ela, ao ouvir que a terra de suas lembranças estava sendo violada, a bruxinha parte em uma jornada para derrotar as forças de Drácula, não levando nada além de um manto para camuflar sua identidade, um cajado para invocar suas magias, seu conhecimento das artes das trevas e a sensação de dever por sua terra natal. Infelizmente, Saifa Belnades falha em sua missão após ser surpreendida por um ciclope, monstro com capacidade de transformar os outros em pedra. Sua jornada tragicamente acaba antes mesmo de sua chegada nos portões do castelo. Desgraça acomete outros moradores de Waláquia, que tentam oferecer resistência ao massacre do Rei Demônio. Famílias são perdidas, casas são abandonadas e destruição e morte substituem a esperança. Dentre os afetados está Grant Dynasty, um articulado e orgulhoso morador local que perdeu sua família nas mãos do Cramunhão. Sua sede por justiça consegue levá-lo para dentro do castelo, onde este é confrontado por ninguém menos do que Vlad Tepes. Para seu azar, suas acrobacias não são suficientes para conseguir sua vingança, e graças a isso, Drácula amaldiçoa Grant, transformando-o em uma criatura horrenda que protegeria a Torre do Relógio. Derrota após derrota, a humanidade se vê sem opções. A certeza de uma era de escuridão é praticamente confirmada e Valáquia está completamente tomada por criaturas demoníacas. A falta de notícias de Saifa confirma que o pior aconteceu, levando o Papa a realizar uma busca incessante em prol de um resquício de esperança, que reside numa família que se isolou do mundo. É interessante notar que séculos de lutas contra criaturas das trevas criaram uma espécie de barreira entre a família Belmont e a humanidade. Alguns até os acusavam de serem vampiros. Mesmo assim, Trevor, o único membro vivo encontrado na época, responde ao chamado do Papa, munindo-se de seu poderoso chicote e de sua determinação insondável. Aqui, damos início aos eventos de Castlevania 3 que vemos no videogame. Canonicamente, sua jornada é tratada de maneira similar à vista nos jogos. Ele ajuda Grant a se destransformar, reverte a maldição de petrificação de Saifa Belnades, matando o Ciclope, e é testado por Alucard, que tenta enganá-lo ao se passar por Drácula para ver se esse doidinho do chicote realmente era coco duro. Ele não se decepcionou. Com a ajuda de seus 3 novos companheiros, Trevor invade o castelo, senta a lenha no inferno inteiro e dá cabo de Drácula Vlad Tepes. Certamente com mais drama e emoção do que eu tô passando aqui, mas isso eu deixo pra imaginação de vocês. Com a morte do vampiro, Valáquia poderia voltar a respirar o ar da esperança. Afinal, o mal foi eliminado em sua raiz, certo? E outra, se este fosse o fim, por que raios teriam mais Castlevanias? Trevor matou Drácula, mas o desgraçado sempre volta. Qual a inconsistência aqui? Senta que lá vem história.
Antes de bater as botas de vez, Drácula lançou uma maldição sobre a Valáquia que estaria presente mesmo em sua ausência. A fome se espalharia, doenças mortais iriam contagiar a população e o coração dos homens seria manchado pela maldade. A derrota do Conde foi apenas a morte do mensageiro. A mensagem já havia sido enviada. Além disso, Drácula não é mais considerado um vampiro tradicional, como Walter, Carmilla ou Aurochs. Fazer o pacto com as trevas o transformou em um presságio da maldade. Sempre que a fé dos seres humanos falhar e a sede de destruição falar mais alto, Drácula estará apto a voltar ao mundo através do trabalho de seus seguidores. Depois que a crise terminou, Trevor selou o castelo numa dimensão alternativa, o Corredor Infinito, utilizando seu sangue como chave para lacrar a fonte do poder do Drácula. Hoje nós sabemos que isso não resolveu o problema permanentemente, mas essa atitude comprou tempo suficiente para o desenrolar do destino. Um breve espaço para um fôlego, mas não muito mais do que isso. Para darmos o fechamento nos eventos de Castlevania 3, Trevor e Sypha se casam, aparentemente a pedido dela, Grant decide reerguer a Valáquia abandonando a sua vida de conflito, e Alucard, ciente de seu sangue amaldiçoado, decide se isolar em um sono fúnebre, guardando sua dor e seu sofrimento no conforto da memória de sua mãe. A morte de Drácula encerrava um importante arco da história do mundo, e apesar de ainda existir muito a fazer, o sol podia raiar novamente. O que ninguém imaginaria é que, durante todos esses acontecimentos, uma silenciosa guerra era travada entre dois lacaios de Drácula. Seguindo a linha dos jogos, Castlevania 3 dá direto em Curse of Darkness. Entretanto, este ganhou uma história de prólogo através de dois mangás: Prelúdio da Vingança, da Ayami Kojima, e Maldição das Trevas, do novelista Sakurako Yamada, ou Kou Sasakura, para os mais íntimos. O primeiro vinha como um bônus de pré-compra do Curse no Japão, e o segundo era vendido separadamente como um mangá de 2 volumes. Ambos partem da mesma história, mas o da Kojima é mais resumido e se preocupa menos com linearidade, e o de Sasakura já é mais extenso e entrega um formato novelizado. Então, qual é o canônico? Quando discuti a sua versão no mangá, Ayami disse isso aqui: a produção do conteúdo bônus progrediu de forma rápida, e mesmo que não tenha ficado perfeito, eu fiz o melhor para desenhá-lo. O objetivo desse projeto não é resumir episódios, mas sim de ser um ponto de partida para a imaginação de todos. São páginas pequenas e nós apreciaremos se vocês as verem assim. Enquanto o conteúdo bônus que acompanha o jogo tem suas restrições de expressão, existe um quadrinho no Japão que pode ser livremente estabelecido como sua história e apreciado em sua forma completa, escrito por Kou Sasakura. Perdão pela minha presunção, mas eu espero que você aproveite para ler ele também. Dessa vez funcionou assim até para mim, e isso pode ser confuso para aqueles que se importam com a história. Cada um dos conteúdos foi criado do mesmo enredo, e sua expressão e interpretação são diferentes, mas eu confio à versão de Sasakura o trabalho de ser a história real. Então, estes 2 volumes são a versão real dos eventos. Existiam planos de um terceiro episódio que jamais viu a luz do dia, mas os existentes são o suficiente para darmos continuidade à história. Vamos a ela! Como informei anteriormente, o Conde Tepes nem sempre quis tacar o terror na humanidade. Mesmo antes de conhecer Lisa, este viveu em relativa tranquilidade, adotando pupilos e criaturas interessadas em cultivar conhecimento pagão. Uma das escolas de discípulos do castelo abrigava os forjadores demoníacos, estudantes das artes profanas que estavam em um nível muito acima de alquimistas e feiticeiros tradicionais. Sua principal especialidade era a criação de ferramentas mágicas e de criaturas amaldiçoadas, das quais serviam sua vontade. Estes poderosos e raros magos eram a força da elite de Drácula, pessoas importantes com habilidades reconhecidas até mesmo por criaturas vindas diretamente do inferno. Ademais, estes também eram formidáveis guerreiros, sendo um perfeito balanceamento de inteligência profana e força sobrenatural. Tê-los debaixo de sua asa era um ótimo investimento vindo da parte do vampirão. Dentre os moldadores das trevas presentes no castelo, 2 se destacavam: Isaac, de aparência esguia e cabelos ruivos, e Hector, um ponderado e solitário homem que veste cabelos prateados como o luar.
Graças às suas habilidades extraordinárias e a uma devoção fervorosa, estes forjadores se tornaram generais do castelo, uma posição mais do que respeitosa para seres humanos comuns. Isso não impedia Isaac de invejar seu equivalente, que caiu nas graças de Drácula devido à sua assombrosa facilidade de lidar com os estudos proibidos, uma dívida paga de uma infância turbulenta. Seus poderes chegaram a ser comparados com os da própria morte, que, devo lembrar, é uma entidade divina. Hector entendia que poderes como o dele exigiam uso criterioso, um degrau desprovido de sentimentalismos, a justiça de forma objetiva. Ter essa posição o levou a um conflito com seu Lorde. Após a morte de Lisa, Drácula enviou seus generais para destruir a Valáquia sem critério. Apesar de ter sido tratado como um intruso desde a sua infância, matar humanos inocentes não fazia parte da índole do forjador de demônios que obedece à ordem de forma contrariada. Quando o Conde finalmente ouve falar de Trevor Belmont, Hector é enviado para assassiná-lo antes que este chegue ao castelo. Isso nunca vem a acontecer, visto que o homem de cabelos prateados pediu demissão sem aviso prévio e desapareceu. Preocupado com a falha de seu general favorito, Drácula toma a contraditória decisão de enviar Isaac em busca de seu equivalente, abrindo sua guarda de seus dois generais. Hesitante, o forjador cumpre o pedido, temendo o pior. Nesse meio tempo, o desaparecido Hector conhece Rosalie, uma bondosa freira que cuida de um orfanato. Quer dizer, conhece é uma palavra meio forte. Ela achou ele por aí, o levou até uma igreja, cuidou de seus ferimentos e ficou por isso. A situação muda quando um lobisomem invade a vila onde ele está se escondendo. Sem outra opção, Hector é obrigado a utilizar seus poderes para dar cabo da criatura, deixando um rastro para ser descoberto pelas tropas de Drácula. Cheirando uma oportunidade de se vingar de seu superior, Isaac mata seus companheiros antes que estes possam dar as notícias para seu patrão e parte em direção à vila. Encurtando um pouco a história, ambos se encontram após Hector fugir da igreja. O bate-papo entre eles é breve e dá início a uma batalha, que é rapidamente interrompida pelo pior cenário possível. Pior para Isaac, no caso. Na ausência de seus campeões, Trevor entra no castelo, faz a dancinha do Fortnite no corpo de Drácula e acaba com os sonhos de uma era de escuridão prometidos pelo recém-falecido. Não preciso dizer o que acontece com o Ruivinho, né? Com uma mistura de ódio e de culpa pelo acontecido, Isaac se destabiliza o suficiente para receber um golpe de sorte de Hector, fazendo-o cambalear até que ele caia de uma montanha. Ferido, o homem de cabelos brancos é encontrado por Rosalie, que o leva de volta para a vila para cuidar de seus machucados. Por infortúnio do destino, Isaac também sobrevive, com a grande diferença que ele não tem uma loirinha bonita para fazer massagem no final do dia. Frustrado e odioso, ele jura vingança contra seu companheiro general. 3 anos se passam, e Hector começa a se enturmar entre os humanos do qual achava que nunca faria parte. Com o suporte de Rosalie, que agora se tornara sua esposa, e o amor das crianças presentes no orfanato, ele finalmente percebe que seu lugar não é ao lado da escuridão, renunciando seus poderes. Como nada que é bom dura nessa porcaria de Valáquia, somos lembrados que a maldição de Drácula ainda está no ar, sujando o coração dos homens com maldade e ignorância. Em uma bela tarde, Hector percebe que sua esposa está demorando demais para voltar do vilarejo para o qual ela foi vender maçãs. Seguindo até o local, uma ironia gigantesca do destino acontece. Rosalie passou por um processo seletivo para morrer na fogueira, sendo acusada de bruxaria. A escuridão retornou para a vida de Hector e agora ele quer vingança. Você já ouviu essa história antes e ela está para se repetir. Esta prequela acaba com Isaac, arquiteto dos boatos falsos, observando o sofrimento daquele que o humilhou no passado. O popular jogo de PlayStation 2 dá sequência à história que acabamos de acompanhar no mangá. Após a perda de sua esposa, Hector descobre que Isaac estava por trás de sua injusta execução e vai atrás do arquiteto de sua miséria. Ao encontrá-lo nas ruínas de um castelo abandonado, Hector, agora tomado por uma fúria nunca vista até então, ameaça que terá sua vingança perante o Ruivinho. Pouco impressionado, Isaac retruca que isso será impossível. Por ter renunciado a seus singulares poderes, o Forjador Prodígio não passa de um mero humano que poderia ser facilmente destruído, algo que, segundo suas palavras, não seria o suficiente para pagar pela traição que resultou na morte de Drácula. Cego de raiva e ódio, Hector traça um caminho similar ao de seu antigo mestre, novamente adotando os poderes da escuridão para entrar em uma espiral de vingança. O plano que Isaac está desenvolvendo envolve o despertar completo dos poderes de seu oponente, visto que, ao explorar um pouco as redondezas, Hector se depara com um demônio inocente dormente com instruções para despertá-lo.
Essas criaturas só podem ser criadas por forjadores demoníacos, solidificando a hipótese que o Ruivinho quer uma batalha de 1 para 1. Após obter sucesso em despertar a criatura, o forjador é surpreendido por Zed, um sacerdote que busca livrar a maldição de Drácula das terras de Valáquia. Segundo suas palavras, Isaac é o protetor do feitiço maligno, e enquanto seu coração bater, esta terra continuará sofrendo. Como botar maionese no pastel, isso dá uma nova motivação pro protagonista da história. Você tá dizendo que eu posso me vingar do ruivo safado e ainda resolver a praga que o vampirão botou mundo afora? Nem nas Casas Bahia tem promoção boa assim. Direcionado para as montanhas da região, Hector se encontra com uma mulher de semblante muito similar ao de Rosalie, sua falecida esposa. Sim, Curse, a gente já entendeu que o Hector é o Drácula 2. Ao ser questionada, a moça revela ser uma bruxa fugitiva das terras do oeste, que atende pelo nome de Julia. Tendo Isaac como inimigo em comum, ela se dispõe a ajudar o forjador, caso necessário. Vale notar também que ela diz ter a capacidade de enxergar o futuro, algo que não é exatamente usado de maneira óbvia na narrativa de Curse. É um velho caso de Deus escreve certo por linhas tortas, onde ela auxilia o personagem com diálogos apenas claros o suficiente para motivá-lo. A perseguição continua, gerando mais alguns curiosos encontros pelo caminho. O primeiro deles ocorre com um misterioso homem de cartola, que se apresenta como sendo Saint Germain. Resumindo Zé Bigodinho, ele é na verdade um viajante temporal que faz parte de algum esquema maior do destino. A maior parte de suas falas com os personagens de Curse dão a entender que ele já conhece os acontecimentos dessa história, como se já tivesse passado aqui múltiplas vezes, ou ao menos como se já tivesse observado o desenrolar das coisas de uma maneira esotérica. Ele sabe o que aconteceu com Rosalie, encontra o forjador precisamente quando quer e parece estar em uma missão pessoal para corrigir o fluxo do tempo. Com extrema brevidade, Germain solicita que a busca por vingança contra Isaac seja interrompida, sem detalhar exatamente o porquê. Confuso e irritado, Hector ignora esse pedido, visto que este vem de um completo estranho que recusa a falar mais a respeito. Em seguida, o forjador também se depara com ninguém menos do que Trevor Belmont, o lendário caçador que derrubou o antigo mestre de Hector. Ambos travam uma batalha e o nobre guerreiro suspeita que não está enfrentando alguém que diz ser a elite de Drácula. Seja por bondade ou por pena, Hector é deixado vivo para continuar sua busca. Nesse meio tempo, ele volta a se deparar com Zed e Saint Germain algumas vezes. Eles claramente tentam lhe manipular sem dar detalhes específicos de seus propósitos maiores, e fica um pouco difícil de explicar essa cena sem tirar a cortina mágica de quem é esse sacerdote Zed. Então, 1, 2, 3, a morte chegou para vocês. Ele é a Caveiruda, a mesma que veio a servir Matthias, famosa babá do Drácula. Assim como Germain, ela parece estar tentando influenciar o fluxo dos eventos de Curse of Darkness para que aconteça o final ruim, digamos assim, que, no caso, é a ressurreição do Conde. Há de se crer que a morte possui maneiras de viajar livremente pelo tempo e espaço. Os diálogos de Curse deixam transparecer que a rivalidade entre o loirinho bigodudo e a caveira careca é uma coisa que já acontece há algum tempo, dando a entender que quando a esquelética entidade tentar mudar a linha do tempo, um observador estará lá para intervir. Isso fica mais claro em uma ocasião onde estes viajantes temporais finalmente se encontram. Morte e Bigodinho debatem a influência um do outro no fluxo destes eventos e Germain a acusa de distorcer as regras para conseguir seus objetivos. Bigodinho não pode tocar em nada nem falar demais, enquanto a Morte só falta servir bolo fatiado pro Isaac. Hipócrita do jeito que é, Morte tenta dar cabo de seu oponente, sem sucesso. Germain deixa a cena dizendo: "Continuarei retornando até o dia que você desista", o que novamente indica que os acontecimentos de Curse ou até mesmo de outros Castlevanias já foram observados de maneira similar. Vale lembrar que o Hector não tá entendendo absolutamente nada do que está acontecendo, servindo bem de avatar pro jogador. Após muito corre para lá e para cá nos repetitivos corredores do castelo abandonado, os destinados servos de Drácula finalmente se encontram para uma rodada de chute no saco sem perder a amizade. A porradaria não dura muito, pois Julia, a bruxa de antes, aparece para interromper o duelo. Descobrimos aqui que ela é irmã de Isaac, e que esta deseja ver sua Inquisição demoníaca ser parada de uma vez por todas. Segundo suas palavras, Isaac está sendo controlado pela maldição de Drácula, e só Hector pode colocar um fim nisso, mas não agora, porque ele não está preparado. Sendo essa uma das únicas vezes que a loirinha exerce algo próximo de um presságio, dá pra entender nessa cena que a falta de preparo do protagonista não é exatamente em questões de força, e sim de espírito. Se Hector matar seu oponente antes da hora, a maldição tomará seu coração.
Ela não quer que isso aconteça nesse momento, pois ele ainda está preenchido pelo desejo de vingança contra Isaac, tornando-o uma presa fácil para a maldição. A jornada para recuperar seu poder continua, e novamente o forjador é confrontado por Saint-Germain, que caiu em uma armadilha temporal de Zed, separando-o das forças maiores que o observam. A morte tentou anular seus poderes para que ele parasse de persegui-la, mas adivinha só, isso abre uma oportunidade interessante. Como as regras que prendem Germain deixam de ser válidas por um breve momento, este aproveita a oportunidade para fazer um teste das habilidades do raivosinho descontrolado, não por querer impedi-lo, mas sim por um propósito mais interessante, que condiz exatamente com a sua profissão. Ele quer ganhar tempo. Após uma rápida batalha, o viajante chega à conclusão que sua influência já foi o suficiente. A linha do tempo voltou a fluir como deveria, permitindo que seu oponente possa seguir adiante. Antes de ir embora, ele pede para que Hector leve uma mensagem para Zed, desejando lembranças. Seguindo seu conselho, Hector marcha adiante, se deparando com uma luta entre Isaac e Trevor. Sua interrupção cria uma oportunidade para o Ruivinho picar a mula, o que é meio broxante, né não? Cadê a porradaria? Mas pare para pensar na seguinte hipótese. Caso Saint-Germain não tivesse lutado contra Hector dentro da armadilha temporal, este teria chegado aqui antes ou junto de Trevor, e juntos eles teriam derrotado Isaac. Como veremos adiante, se Hector assassinar seu algoz, a maldição toma conta dele e o objetivo da morte se conclui. A armadilha de antes acabou beneficiando o bigodinho de maneira acidental. Isso fica ainda mais óbvio quando El Carecon resolve dar as caras após o caçador de vampiros ir embora, lamentando que o derramamento de sangue não tenha ocorrido agora. Hector transmite o recado de Germain e adivinha só? Zed desmonta, se desesperando, pois percebeu a grandeza da situação. O loirinho de cartola venceu. Nem toda interferência da morte vai garantir o retorno completo de seu mestre, mas isso não vai impedi-la de tentar. Um pouco antes de sair correndo, Zed informa que Isaac pode ser encontrado em uma câmara secreta no topo do castelo abandonado lá no começo do jogo. E, sem muita escolha, é pra lá que o protagonista vai. Ao entrar no local, Hector encontra Trevor, informando-o imediatamente sobre a passagem secreta. Isso frustra o caçador de vampiros, que entende o motivo de Isaac ter lutado brevemente com ele. No final de Castlevania 3, a turminha do bem selou o castelo do Drácula usando o sangue de Trevor como chave, lembra? Logo, o forjador de cabelos vermelhos queria apenas umas gotinhas para libertar o castelo de sua prisão dimensional. Sem demora, Hector parte atrás dele, preparado para o confronto final. Durante sua estadia na misteriosa dimensão, o feiticeiro demoníaco encontra Dullahan, a criatura que Trevor deixou para guardar o selo do castelo. Infelizmente, Hector é obrigado a se defender do guerreiro sem cabeça utilizando seus poderes demoníacos que liberam energia o suficiente para quebrar o selo. O Palácio das Trevas está de volta na superfície, um presságio para o primeiro retorno do Lorde das Trevas. No meio dessa confusão, Isaac esfaqueia Trevor em um momento de descuido, aproveitando a oportunidade para cantar que o peru dos forjadores demoníacos vai de A até Z no teclado. Com isso, seu objetivo de trazer Drácula de volta para o mundo está quase completo. E agora, com Trevor mortalmente ferido, só Hector pode impedi-lo. Antes de entrar no castelo, Julia passa para dar seus últimos pitacos na situação atual. Ela pede que Hector tenha cuidado, pois forjadores demoníacos são mais suscetíveis à magia de Drácula. E também informa que Belmont sobreviveu por um triz, mas está incapacitado. Agora é tudo ou nada, e tomara que o tudo esteja do lado do bem. A batalha final se aproxima, e os dois servos do falecido Lorde voltam a se encontrar no agora ressuscitado Castelo da Maldade. Depois de muito sofrimento e intriga, a batalha prometida finalmente começa, e eu deixo vocês imaginarem os papum chuing chong que acontecem durante a luta. O que importa é o resultado final, onde Isaac fica com a bunda esquentada de tanto apanhar. Tomado por uma dose de raiva descomunal, Hector pula para finalizar seu oponente, mas as palavras de Julia lhe devolvem o juízo. Ele resiste à maldição de Drácula com sucesso, botando um fim nos planos da morte. Quer dizer, mais ou menos. Ela aparece logo em seguida, dizendo que mesmo que seus planos não tenham ocorrido exatamente como deveriam, a ressurreição de seu mestre se aproxima, visto que este precisa de um corpo de um dos forjadores para atuar como hospedeiro. Apesar de Hector ser uma Ferrari contra o Fusca do Isaac, este ainda vai servir, entrando em um caixão para que seu corpo seja utilizado no ritual. Enquanto o processo de ressurreição acontece, Morte desafia o forjador para um x1 no CSGO, comprando tempo suficiente para que o processo de ressurreição ocorra sem problemas, entre aspas bem grandes. Como já foi dito anteriormente, os generais de Drácula possuem poder equivalente ao da Caveiruda e o duelo não tarda a ser resolvido.
Infelizmente para Hector, sua performance não foi boa o suficiente para tirar 3 medalhinhas no final da fase, e o Lorde da Escuridão retorna à vida, imediatamente o indagando a respeito de sua traição. Como já sabemos, ela se deve ao Conde massacrar humanos indiscriminadamente, assunto que é complexo demais para entrar na cabeça dura do vampiro. Isso nos leva à batalha final, da qual Hector sai vitorioso. Mas aí você pensa, ué, por que raios ele consegue derrotar o Cramulhão? Isso não era papel da Vampire Killer? Então, como citei lá no Lament, só o chicote dos Belmonts pode eliminar Drácula caso ele esteja completamente ressuscitado. Esse não é um dos casos. O ritual foi preparado para que Hector fosse o hospedeiro, não Isaac. Por ser um forjador de demônios inferior e possivelmente por estar ferido, o Ruivinho não consegue comportar a força total do vampiro, abrindo a possibilidade de sua derrota. Mesmo diante de sua morte, Drácula confia que sua maldição continuará infestando a Europa, sem perceber que ele acabou de ser derrotado pelo melhor alquimista demoníaco da região. Antes que a praga volte a se espalhar, Hector desfaz a fonte do encantamento maligno. Com Drácula morto, o castelo começa a desabar e o homem de cabelos prateados foge ao lado de Julia, que afirma que seu débito com o mundo foi pago. A loirinha deixa um último adeus para seu irmão, que terá seu corpo e alma consumidos pelo castelo por toda a eternidade. Este é o destino daqueles que morrem dentro da estrutura maligna. Um fim cruel para um servo cruel. Com a noite dissipada, Hector se encontra livre de sua vingança, tendo feito pela primeira vez algo realmente bom em prol da humanidade. Ainda assim, Julia afirma que a maldição ter sido extinta não necessariamente eliminou a maldade do coração dos seres humanos, pois estes viveram muito tempo sob sua influência. Há trabalho a ser feito para aquecer a chama da fé novamente. Somos então lembrados de Saint-Germain, que troca uma conversa ao ar a respeito de suas viagens temporais. Seu trabalho neste episódio está feito e o fluxo do tempo voltou para o lugar. Não há mais necessidade de revisitar os eventos da vida do forjador Hector e graças a isso, Germain rumina sobre o futuro. 未来を信じる。いい言葉です。がしかし、時を旅する私には無縁の言葉ですがね。やっと時の流れも元に戻ったようです。というわけで、ここから遥か未来を見に行くとしましょう。それならあの戦いですな。最後の戦い。ドラキュラと人間の壮絶な。今回の戦いがなければ、そう、なかったかもしれないものです。Pelo visto, Hector deitar o vampirão é muito mais importante do que parece. Quanto ao forjador e protagonista desse capítulo, ele vai ficar bem, pois opta em viver uma vida ao lado de Julia nas pacatas montanhas na qual eles se encontraram. O mal por hoje está vencido e ainda há espaço para alegria na vida do homem que salvou a Europa. O período entre Curse of Darkness e The Adventure é outro que não sabemos muitos detalhes. Tudo o que dá pra concluir é que Trevor sobreviveu, graças aos cuidados de Julia, e ele teve filhos com Sypha Belnades, injetando um pouco de afinidade mágica em suas veias. De resto, foram mais ou menos 100 anos de sossego, sem a presença direta do vampirão. Isso nos leva a Christopher Belmont, um dos, se não o personagem menos lembrado da família. Sua aventura se passa em 1576, com o ressurgimento do Castelo da Lenda. Apesar de não ser um episódio com muita coisa para se conversar, é de conhecimento que Drácula teve um pouco de tempo para esticar as pernas antes de ser impedido pelo caçador, visto seus ataques a algumas vilas de Valáquia. Isso mudou quando o jovem Chris tomou o chicote de seu antepassado e entrou no castelo do Cramulhão para descer a lenha nele, em sua primeira ressurreição centenária. É este duelo que inicia a lenda do vampiro Drácula, que retorna uma vez a cada 100 anos, e que dá o nome original a este jogo, Drácula Densetsu, ou A Lenda do Drácula. É aqui também que
Christopher se torna o herói lendário no passado de Simon. O encontro acaba e o caçador sai vitorioso, porém ignorante. Antes de bater as botas de vez, Drácula usa o restante de seus poderes mágicos para se transformar em névoa e fugir do golpe fatal sem ser percebido. Logo, apesar do vampiro ter sido derrotado, vale enfatizar aqui que Christopher Belmont não matou Vlad Tepes em seu primeiro encontro. Sem ter ideia de que seu oponente escapou, Chris volta para sua vila e para sua família, dando final ao pequeno arco do jogo de Game Boy. Antes de prosseguirmos, existem duas observações interessantes que eu gostaria de fazer. A primeira delas é que, segundo a linha do tempo oficial, a família Bartley, a mesma de Elizabeth Bartley lá do Castlevania Bloodlines, foi a possível responsável pela ressurreição de Drácula nesse jogo. Isso cria uma conexão de quase 350 anos entre os dois episódios, o que é bastante legal. A outra é o curioso fato do castelo desabar no final, mesmo que o Drácula tenha sido derrotado. A gente sabe que o castelo se vai apenas quando o vampiro morre, mas a explicação para isso está no próprio enredo. Se o Drácula usou sua magia restante para fugir como névoa e o seu castelo é a fonte da sua magia, então fica claro que ele desmoronou porque a fonte secou. Tchau, tchau, Drácula! Após seus lendários feitos realizados no primeiro game, Christopher se tornou conhecido na região de Valáquia, ganhando como recompensa alguns aninhos de paz para que ele pudesse criar e treinar seu filho Soleil, que, ao fazer 15 anos, herdaria o título de Caçador de Vampiros. Quando a data de sua oficialização chega, os moradores locais preparam uma espécie de cerimônia religiosa comemorando o sucesso do futuro caçador, que agora já possui a idade e a habilidade para zelar pelo vilarejo e formar uma dupla com seu pai. O rito de passagem é concluído sem problemas, conferindo a Soleil grandes poderes sagrados. Só que essa história tem um porém. Durante 15 longos anos, o Conde aguardou pacientemente em sua forma nebulosa pela chance de se vingar, mantendo sua presença oculta de tudo e de todos e, na mesma noite do ritual, o jovem Belmont é manipulado pelo espírito de Drácula. Graças à influência do Coisa Ruim, Soleil desaparece sem deixar rastros. No dia seguinte, a Valáquia se vê coberta pelas sombras de 4 castelos, criados como obstáculos no caminho de Christopher enquanto Drácula planeja usar os poderes do filho dele para ressuscitar seu corpo. Sem ter outra escolha, o lendário caçador de cabelos longos, que agora está mais velho, experiente e provavelmente puto dos cornos, se direciona a estes castelos para salvar sua criança e dar um fim completo ao vampiro lafranhudo. Como isso acontece? Jogando um baita jogo bom, ué! Entre a introdução e o final da história, vemos que Chris conseguiu salvar seu filho, forçando Drácula a usar os poderes dos espíritos dos castelos manifestados anteriormente para reviver seu corpo. No fim, pai e filho derrotaram Drácula juntos, a primeira e única ocasião documentada onde dois Belmonts lutaram lado a lado contra o vampirão. Ou, pelo menos, é o que diz na versão americana, que nesse caso é muito mais legal que a japonesa. E não, o trailer do Smash não conta. A vitória é conquistada mais uma vez, e agora Drácula é eliminado completamente. No entanto, temos de ponderar sobre Soleil. Um Belmont ser dominado por um espírito maligno não é exatamente algo que você quer que passe adiante, certo? Isso resulta em uma espécie de queima de registro, na falta de outra palavra. Apesar de ter derrotado Drácula 2 vezes, Christopher assegura que apenas uma de suas vitórias, a primeira, seja passada adiante nos contos de história da família. A corrupção de Soleil não é um episódio singular, mas essa é uma história para depois. It's motherfucking Simon time, bitch!
Foi aqui que tudo começou, lá no Nintendinho. Se a gente fuxicar detalhes mais escondidinhos desta história, encontramos que os desenvolvedores originais tinham um plano para um enredo maior. É aqui, por exemplo, que Christopher é citado pela primeira vez, e mesmo aqui algum passado de retornos do Drácula já era parte do universo. Só que eu duvido o dó que eles sabiam o quão longe essa série ia chegar. Mesmo estando mais ou menos no meio da linha do tempo e contendo o provável Belmont mais famoso e reconhecível de todos, Castle 1 entrega só o basicão. Um século depois de Belmont's Revenge, no ano de 1691, a humanidade se encontra novamente em um estado de fraqueza espiritual. Apesar de estarem comemorando o evento da Páscoa, a fé verdadeira das pessoas está manchada por inveja e maldade, abrindo espaço para que o Conde Drácula possa retornar. Durante as festividades, uma missa negra é realizada num monastério afastado dos vilarejos da Valáquia, onde seus servos derramam sangue humano sobre um caixão com seus restos para transformar a sua forma decadente em Mun-Ra. Um raio parte os céus, anunciando o retorno do Lorde Maligno, junto de seu Castelo das Trevas. Sua volta ser no dia da ressurreição de Cristo parece uma provocação direta a Deus e também uma ironia do próprio destino. Esse evento só serviu para reforçar o boato que o Coisa Ruim volta a cada 100 anos. A tarefa de impedir que o mal se alastre recai sobre Simon Belmont, um homem com o coração de ouro e determinação sem igual, além de um shape que invejaria o maior dos bodybuilders. Ele invade Castlevania sozinho e, assim como seu antepassado, desce a lenha no vampirão para mandá-lo de volta pro Reino das Sombras. A vitória de Simon o transforma em uma figura lendária que é reconhecida por todos, com histórias de sua nobreza se espalhando pelo mundo. Infelizmente, a batalha deixou o herói muito ferido, e em seu último suspiro, Drácula lançou uma maldição sobre o caçador que o forçará a brandir o chicote mais uma vez, logo logo. Sete anos se passaram desde o último retorno de Conde Drácula, e, apesar da vitória triunfante de Simon, as coisas não ficaram exatamente melhores. O feitiço usado antes da morte do vampiro reduziu as capacidades regenerativas do corpo do loirão bombado. Suas feridas não fecham, deixando o caçador cada vez mais fraco e vulnerável. Para piorar, problemas parecem segui-lo onde quer que ele vá. O encantamento maligno que o afeta é como um chamado aos demônios do inferno. Por onde Simon perambula, a desgraça vai atrás. Graças a isso, cidades fecham suas portas à noite, e o grande herói que salvou Valáquia é tratado como um forasteiro indesejado por onde quer que ele vá. Isolado e sem ajuda, Simon visita um cemitério no Morro dos Anjos, um local usado para o descanso eterno da sua família. Estaria apagada a chama da esperança? Seria este o fim de sua linhagem, através de uma herança incurável vinda de uma batalha passada? Pensativo e desmotivado, o guerreiro sagrado é surpreendido por uma misteriosa mulher que o encoraja. Lute contra as forças do mal, pois Deus lhe dará forças. Ela o informa que Drácula o amaldiçoou e que este é o motivo de sua ferida nas costas não se curar. Além disso, o corpo do conde, destruído há 7 anos, começaria a se regenerar naquele instante e, quando a maldição atingisse o seu ápice e consumisse Simon completamente, Drácula voltaria à vida. A única maneira de impedir isso é recolher as 5 partes do seu corpo enquanto a maldição está fraca, para então queimá-las no local que o vampiro chamava de lar, as ruínas de seu castelo. Se Simon não botar a mão na massa agora, em 7 dias ele pode cavar mais um buraco aqui no morro. A parte engraçada é que a mulher especificamente aponta que o vampiro será derrotado para sempre caso seus 5 pedaços sejam queimados. Uma oportunidade singular de cortar o mal pela raiz e acabar de vez com a guerra contra o inferno. Este é o único episódio em que algo assim é citado como possível. Pelo menos até onde a gente viu. Energizado e com um novo propósito, Simon parte para dar um fim definitivo à lenda de Drácula. O cara tá tão motivado que nem os chefes querem lutar com ele, olha lá. Depois de bastante corre-corre de kites de diálogo falando sobre noites horríveis, o caçador coleta os pedaços de seu inimigo. Olho, anel, coração, costela e unha, que você provavelmente conhece lá do Symphony of the Night. É hora de se dirigir ao castelo. Colocando as relíquias em suas devidas posições e se preparando para o churrascão maligno, Belmont se vê surpreendido por nada menos do que um 6º pedaço do seu oponente. Suas presas, que estavam escondidas na sala de rituais. Simon luta contra uma versão mais fraca do Conde, um fantasma desincorporado que conta apenas com seu poder dentário, aprovado por 9 em cada 10 dentistas. Como você deve imaginar, essa batalha não foi tão intensa quanto a anterior, trazendo novamente a vitória para a humanidade. Pelo menos, foi o que ele achou na hora. Apesar
Apesar de ter tido sucesso em sua missão de purificar o encantamento maligno e de ter sido o único Belmont que canonicamente chutou a bunda do Drácula 2 vezes seguidas, Simon não conseguiu eliminar o Rei Demônio para sempre. Será que a mulher que o informou estava errada, ou foi alguma jogada maior do destino para que esta guerra se prolongasse? De qualquer forma, Simon derrotou o fantasma e quebrou a maldição, salvando a sua própria pele de uma morte precoce. O respeito dos Belmonts, uma vez quase perdido, voltou a se solidificar, resultando no crescimento de uma comunidade que viria a se tornar uma vila ao redor de onde a família residia. Neste ambiente, Simon gerou herdeiros que geraram mais herdeiros, dentre eles, um garoto de cabelos brancos chamado de Just, seu pequeno neto que viria a carregar o chicote. Harmony of Dissonance é um episódio bastante interessante e também atípico dentro de todo o cenário de Castlevania, visto que Drácula não está presente aqui. Seus restos foram de base no final de Simon's Quest e ele voltaria apenas nas aventuras do netinho de Just. Ainda assim, este capítulo é muito importante para mostrar que, mesmo na ausência do retorno do vampiro, o mal ainda está correndo solto para influenciar aqueles com a fé abalada. Se existe simplesmente uma mágoa dentro de um ser humano, isso já serve de abertura para as trevas fazerem seu trabalho. Isso nos leva a Just Belmont, o pequeno prodígio da família que herdou a Vampire Killer com apenas 16 anos. Bicho bom, bicho habilidoso e o mais importante, o bicho bonito, viu? Esquece a timeline, eu quero saber o que aconteceu aqui, ó. Com quem que os Belmont se casaram para adicionar o DNA da família beleza de Afrodite? Brincadeiras à parte, quer dizer, mais ou menos, né? Eu realmente queria saber. Just é um habilidoso guerreiro que conta com uma vantagem bastante única. O cara sabe soltar poderzinho. Não sabemos com exatidão com quem a Belmontada andou deitando, mas sabemos que lá no passado, Sypha injetou um pouquinho de sangue mágico na família. Parece que o gene mágico Belnad se manifestou só agora. A história do personagem começa após este herdar o chicote da família, recebendo no processo a missão de dar um fim nas partes do Drácula. Nesse meio tempo, seu amigo de infância Maxim parte em uma missão de treinamento para se tornar tão poderoso quanto Just, provavelmente porque o garoto sabe fazer isso. Maxim se sente inferior a seu colega de infância, percebendo que uma barreira foi erguida após este se tornar um caçador. Sua missão de treinamento corrigiria essa distância. Durante sua expedição, que dura em torno de 2 anos, Maxim é guiado por uma voz misteriosa que o leva até as relíquias de Drácula, que novamente se formaram sabe-se Deus por quê. Sem compreender em que encrenca estava se metendo, o jovem guerreiro entra em contato direto com as ferramentas do caos, e com isso acaba gerando um espírito maligno. Devo ressaltar que este não é o espírito do Drácula, apenas uma manifestação da maldade que seus restos emanam, unida dos sentimentos negativos do rapaz. Possuído sem seu conhecimento, Maxim apaga. Seus registros do que aconteceu são eliminados de sua memória e só o capeta sabe o que ele fez nesse meio período. O que sabemos com certeza é que 2 castelos foram manifestados usando seus poderes, um para o espírito de Maxim e outro para o maligno. Ainda dominado, o rapaz usa de suas capacidades para sequestrar Lydie, uma amiga de infância da vila que tem aquele quesinho de interesse amoroso para ambos os garotos. Já não basta disputar chicote, né? Tem que disputar mulher também. Ela será usada em um sacrifício pelo espírito maligno para aumentar seus próprios poderes e apagar de vez o espírito de Maxim, tornando assim o seu castelo o único que existe. Essa é a deixa para a história de Just realmente começar, onde Maxim retorna de seu treinamento de 2 anos para informá-lo do desaparecimento de sua amiga querida. Ambos partem em uma missão até o local onde Lydie possa estar, e após uma densa névoa, tcharam! Bem-vindos a um castelo do Drácula? Maxim urge Just a prosseguir sozinho, pois ele está meio combalido. Ótima ideia, né? Eu sei. E Just segue adiante para explorar a estrutura maligna, que é onde o joguinho começa lá no Game Boy Advance. Durante sua busca, o protagonista de cabelos brancos se depara com um ambiente instável, que parece transitar entre realidades diferentes, fruto de ambos os castelos coexistirem graças ao espírito invadindo o corpo de seu amigo. Inclusive, ter 2 estruturas e 2 almas diferentes controlando as coisas é algo que a nossa amiga Dona Morte não gosta muito. E, assim como os 2 caçadores, ela também está presente aqui em uma missão pessoal.
Curiosamente, ela acaba sendo a entidade que mais informa o jovem Belmont do que está acontecendo. Seu objetivo neste lugar se resume a permitir que o espírito maligno beba o sangue de Lyd para que Maxim seja apagado e o seu castelo respectivo desapareça, permitindo que o restante sirva de morada para o seu mestre. Just também descobre que a indefesa loirinha foi escolhida justamente pela sua ligação de infância com o seu sequestrador, tornando seu sacrifício mais poderoso. Quanto maior é a ligação entre o bebedor de sangue e a sua vítima, mais forte o mordedor se tornará. O plano parece estar funcionando direitinho, visto que Maxim está tendo alguns probleminhas para se manter no controle do seu próprio corpo. Suas atitudes ficam mais imprevisíveis e sua parte boa se vê cada vez mais sobrepujada pelo espírito do mal. Cabe a Just sair por aí coletando os pedaços do Drácula para resolver essa situação. Ainda bem que ele é um jovem bastante habilidoso. Após bater bastante perna pelos dois castelos, os dois amigos se encontram para o inevitável embate final. Antes que o espírito possa tomar posse completa do corpo do moreninho, Just salva o dia relembrando Maxim dos churrascos de final de semana. Se vendo sem opções, o espírito toma as relíquias de Drácula para si, assumindo uma forma física similar a como você acorda numa segunda de manhã depois de um domingo de bebedeira. Apesar de poderosa, ela nem de perto oferece a mesma resistência que o Draculinus ofereceria em sua forma completa. Durante a batalha, o espírito até mesmo aponta que subestimou um poder que não conhecia, provando novamente a capacidade do nosso jovem de cabelos brancos. Mesmo sendo derrotado, o espírito saboreia a certeza que a linhagem de Just jamais vai se livrar do destino de combater as trevas. Drácula voltará. Os três amigos fogem do castelo falso do Drácula e a coisa meio que fica por isso. Não sabemos muito o que acontece com estes personagens após o final de Harmony, exceto se você bancar o designer de interiores e deixar essa sala aqui bem supimpa. Aí acontece isso. Ah não, pera, cena errada. Isso aqui. A família Kirchine desaparece do mapa, mais ou menos como aconteceu com os Gandolf lá do Lament. E o único resquício de seu possível paradeiro é a espada de Maxim parar nas mãos de Eric lá no Portrait of Ruin. Se eles têm algum parentesco ou se foi apenas um artefato passado adiante para os Lecard, só Deus sabe. Do futuro de Harmony, a gente só tem um abracinho de Lyd para trabalhar mesmo. Este romance pode ter gerado a continuidade da família que marcaria Castlevania para sempre com uma frase miserável e mal dublada. Die, monster! Você conhece Round of Blood, certo? Joguinho do Ricardo Belmonte e da Maria Renenta, dois dos mais icônicos personagens de Castle que representam os anos 90 em sua totalidade. O que a galera muitas vezes esquece é o quão importante é este capítulo para a história de Castle, visto que ela é a última vez que um Belmont troca porradas diretamente com o Drácula antes da Batalha Lendária de 99. Chocante, né? Com tantos Castlevanias lançados até hoje, é até engraçado lembrar que a família lutou apenas 7 vezes contra o vampirão durante todo o decorrer da saga, pelo menos até onde se sabe. O episódio de Richter dá início ao arco que finaliza a era de caçadores de vampiros lendários e olha, ainda bem que vem um jogo tão bom, mas estou divagando. Pouco mais de 100 anos se passam desde a derrota de Drácula pelas mãos de Simon, e o mundo finalmente consegue respirar um pouco de paz depois de tanta desgraça. É essa calmaria que abre as portas para que os agentes do caos possam trabalhar em segredo, e um dos seus mais devotos sacerdotes, Shaft, coloca a mão na massa para trazer seu Lorde de volta à vida através do sacrifício de uma jovem senhorita, que também é loira. Eu tô começando a ver um padrão, hein? Drácula está de volta, e o bicho tá puto de ter ficado tanto tempo em coma forçado. Para se vingar da humanidade, ele resolve não só atear fogo nas vilas da região, como também sequestra algumas das moradoras. Dentre elas, Annette, namorada de Richter. Uma ideia pouco inteligente considerando o placar até agora. Curiosamente, a primeira pessoa a se manifestar contra as forças do mal não é o nosso Ryu do Paraguai, e sim uma pequena menina de 12 anos, filha de aristocratas, chamada Maria Renard, que compartilha um parentesco distante com a família dos caçadores. Durante o ataque do Drácula, os pais dela foram mortos, mas ela sobreviveu. Apesar de uma garota tão jovem ir atrás do vampirão ser uma ideia um pouquinho boba, a coragem de Maria não deve ser subestimada. Ela conseguiu adentrar no Castelo das Trevas sozinha, mas caiu em uma armadilha graças à sua imaturidade e sua falta de poderes. Cabe então a Richter, que estava fazendo sabe Deus o que nesse meio tempo, a ir lá resolver os problemas que o Lorde Vampiro está causando. Que chato, né? Herdar o dever da família e etc.
Mas ele faz isso direitinho, resgatando todas as reféns do castelo, incluindo a Maria. E veja só, em vez de voltar pra casa pra assistir o youtuber favorito dela, a Pestinha resolve ficar para que juntos eles possam derrotar o cara que causou essa situação toda. Antes de ser resgatada, Maria foi vítima de algum ritual pelas mãos de Shaft, resultando na liberação de seus poderes ocultos, representados através da forma das 4 feras divinas: Genbu, Byakko, Seiryu e Suzaku. Com esse pequeno zoológico em mãos, a loirinha se prova essencial na derrota dos demônios no castelo do Drácula. Pois é, Richter recebeu ajuda durante boa parte da sua aventura em Round of Blood. Na verdade, dá até pra se dizer que o que acontece lá no Symphony se você perder a primeira batalha, serve de uma representação mais fiel dos eventos descritos por aqui. No enredo, Richter não derrotou Drácula sozinho, ele teve a ajuda da Pirralha. Já que tocamos nesse assunto de ajuda e cooperação, você sabia que o tipo sanguíneo do Richter é B e o da Maria é AB? Em uma época onde havia pouco espaço para escrever, era comum os desenvolvedores listarem o tipo sanguíneo dos personagens como forma de detalhar sua personalidade e suas interações de maneira resumida. Tipo sanguíneo para os japoneses funciona mais ou menos como zodíaco para nós, e é por isso que sabemos que Richter é um Jikocho, ou egoísta, e Maria é Kawarimono, ou excêntrica. Richter é um cara que trabalha melhor sozinho, é criativo e impetuoso e diz tudo que vem à mente. Maria é espiritual, sociável e encantadora, mas com temperamento complicado. Os tipos B e AB também são chamados de caçador e humanista. A combinação de ambos significa que eles vão trabalhar muito bem juntos desde que não fiquem no caminho um do outro, o que reflete bem como o jogo funciona, não é mesmo? Quem diria que Round of Blood tem tanta curiosidade sobre sangue, né? De qualquer forma, as meninas são resgatadas, Shaft é derrotado não uma, mas 2 vezes, o Conde é mandado para o inferno e os 2 heróis voltam para sua vila. Richter foi bem sucedido e Maria termina adotada como parte da família Belmont. O que ele não esperava é que o mal tinha uma cartada na manga. O período que acompanhou a vitória dos Belmonts foi similar aos eventos que precederam Round of Blood, uma merecida calma após uma série de batalhas perigosíssimas. Richter e Maria são tidos como heróis e a paz volta a reinar novamente. 4 anos se passam sem grandes eventos memoráveis para nenhuma das partes envolvidas na batalha anterior. Porém, numa fria noite, Richter Belmont estranhamente desaparece, carregando consigo sua relíquia de família. Maria desesperadamente busca pelo caçador. Sem sucesso, ele se foi. Sem outra opção, a corajosa garota, agora uma jovem adulta, parte atrás de seu amigo, numa busca que dura 1 ano. O que ninguém esperava é que durante o desaparecimento de Richter, Castlevania, o Castelo de Drácula, voltaria a surgir. Um presságio para o retorno do Lorde, derrotado há apenas meia década. E adivinha só, o cara que pode enfrentá-lo tá sumido. Ferrou! Mas, como uma defesa contra a cartada do mal, uma força contrária também despertava para investigar o estranho acontecimento do retorno do castelo. Interesting. So you two know my true identity and seek to chronicle my story on your timeline. Very well. I will tell you how I defeated my father for the 2nd time. Se você chegou até esse ponto do vídeo, é bem provável que já conheça bem a história de Symphony of the Night, certo? Filho do capeta entra pelas portas do inferno para descer a sova no pai. Coisa básica. Só que é bastante interessante observar como Symphony foi um jogo que mudou não só a jogabilidade de Castle, como também seu estilo de apresentação e estética. Esse game aqui foi o primeiro da saga a realmente apresentar uma narrativa 100% gótica, com personagens mais sérios buscando um público mais adulto. Isso é representado de diversas formas, desde estilo de arte,
parte pelas mãos da Yami Kojima até a ideia da história que lida com temas mais pesados como patricídio ou a manipulação de memórias dolorosas da morte de um ente querido. Mas o que importa pra gente no momento é que Alucard é a estrelinha da vez. O meio vampiro decide explorar o porquê diabos Castlevania está de pé novamente, e o que raio aconteceu que os Belmonts não foram lá dar um fim nas coisas. Temendo o pior, ele pega as relíquias de sua família, herdadas de sua mãe, e segue adiante para o castelo. Alucard é recebido logo na entrada pelo comparsa do Drácula, a Dona Morte, que tomou uma cacetada tão grande do Richter há 5 anos atrás que agora tá usando bandana para esconder a rachadura no crânio. Sua existência nesse castelo confirma que essa aqui realmente é a sua antiga casa, apesar de diferente graças a ser uma nova encarnação. A Caveiruda exige que o filho do patrão largue o que quer que ele esteja fazendo e vá de volta pro seu caixão. Felizmente, Alucard acordou num dia teimoso e insiste em continuar sua cruzada contra seu pai, ignorando o convite da morte para se retirar do castelo. Tomar um fora do vampirinho leva a esquelética entidade a roubar suas relíquias de família, adicionando furto aos crimes de guerra cometidos pelos lacaios do Drácula. Já temos incêndio culposo, assassinato em massa, empalamento e tortura, sequestro e agora furto. Que coisa feia, viu? Alucard segue adiante, enquanto busca mais pistas sobre sua situação. Isso o leva a conhecer Maria Renardi, a poderosa garotinha que conseguiu entrar no castelo sem ser capturada dessa vez. Seus breves encontros levam a moça a revelar que o tal do Richter está por aqui, relembrando o filho do Drácula de seu antigo companheiro de batalha de 300 anos atrás. Isso intriga nosso vampiro, que não tarda a ter seu primeiro encontro com o caçador. Ele agora se apresenta como sendo o Lorde do castelo, claramente traindo os princípios não só da sua família, como também da humanidade. Devemos lembrar aqui que Alucard não conhece Richter, então, apesar do plano de possuir um Belmont ser similar ao que vimos na aventura de Christopher, existe um diferencial decisivo, que é o fato do Ricardão aparentemente ser o único caçador da família vivo naquele espaço de tempo. Pelo menos, o filho de Drácula tem o apoio de Maria, que sabe das virtudes de seu antigo companheiro. Em um de seus encontros, a moça de cabelos loiros testa a vontade de Alucard e, após confirmar que o vampiro realmente está do seu lado, esta aponta que alguém deve estar controlando o Richter de alguma maneira, oferecendo uma ferramenta sagrada para quebrar ilusões malignas. Este utensílio prova-se essencial no confronto contra o cabeludo malvadão. Ele mostra que realmente Ricardo não era Ricardo, e sim um velho murcho que não morreu bem morrido no Round of Blood. Shaft! O padre Jaqueta Voadora aproveitou que o herói estava no Super Secão Mode depois do final da batalha contra o Conde para meio que ficar de parasita no caçador, esperando 4 longos anos para dominar a mente dele e usá-lo em um novo ritual. Eu nunca vi alguém ter tantas bolas quanto esse velho miserável. Felizmente, Alucard não tem dificuldades para despachar o feitiço do velhote, quebrando sua ligação mental e revelando sua presença. Graças a esse lapso de controle, Shaft revela que durante esse tempo todo, outro castelo havia sido manifestado, e é lá onde ele está. Como o gato escaldado tem medo de água fria, Richter fica aos cuidados de Maria, provavelmente com os olhos bem abertos olhando para qualquer roupa molhada que esteja se movendo ao vento. Sobra para Alucard ver o que tem no tal do castelo invertido. Se você riscou aí no bingo que o segundo castelo tem as relíquias do Drácula, parabéns! Você ganhou menos texto para eu narrar, porque é isso mesmo. As partes malignas que agora são praticamente mais presentes do que o próprio vampirão, estão por aí, sendo protegidas por guardas antigos e famosos do castelo. Alucard aproveita a oportunidade para reuni-las numa missão similar à de Simon's Quest, com a diferença de ser muito mais divertida de jogar. Com tudo em mãos, o vampirinho parte para o local onde sabe que vai encontrar seu pai. Chegando lá, ele dá de caras novamente com Shaft, que esqueceu de morrer de novo. Quantas vidas esse cara tem? Em uma troca de diálogos bastante interessante, o mago revela que transformou Ricardo no Lorde do Castelo porque ter um caçador de vampiras habilidoso lutando do lado do Drácula seria uma ferramenta muito forte contra futuras tentativas de parar sua ressurreição. Isso faz Alucard esclarecer algo importantíssimo. O poder dos Belmonts é supremo dentre os caçadores de vampiros. O cara tá basicamente admitindo que não tem equivalentes à família de caçadores, ainda mais depois de tantas centenas de anos estudando técnicas, magias e habilidades contra as forças do mal. Devemos lembrar que a essa altura do campeonato, a timeline se encontra muito mais próxima da modernidade do que da época de Leon Belmont lá por 1100. Houveram praticamente 700 anos de batalhas contra o mal nesse período, onde só uma família era a cabeça do negócio. Eles ficaram bons nisso.
bem bons, e é por isso que não há caçadores equivalentes, sejam eles humanos ou meio vampiros. Mesmo com tudo isso, a ressurreição do Lorde das Trevas ainda não está completa, e Alucard aproveita para mandar o padre para o Shadow Realm, de verdade dessa vez. O que ele não contava é que esse velho desgraçado tinha mais uma carta armadilha, que é um pouquinho difícil de entender se você não prestar atenção. Então, presta atenção! ベルモンドを操っていたのは貴様だな。我こそは暗黒神官シャフト。この世に破壊と混乱を導く者だ。なぜ奴を上司として祭り上げた？ヴァンパイアハンターは古来より聖なる力で邪悪を滅ぼしてきた。だがハンター同士が戦えばベルモンドの力は他を圧倒する。同じ性質の力ならまず倒すことはできまい。その通り。奴を操り上司にすることで儀式に邪魔なものを排除したのだ。だがそれもここまでのようだな。それはどうですかな。最後の生贄として汝の死するに半身を捧げる。 Como a estratégia de usar o Richter deu errado, Shaft trouxe Alucard para o lugar do ritual para usar seu lado humano como sacrifício. O filho de seu mestre é composto de duas metades e uma delas vai servir perfeitamente como combustível. O próprio Drácula está interessado em devorar o lado humano do seu filho, para recebê-lo de volta na família como um vampiro completo. 父上。ほう、誰かと思えば久しいな。 我が息子よ。できるなら会いたくはなかった。こうなった以上、ここから先に行かせるわけにはいかない。相も変わらず人間どもの味方をしておるのか。よもや、奴らがお前の母親にしたことを忘れたわけではあるまいな。忘れられるものか。だが母は人間への復讐を望んではいなかった。 まだそんな世まいごとを言うか。まあよい。今度こそ下賤な血を消し去り、我が眷属に加えてやろうぞ。母の名にかけて、ドラキュラ、再びあなたを倒す。 Seu encontro não é nada menos do que decepcionante para ambas as partes envolvidas. O velho queria o filho do seu lado e o filho queria o velho morto. Um relacionamento bem saudável entre criança e progenitor. Uma terrível batalha familiar então desperta. Alucard precisa derrotar seu pai, desta vez sozinho, sem a ajuda de um Belmont e de seus amigos do passado. Talvez alguns de vocês possam estar se perguntando agora como isso sequer é possível, visto que Alucard não está brandindo a Vampire Killer. E a resposta é bastante simples. Lembra que o Drácula precisa de um sacrifício? Drácula não ressuscitou de verdade. Ele está numa espécie de espaço de transição, e seu filho está acessando esse lugar num tipo de batalha espiritual. Se ele perder, seu lado humano será sacrificado e seu pai voltará à vida. Caso o Conde estivesse em uma forma perfeita, como a vista em Round of Blood, Alucard seria completamente massacrado em um confronto direto. Não haveria uma disputa justa, porque ele não tem poderes para enfrentar aquele que lhe deu a luz da vida. Felizmente, o cenário estava a favor dele naquele dia, e o bem triunfa sobre o mal, ainda mais se você usar duas Crisai Greens ou o Shield Rod. O que acontece a seguir é um dos, se não o diálogo mais importante de Drácula desde o seu primeiro banimento lá em Castlevania 3. あるべきところに帰れ。これ以上母を苦しめるな。なぜだ。なぜ私はこうも破れる。力とは守るものがあってこそ限界を超えることができる。愛するものを失い、愛することをやめたとき、あなたはすでに負けていた。そうか。皮肉なものだ。力を求めるがゆえに失ったものが、私の敗因であるとはな。アルカードよ、教えてくれ。リサは最後に何と言ったのだ。人間を恨んではいけない。もし人間が許されない存在であるなら、
自ら滅びの道を歩む。その世界の住人にあらざる者は手を下すべきではないと。そして父上、あなたを永遠に愛していると。リサ、私は間違っていたのか。Drácula, o literal rei demônio, cramulhão, capeta, acinzentado, tinhoso, pata rachada, mochila de criança, se arrepende. Ele percebe que fez cagada. Isso é algo decisivo não só pro cara, como também pra Castlevania como um todo. Até o momento, Vlad Tepes estava possuído por uma fúria cega contra a humanidade. Tão cega que o fez ignorar a herança que Lisa deixou pra ele, seu próprio filho. Mas não adianta, é tarde demais pro cara. Não foi só o seu pé que afundou na lama, foi a perna, a cabeça, a alma e tudo mais o que compõe o que um dia fora um homem frustrado com Deus. Mesmo que ele tenha percebido que tudo que ele fez foi cuspir no túmulo da pessoa que mais amava, já era. O fio de consciência de Drácula Vlad Tepes, o mesmo cara renascido em Lament of Innocence, morreu aqui. Mas Master, você me pergunta, e eu passo a pergunta pro Mario que me responde pra eu passar pra vocês. O Drácula ainda volta depois de Symphony, não era pra ele ao menos resistir às forças do caos ou tentar pedir ajuda? Não. Como falei agora há pouco, a alma do cara foi pro beleléu. Não existe refund quando você vende a alma pro capeta. Agora que o Drácula tem um pacto com o caos, mesmo que ele não queira ressuscitar, sua vontade perversa é amplificada pela maldade humana e ela o revive por conta própria. Trocando em miúdos, se ele já era mal antes, mas ainda tinha consciência, agora ele é apenas o mal e mais nada. Essa vontade perversa do Drácula vai se tornar bastante relevante no futuro. De qualquer maneira, sua ressurreição é impedida por seu próprio filho. Ambos os castelos seguem a tradição de virarem uma pilha de pedras caídas e os nossos heróis se encontram na frente das ruínas. Neste encontro final, Richter aparenta estar extremamente envergonhado de tudo o que aconteceu. A culpa de Alucard ter que matar seu próprio pai é dele, e caso não houvesse essa intervenção externa, Drácula teria ressuscitado e levado a melhor. Ainda assim, se lamentar não parece afetar o nosso imponente vampiro, que decide se isolar da humanidade graças ao seu sangue demoníaco. Em suas últimas palavras, Alucard profere com frieza: "Nós não nos encontraremos de novo." Dando suas costas para ambos os caçadores, ele parte para o seu isolamento, certo de que o mundo estará em boas mãos. Maria Renardi, encantada com o charme do príncipe vampiro, parte atrás dele. Isso traz um fim a Symphony of the Night, o mais popular Castlevania da saga. Mas nossa história ainda não acabou. Symphony of the Night é uma história que termina de maneira bastante conclusiva. Alucard pica a mula, Maria segue seus rastros e fica por isso. O que muita gente acaba esquecendo é que existiu uma espécie de sequência direta pro Symphony, conhecida como Nocturne of Recollection, lançada em 2008. Nocturne se encontra num formato de radiodrama, ou seja, uma história interpretada por atores de voz. Visto a limitação desse tipo de mídia, os atores precisam trabalhar com muita emoção para expressar seus sentimentos, talvez até o ponto de exagerar um pouquinho. Então, se prepara para bastante... Não é à toa que é radiodrama, né? Enfim, após os eventos de Symphony, Maria vai morar com Alucard. Meio que contra a vontade dele, mas fazer o quê? A loirinha ainda não largou de sua teimosia vista lá em Rondo. Em uma de suas viagens a uma vila próxima, Maria recebe um comunicado de Richter, avisando que ele foi contratado para eliminar um vampiro que está especificamente alvejando mulheres. Como a garota está vivendo com Alucard, Richter aconselha que ela durma com o olho aberto, porque vai saber, né? No caminho para casa, ela conhece dois caçadores de vampiros independentes, Alexis e Cyril, que a aconselham a não viajar sozinha naquela região graças aos ataques que vêm acontecendo. Seu conselho logo se prova verdadeiro, visto que, após se separarem, Maria é atacada por uma bela criatura, um íncubo. Para a galera que não conhece, um íncubo seria a versão masculina de uma súcubo, ou seja, é o gostosão dos sonhos para mulherada. Esse bonito em específico se chama Magnus, que aparentemente conhece o filho de Drácula.
Ele tenta manipular Maria, fazendo-a crer que Alucard mantém ela por perto como garantia caso a fome aperte. Algo tipo um Doritos de armário que a gente rouba numa noite de desejo. Indignada, Maria volta para casa, agora desconfiada daquele que a abrigou por mais de um ano. Será que ele realmente é confiável? Querendo ou não, há sangue amaldiçoado correndo dentro de seu corpo, e algum dia desses, o cara pode acordar de bunda virada. Suas dúvidas a levam a perguntar se Alucard já tomou sangue humano no passado. E adivinha só, a resposta é positiva. O cara já provou da fruta proibida. Enquanto os dois resolvem seu draminha, temos a oportunidade de ver o que o nosso amigão Richter está fazendo, que é basicamente o que caçadores de vampiros fazem. Em uma de suas incursões a um lugar que aparenta ser o ninho do vampiro, Ricardilson se encontra com os dois caçadores previamente apresentados, Alexis e Cyril. Em uma troca de diálogos pouco amigável, os caçadores parecem duvidar da fidelidade de Richter, visto que há um ano atrás ele meio que estava trabalhando pro Satanás. Essa intervenção, unida do fato que rumores sobre os Belmonts estão se espalhando, serve para provar que os humanos estão perdendo a fé na família Belmont. Aqueles que antes eram bastiões da paz agora são vistos como feiticeiros indesejáveis. Esse detalhe vai se tornar muito mais relevante do que você imagina em breve. Aproveitando a tangente, esses dois caçadores aleatórios aqui adotaram a profissão porque a irmã de um deles foi vítima do tal vampiro que está à solta. Aí vocês me perguntam, os Belmonts caçam com o chicote, a Maria caça com as feras sagradas, o Alucard caça com uma espada e escudo. E esses caras? Bem, aparentemente, eles têm uma poção ultra mega fodona que, segundo as instruções, vai destruir qualquer criatura maligna que entrar em contato com ela. E veja só, a fórmula desse negócio veio por telepatia sonífera, ou seja, pode confiar que vai dar certo. Só tem um porém. Após Alucard e Maria terem sua discussão, a garota sai para uma patrulha trombando com os dois camaradas. Nesse encontro, ela percebe que a tal poção milagrosa que eles tanto se orgulham fede a maldade. Em um lance de oportunidade, ela rouba um dos frascos catinguentos, estraçalhando-o em pedaços. Uma névoa perversa é liberada, fazendo a garota desmaiar. Ao invés de acordar em Skyrim, Maria acorda na casa de Alucard, trazendo consigo a triste notícia da névoa ter inibido seu contato com as feras celestiais. É isso mesmo, ela perdeu seus poderes. Para piorar, Alexis foi sequestrado pelo Incubo. Fulo dos cornos, Alucard parte atrás de Magnus, se encontrando com Richter e Cyril no meio do caminho. Antes que grande diálogo possa ocorrer, a criatura revela quem era o tal vampiro que estava por trás dos assassinatos. Liudmil, um antigo servo de Alucard. Para não enrolarmos demais aqui, vou abrir o jogo logo. Liudmil se tornou o que é graças ao nosso garoto de cabelos dourados, que o transformou para salvá-lo de uma morte certa quando este foi visitar sua vila natal. Liudmil era servo de Alucard e um grande admirador de Lisa, tendo respeito tanto pela pessoa quanto por seu legado. Dá até pra se dizer que ele foi o mais próximo de um amigo que o nosso trágico príncipe já teve. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu porque ninguém é perfeito. Uma batalha ocorre entre todos os presentes no local. Alucard fica preso numa espécie de ilusão por Magnus, revivendo as memórias do acontecido, enquanto Richter e Cyril lutam contra Liudmil. Tudo começa a ir de mal a pior, mas, felizmente, Maria aparece para salvar o dia, mesmo sem poderes. Ao ser atacada, as feras celestiais se manifestam em uma luz intensa, comprando tempo suficiente para o feitiço de Magnus perder efetividade, libertando Alucard do seu sonho amaldiçoado, e Liudmil de seu controle. O vampiro imediatamente parte para cima daquele que o escravizou, abrindo espaço para que Richter realize um ataque decisivo contra a origem do poder de Magnus, suas garras. Indefeso e derrotado, o Incubo encontra seu fim na ponta da espada de Alucard. Mas claro, ele vai pro beleléu pregando que as forças de Drácula são muito do balacobaco e tudo mais que esse povinho sempre fala. Seu plano de transformar Alucard no próximo Lorde das Trevas falhou. Infelizmente, o transporte pro inferno estava com bancos livres, e Liudmil aproveita para pegar uma carona também, algo triste para Alucard, que finalmente conseguiu libertar seu amigo. Pelo menos, ele morre como um vampiro livre. A novela acaba sem muitas flores, Richter segue seu rumo, e Maria opta por viver mais um tempinho com o filho de Drácula. Quanto tempo? Não sabemos. O que importa é que o mal foi detido mais uma vez. Nocturne of Recollection é um exemplo de mídia que não aparece na linha do tempo oficial, mas nós a incluímos aqui porque, além de ter a supervisão de Iga, certos detalhes fornecem o mais próximo que temos de um vislumbre do futuro desses personagens. Para mim, é visível que este episódio não progride muito o enredo geral, servindo mais para aprofundar o mundo onde esses personagens vivem. Eu dei uma enxugadinha nessa parte, pincelando os temas principais, mas recomendo você dar uma procurada aqui no YouTube, pois ela está disponível em todos os seus detalhes, inclusive nos gritos. Você esclareceu muita coisa. Valeu pela força, Aricado. You're welcome.
Perhaps I can visit Brazil someday. But now I must return to Japan. There's someone there who I must keep watch over. Farewell. Que bicho mais frio, né, não, Mario? Me senti igual a Maria agora. Vamos nessa. Tem coisa pra fazer ainda. O período pós-Symphony of the Night é uma época de vitória para Drácula, mesmo que seu filho tenha chutado a sua bunda com estilo. No começo do século XIX, Richter vaza. O conteúdo disponível revela que ele estava abandonando o posto por vergonha, devido à humilhação de ter sido controlado pelas forças do mal. Ele vai embora com Annette, deixando o chicote nas mãos de uma família ramificada dos Belmonts, conhecidos como Morris. Não sabemos o motivo exato do nosso heróico Rio do Paraguai ter aposentado as botas, mas há de se acreditar que seja algo relacionado às pessoas estarem perdendo a fé na capacidade dos Belmonts. Um evento assim certamente marcaria um guerreiro de uma família nobre, e o radiodrama revelou que sua reputação ficou manchada perante a sociedade. Sei que já falei isso antes, mas caso Alucard não interferisse, Drácula teria levado a melhor. A vitória estava na lapa do cara e ela só não veio graças a essa cartada do destino, como se Lisa deixasse seu último presente para proteger a humanidade. Acho que dá pra presumir que o cara se sentiria mal, né? Graças a isso, o nome Belmont devagarinho se tornou apenas uma memória. E não só ele, o paradeiro de pessoas como Maria, por exemplo, também é desconhecido. Não há registros de herdeiros ou do que aconteceu com as poderosas manifestações das feras celestiais. Já Alucard saiu em busca de uma maneira para completar a destruição do Drácula, viajando pelo mundo como se fosse um estudioso. Infelizmente, não há como provar que a loirinha o acompanhou, mesmo tendo optado por seguir seus passos tanto em Symphony quanto no radiodrama. Uma pena, visto que ela é uma das personagens favoritas entre os fãs. Sem Belmont na área e sem substituto imediato para cobrir o trabalho dos caras, um certo desespero começou a surgir, pois com o sumiço deles, a arma principal contra o Drácula também se foi. Só restou uma opção para a humanidade: trabalhar. Já chega de depender de uma família só. Alguém tem que se mexer e buscar alternativas, e nós já vimos que a humanidade tá cheia de gente criativa. Diversas organizações começaram a surgir nesta nova etapa da linha do tempo, que buscavam combater os servos do caos para que o vampirão não voltasse novamente. Em algum momento desconhecido durante este período, algo diferente aconteceu. A alma de Drácula foi selada em um receptáculo. Por quem? Não sei. Quando? Não sei também. Quem sabe é ele, e ele não vai dizer porque a Konami chutou ele pra fora. Só sei que aconteceu e que isso é bastante decisivo para o nosso próximo capítulo de Castlevania. O primeiro dentro da Era Sem Belmonts. Order of Ecclesia é um caso interessante na timeline, principalmente porque ele é tipo o patinho feio da saga, sabe? O diferentão. Ele conta com uma protagonista que não tem ligações passadas nem futuras com nenhum personagem conhecido, pelo menos até onde se sabe, e também narra uma história isolada que poderia ser removida do cânone, sem derrubar grandes pilares pré-estabelecidos. Este aqui foi o último Castle com qualquer tipo de narrativa dedicada que o Koji trabalhou, então não existem certezas absolutas de onde ele queria chegar com essas coisas que colocou na mesa nesse episódio. O que importa é que esse é o capítulo da morena de costas bonitas que despertou algo irracional no cérebro de todo fã dessa bodega. Shanoa, de origem e nome desconhecidos, foi criada desde pequena pela organização Ecclesia, uma instituição que buscava combater as forças do Drácula, já que os Belmonts não estavam mais por aí. E sim, o nome dela é desconhecido. Shanoa é apenas um codinome, o que reforça quão pouco é revelado sobre suas origens. A grande cartada dessa sociedade vem através do que eles chamam de glifos. Basicamente, eles desenvolveram uma técnica que permite converter a energia de objetos, fenômenos e coisas vivas em gravuras. Isso pode ser algo complexo como um raio elétrico ou simples como uma refeição. Só tem um porém: estes encantamentos precisam ser manifestados através de algum catalisador compatível, como um livro, uma arma, etc. O que diferencia a nossa menina Shanoa é que ela é basicamente uma super catalisadora humana, não precisando de tais instrumentos mortais e fracos, vistos que nessas costas cabe tudo que você quiser e mais um pouco.
É essa afinidade natural que a transforma numa forte candidata para manusear o glifo mais poderoso de Ecclesia, criado pelo fundador da organização para destruir Drácula. Em algum momento entre Symphony e Order, a alma do Conde foi aprisionada em um receptáculo. No caso, essa caixa gótica bonitona aqui. Não se sabe quem fez essa captura, apenas é dito que Ecclesia era uma organização bastante competente, o suficiente para que o receptáculo lhes fosse confiado para ser destruído. Barlowe, o tal fundador, não poupou esforços nessa tarefa, usando toda a feitiçaria e poder que Ecclesia possuía, seja em forma de glifos, de martelada, de água quente ou de dinamite. Nada afetava esse artefato miserável. Se vendo sem opções, Barlowe decidiu que só o poder do próprio Conde poderia derrotá-lo, saindo em busca de suas relíquias amaldiçoadas para convertê-las em Dominus, o glifo supremo que a acarretaria na morte final do vampiro. O que importa pra gente é que finalmente deram um jeito de conter o poder do Draculinos. Quer dizer, mais ou menos. A força maligna que seus restos continham era tão grande que o treco não coube num glifo só, tendo que ser repartido em 3. Eles estão guardados em Ecclesia por Barlowe, que deseja incorporá-los em Shanoa, agora uma moça crescida com 20 anos de idade. A grande trama de Order começa quando Albus, parceiro mais velho da moreninha e pesquisador líder de Ecclesia, descobre essa pequena tramóia do velhote. Originalmente, o próprio Albus seria o receptáculo para o poder de Dominus, mas, após retornar de uma expedição, ele descobriu que Barlowe decidiu de última hora que usaria Shanoa. Um ímpeto de raiva o leva a trair a organização que criou ele, visto que o acordo previamente estabelecido foi quebrado. De arma apontada para seu antigo mestre, Albus rouba os livros contendo os glifos com os poderes de Drácula, interrompendo o importante ritual que a garota estava participando. Isso meio que dá uma avacalhada geral na guria. Ela perde não só suas memórias, mas também suas capacidades emotivas. Apesar de sua beleza mística, Shanoa ficou meio que com aquela cara desse emoji aí, e nenhuma piada do não e nem eu é capaz de mudar sua expressão. Ela fica encarregada de capturar o loirinho, perseguindo seus rastros em uma investigação ao redor da Valáquia, a mando de Barlowe. Felizmente, o cara não é tão difícil assim de encontrar, talvez até algo proposital. Mas, após seu primeiro encontro, Albus perde um mapa que a garota recolhe, descobrindo a localização de um vilarejo. Essa vila é uma peça à parte da história de Order, tendo um fator histórico interessante que eu já falo pra vocês. Ao chegar aqui, o lugar está completamente vazio, salvo um senhor de idade capturado em uma espécie de cristal, do qual apenas Shanoa conseguiria liberar absorvendo o glifo que serve de trava. Ele informa que os aldeões deste vilarejo foram sequestrados por Albus, provavelmente se encontrando em um estado similar ao do velhinho. Cabe à moça de costas bonitas encontrar esse povinho enquanto busca pelo seu irmão adotivo. A grande sacada desse povoado na história de Order of Ecclesia é que eles são familiares distantes dos Belmonts, algo tipo a Maria lá do Symphony, parentes de parentes, digamos assim. Albus saiu por aí sequestrando esse pessoal por acreditar que seu sangue teria um pouco de belmontismo, e graças a isso, ele esperava que essa força o ajudasse a resistir à tentação e o domínio do poder do Drácula. Spoiler, não aconteceu. Esse poder acabou gerando uma espécie de segunda personalidade, parecido com o que aconteceu com o Maxim lá no Harmony. Antes de se transformar em sua versão do Forchan, Albus estranhamente liberou 2 pedaços do glifo de Dominus para Shanoa, ficando apenas com a última parte. À primeira vista, parece que ele está fazendo isso por pura camaradagem, mas seu motivo era um pouco mais pessoal. Ele buscava entender a técnica que sua parceira usava para poder absorver a última parte, se tornando o prometido receptáculo. Quando ele tenta fazer isso com o glifo restante, o tiro sai completamente pela culatra, fazendo ele coringar de vez, começando a acreditar que é o próprio Drácula. Isso obriga a moça a enfrentá-lo, ver se absorve o Acerbatos no meio da luta, hein? E, ao derrotá-lo, a oportunidade de absorver a última parte de Dominus finalmente se apresenta. Isso permite que Shanoa acesse parte das memórias de Albus, revelando aquilo que já sabíamos. Ele era para ser o receptáculo anterior, mas Barlowe mudou de ideia na última hora. O que Shanoa não sabia é que o velhote de Ecclesia havia mandado Albus em uma missão infrutífera para que o ritual fosse realizado sem seu conhecimento. De bônus, as memórias e emoções da menina foram sacrificadas no processo, transformando-a numa boneca manipulável que faria suas ordens sem questionar. Ele sabia muito bem que isso iria acontecer e optou por manter segredo. É graças a essa série de eventos que o loirinho roubou os glifos contendo o poder de Drácula. Milagrosamente, as memórias não são a única coisa que vieram acopladas no Dominus. O espírito do rapaz ainda persiste, apesar de fraco, dentro da moça, e ambos finalmente conseguem conversar de uma maneira mais conveniente. A explicação para isso é bem interessante. Durante suas buscas pela linhagem dos Belmonts, Albus se deparou com a galera da vila. Ele
acreditava que o poder correndo no sangue deles o permitiria manter controle sobre Dominus. Isso falhou, como vimos. Porém, quando Shenua absorveu os glifos que aprisionavam aquela galera, ela absorveu também uma parte do poder que Albus buscava, o que ajudou a manter a alma do garoto segura. Lembre-se, Shenua é excepcional como receptáculo. O que é um pouco de poder Belmont perto da capacidade de manusear a infinita maldade do caos? Ela é a esponja perfeita para esse tipo de coisa e o moleque bundão acabou tendo sorte. Aproveitando a oportunidade, Albus faz ela prometer que não usará o glifo de Dominus independente da situação, visto que este contém poder suficiente para matar uns 2 Galamotes e meio. Com tudo em mãos, é hora de perguntar pro patrão de Eclésia o que raios ele estava tramando. E veja só, o cara tava pensando na morte da bezerra, se essa bezerra se chamasse Shenua, usando Dominus para trazer o Drácula de volta. Pois é, mais um padre malvado. Os dois se enfrentam e o bem leva a melhor, mas não antes do Barlow ser influenciado uma última vez para perceber que não precisaria do Dominus para libertar o Drácula. Ele poderia fazer isso sacrificando a si mesmo. E assim, ele o faz, trazendo o vampirão de volta junto com o seu castelo. Sozinha e completamente desolada, Shenua segue para a estrutura maldita para cumprir com o objetivo que ela tanto se preparou: parar as forças do mal. Depois de descer a lenha em metade do inferno, inclusive nesse bicho desgraçado que é top 10 piores chefes de Castlevania, a moreninha finalmente chega na sala do trono, onde é recebida de maneira bastante cortês pelo chupador de sangue. Até o rei do inferno gasta um tempinho para reconhecer que essa mina é gata. Baseado. Isso não os impede de trocar socos, porque, bem, é um Castlevania e é isso que se faz no final. Como esperado, os poderes próprios de Shenua não são o suficiente para derrotá-lo, mas ela tem uma cartada secreta, lembra? O tal do Dominus. Shenua quebra sua promessa, sacrificando sua vida para matar o Drácula, usando o próprio Drácula. Prestes a morrer, a garota derrama lágrimas, lembrando das memórias de seu irmão adotivo. Tudo que ele fez foi em prol de protegê-la, e graças a isso, o mal foi combatido com sucesso. Mas suas emoções e memórias foram sacrificadas para o Dominus. Como era possível ela chorar, ou sequer lembrar de alguma coisa? Neste momento, uma voz a traz de volta para a realidade. Albus, em sua subconsciência, informa que ele restaurou as emoções e memórias de Shenua, que estavam perdidas, mas intactas dentro do Dominus. Além disso, sua morte não precisará acontecer, visto que o Dominus exige apenas um sacrifício. Satisfeito em fazer isso por sua irmã, o garoto parte dessa para melhor, sendo agraciado com um lindo sorriso no processo. A aventura termina com Shenua desaparecendo e com os acontecimentos de Eclésia sendo esquecidos no tempo. Para o mundo exterior, nada nunca aconteceu aqui. Quase como se forças maiores estivessem trabalhando para esconder sua negligência. É interessante de se notar que, ainda que este jogo seja confirmado como canônico da boca do próprio Koji, ele não estava incluído na linha de tempo oficial que funciona de espinha para esse vídeo. Seria essa uma forma de reforçar que esses eventos foram esquecidos ou até mesmo apagados? Vai saber, né? Eclésia se foi, ficando apenas como uma memória na cabeça daqueles que conheceram a organização naquela época. As forças de Drácula continuam aparecendo, sacerdotes malditos continuam sequestrando mulheres inocentes e o mal está sempre rodeando Valáquia, visto que esta é a terra do vampirão. E aí? Qual é o Belmont pós-Shenua que vai cuidar das coisas nesse período? Teoricamente, a vila é composta de parentes distantes, então talvez saiu algum proto-caçador daquele povão, certo? Curiosamente, não. Como dito anteriormente, o período pós-Symphony of the Night não contém nenhum membro da família e coube à humanidade aprender a se defender sozinha, e sem o potencial do chicote. Mas pera lá, chicote? O que aconteceu com o Vampire Killer? Sumiu? Como também esclarecemos, Richter transferiu o chicote para outra família, os Morris. Os Morris são uma linhagem dos Belmonts que atuaram durante o período em que a Terra perdeu seus protetores. Eles começam diretamente de Trevor Belmont, emprestando um sobrenome do clássico livro de Bram Stoker. Essa família passou a se tornar mais importante para a linha do tempo após os eventos de Symphony of the Night, e possuem habilidades de combate equivalentes a qualquer Belmont. Richter esperava que eles guardassem o chicote até que a próxima geração da família principal pudesse empunhá-lo novamente. Até o momento de postagem desse vídeo, não se sabe exatamente o porquê de Richter ter de se livrar de seu chicote, mas aconteceu alguma coisa além de simplesmente vergonha, e no fim do dia, a ferramenta se viu longe de seus mestres originais. Muito bem, com o riozão fora de cena, resta a humanidade fazer reza brava pro capeta não aparecer, e como vocês já devem saber, isso não funciona nem um pouco.
Entre o período de Order of Ecclesia e Castlevania Bloodlines, sabemos que a ameaça do Drácula voltou uma vez mais para atormentar a humanidade, sendo impedido por ninguém menos do que Quincy Morris, um cara que quase nunca é lembrado devido a este nunca ter recebido seu merecido jogo. Mas, Master Alucard, Quincy Morris é o cara do livro do Bram Stoker, aquele famoso conto do vampiro de 500 páginas, onde 360 delas são cartas ou rastros de um diário que seriam melhor utilizadas como guardanapo. Quer dizer que Castlevania se passa no universo de Bram Stoker? Não passa. O Koji canonizou Bloodlines, e Bloodlines meio que deu um Derege Johnson aí nessa parte. É aquela coisa, né? Se pode o fucking Drácula, por que não pode o Quincy Morris do mesmo livro? Ele pegou o que queria e ignorou o resto, porque o livro é domínio público e todo mundo usa como quer. Só que, ao canonizar o texano, nosso bigodinho também aproveitou para dar uma enriquecida em como as coisas funcionam. Lembram quando eu falei que só a Vampire Killer pode matar o Drácula? Pois é, até aí a regra continua firme. Só que essa arma é meio ciumenta e prefere seus antigos donos. Se o Pedrinho da Rua 3 pegar o chicote para dar uma sova no Drácula, ele vai se deparar com uma ferramenta normal que não é exatamente a coisa mais prática de se usar em combate. Isso acontece porque seu poder só responde na mão dos Belmonts. A única maneira de acessá-lo é através de um ritual realizado pela família Lecard, também descendente dos Belmonts, que logo vou falar a respeito. Desbloquear o poder do chicote vem com um perigoso custo para aqueles que se arriscam a tentar. Cada chicotada drenará um pouco da energia vital do usuário, como se o próprio chicote estivesse quebrando os limites daquele que o brande, para que a pessoa possa fazer o mesmo que os Belmonts. O uso prolongado da arma drasticamente reduzirá a vida daquele que a estiver portando, servindo apenas como um último recurso contra as forças do mal. Mas ei, nesse cenário, a Vampire Killer estará 100% tunadona, podendo assim derrotar o Drácula como se estivesse na mão de um caçador da família principal. Eu falei tudo isso até agora porque não se sabe se o Quincy morreu em decorrência de usar o chicote. A história diz que o herói subjugou o Drácula. E assim, subjugar o Drácula, a Konami também faz, visto que ela não lança jogo novo. Então esse linguajar é meio frouxo. Ele derrotou o vampirão, beleza, mas será que ele usou o chicote o tempo todo? Ou será que a maior parte do tempo foi isso aqui? Boa noite. Matem ele! Amém. E aí, como é que ficou? Imagina que baleira seria um cowboy caçador de vampiro. O homem pode sonhar, né não? Mas eu trouxe essa conversa porque a própria história cria dúvidas sobre se Quincy sabia das consequências do chicote, levantada pelo próprio netinho dele. Se Quincy sabia, por que não informou as gerações futuras? Se ele não sabia, por que ninguém se perguntou sobre a morte prematura dele? Um fax recém-descoberto de Castlevania Bloodlines traz muitas informações interessantes, uma delas sendo que Quincy morreu no combate contra o Drácula. Isso explicaria ele não saber nem contar para gerações futuras sobre o problema do chicote. Só que, mais tarde, um certo personagem que deveria ter 5 anos de idade quando Quincy supostamente morreu, diz que ele era excepcionalmente forte, mas bondoso. Ou esse personagem é um prodígio da memória, ou a história sofreu um retcon para que Quincy tenha vivido um pouco mais. A dúvida do tal netinho, que passa completamente sem resposta, e a lembrança desse outro personagem sustentam a possibilidade de que os desenvolvedores planejavam desenrolar melhor essa história aí. Não era só um papum, Quincy morreu e acabou. De qualquer maneira, existia um episódio onde um Morris impediu o vampiro de dominar o mundo. A informação sobre esse cara é bastante escassa, mas é canônica. Mal sabia ele que seu filho teria de vestir as botas para este mesmo cenário anos depois. Finalmente, nos aproximamos de uma era um pouco mais moderna em Castlevania, que eu gosto de chamar de Era Sombria para esse universo, visto que os Belmonts ainda estão de férias em Acapulco e cabe à família Morris continuar segurando o tranco para que tudo não vá pra cucuia. Castlevania Bloodlines, que você deveria jogar se não jogou, é o game que introduziu todo esse negócio de Morris e Lecard, visto que ambos são os protagonistas jogáveis dessa aventura. A história de Bloodlines acontece em 1917, com seus eventos iniciados por causa de uma desgraçada chamada de
Elizabeth Barclay, uma vampira que se diz sobrinha do Lorde Drácula, morta no início do século XVII, mas que retornou nessa época. Se você tá achando o nome familiar, é porque ela é a tal Condessa Sangrenta histórica, a própria Elizabeth Bathory, adaptada para Castlevania e com o nome rocambolizado pela tradução. A história também envolve uma bruxa, Drolta Tsuentis, que se veste muito parecida com uma certa entidade esquelética presente em quase todo Castlevania. Ela trabalha ao lado da vampira para executar um plano absurdamente maléfico, manifestar o ódio no coração dos homens através da maior guerra que a humanidade havia visto até então. Para isso, ela assassinou o príncipe herdeiro da Áustria em 1914, colocando em andamento os eventos que conhecemos atualmente como a Primeira Guerra Mundial. Depois, ela saiu em uma expedição para reunir as almas dos mortos como sacrifício para seu titio. Mas por que ela fez isso tudo? Bem, se há maldade no mundo, há espaço para o Drácula voltar, certo? Afinal, seu retorno é inevitável. Então, imagina uma guerra mundial com milhares de pessoas morrendo em todos os países, com o caos dominando a tudo e a todos. É tipo preparar uma festa para o capeta voltar. Ambiente perfeito. Isso obriga os Morris a novamente tomarem a frente da batalha. Porém, visto que Bloodline se passa 20 anos após o capítulo de Quincy e ele muito provavelmente morreu no combate contra o Conde, dessa vez não é ele que serve de muralha para as forças de Drácula, e sim seu filho John. Logo, cabe ao Morris Jr. tomar as dores da humanidade e seguir adiante por uma jornada pela Europa. Mas alto lá, ele não está sozinho. Ao seu lado encontramos ninguém menos do que Eric Lecardi, um espanhol gostosão que utiliza uma lança de origem bastante curiosa. Mas quem é que é esse bonitão que faria inveja até mesmo no Vega do Street Fighter, hein? Assim como John, Eric é descendente dos Belmonts e ele tá aqui, basicamente, por uma vendetta pessoal provocada pela Senhorita Barclay. Eventualmente, ele retornou para casa e após longa viagem, se deparou com sua noiva vampirizada. Horrorizado, Eric sabia que não tinha mais volta para ela. Sua mulher conseguiu trocar algumas últimas palavras, morrendo pacificamente em casa algum tempo depois. A morte dela acendeu uma chama dentro do espanhol, abrindo passagem para que o amante das artes tomasse a lança misteriosa guardada no templo de sua família e vestisse o manto que antes havia rejeitado, o de um caçador de vampiros. Diga-se de passagem que fazer o que a mulher de cabelo verde fez mais do que incentivaria Eric a querer catar ela na porrada, né? Mas independente disso, Eric viria a trabalhar com John de qualquer forma porque a família Lecardi guarda o segredo da liberação do poder do chicote. Seu sangue age como uma chave para que a arma possa ser usada efetivamente pelos Morris. Será que Alucard tem algo a ver com esse segredo? Foi ele que passou a lança com seu nome para essa família, para que ela pudesse complementar a força do chicote. Mas, até o momento, vamos presumir que não. Essa arma lendária é outro grande mistério de Castlevania. Durante a Era Sem Belmonts, ela foi entregue ao clã Lecardi pelo próprio meio vampiro. Até hoje não se sabe exatamente qual é o poder encravado nesse negócio, mas dá pra se presumir que não é pouca coisa não. Ela não chegaria a matar o Drácula, visto que esse não é o papel dela, mas com certeza seu poder é maior do que uma ferramenta de combate tradicional. Unidos por objetivos similares, Lecardi e Morris atravessam a Europa inteira atrás de pistas de Elizabeth, trilhando seu caminho de destruição causado pelos eventos da Primeira Guerra Mundial. Um detalhe que eu sempre achei bonitinho em Bloodlines é que a aventura começa justamente no antigo castelo do Drácula, onde Quincy provavelmente lutou no passado. É o lugar mais óbvio a se procurar, né? Mas não! Elizabeth, Morte e Drácula são encontrados na Inglaterra, terra do chá e de facadas aleatórias na rua. Não há grandes detalhes ou explicações de como a batalha destes dois ocorreu oficialmente, se ambos lutaram com a Elizabeth e o Drácula ou se eles se separaram. Porém, como já falei no meu vídeo do Bloodlines, gosto de imaginar que Eric ficou para se vingar da vampira maldita e John seguiu adiante para chicotear o vampiro de volta pra tumba. Não sei se condiz com a visão do nosso bigodinho, mas sério, dá um tique
tiquinho de alegria pro loirinho, vai. Faz ele descer a lança na peituda de cabelo verde. Ela merece e ele também. O que importa é que, pelo menos até o momento deste vídeo, a família Bartley parou de encher o saco e o Draculão foi vestir o paletó de madeira. Morris sai vitorioso, provando que sua linhagem é mais do que capaz de enfrentar as forças do mal. O que ele não esperava é que a ressaca do chicote ia chegar um dia. John Morris is fucking dead. Morreu, foi de base, adios kid. Causa da morte, Vampire Killer. Deixou um filho, ao menos que se sabe. Jonathan. Não sabemos o nome de sua esposa e nem onde e como foi enterrado. Sem Morris na jogada, sobrou pra quem cuidar do nosso planeta Terra? Pro velho Eric Lecard, que, felizmente, conseguiu usufruir de alguns anos de paz e felicidade, visto que ele casou novamente e até teve duas filhinhas, Stella e Loretta. Apesar de Jonathan ter crescido uma época com seu pai, John infelizmente sofreu as consequências de ter utilizado o chicote. A parte mais trágica dessa história toda é que nenhum dos dois guerreiros sagrados sabiam dos possíveis efeitos colaterais que a arma causaria até depois que eles derrotaram o Drácula e perceberam que John estava demorando demais para se recuperar. Isso nos faz erguer a famosa sobrancelhinha de dúvida. Como assim eles não sabiam dos efeitos do chicote? E o Quincy? Pois é, como dissemos antes, se o que sabemos sobre o Quincy continua canônico, então ele morreu na luta contra o Drácula e jamais passou o conhecimento adiante, tornando John a primeira vítima real dos efeitos do chicote. Com isso, sobrou pro Eric. E, num horrível dia em plena Segunda Guerra Mundial, adivinha só o que voltou para incomodar? Exatamente o Castelo do Cramunhão. Como se uma força maligna suprema no mundo já não fosse o suficiente naquela época, né? O que é diferente, até mesmo curioso nessa situação, é que o castelo meio que volta tímido, se é que isso faz sentido. Ele aparece misteriosamente, mas sem um grande anúncio do Lorde das Trevas. Isso se dá graças ao novo vilão da área, Browner, um pintor habilidoso que perdeu o tesouro de sua vida, no caso, suas filhas, durante a Primeira Guerra Mundial. Sua fúria despertou poderes mágicos dentro dele, literalmente o transformando em um vampiro na base do ódio. Já foi provado na lore de Castle que vampiros podem ser transformados de múltiplas maneiras. Essa é só mais uma. E imagina só que foda botar no seu currículo: virei vampiro na base do ódio. Absolutamente chade, né não? A parte surreal nessa história toda é que Browner não é um vampiro fuleira não. O cara tem poder suficiente para dominar o castelo do Drácula para si próprio, utilizando sua magia através de poderosas pinturas. Com o castelo dando sopa, novamente ergo a questão: sobra pra quem? Pro coitado do Eric, que não tem um sossego nessa vida. Deixando suas duas filhas em casa, Eric munici de sua lança e invade o castelo de Drácula para investigar o que raios está acontecendo. Uma atitude um pouco precipitada, mas necessária, visto que não tem mais ninguém para fazer isso. Chegando lá, nosso loirinho sofredor sofre mais um pouco nas mãos de Browner, que é forte demais até mesmo pro habilidoso lanceiro que há alguns anos havia ajudado a derrotar o exército de Drácula. E, seja por ironia do destino, ou simplesmente porque os escritores odeiam o Eric, suas duas filhas resolveram desobedecê-lo, seguindo o pai quando percebem que ele está demorando demais para voltar. Isso desperta uma loucura inexplicável em Browner, fazendo-o acreditar que Stella e Loretta são reencarnações de suas falecidas filhas, levando a tomar a decisão de adotá-las à força. Eric Lecard é então assassinado na frente das garotas, realizando um ritual com suas últimas forças para não perder sua vontade própria dentro do castelo. Caso contrário, há uma chance alta que ele se tornasse um espírito assombrado. Isso prende sua alma à estrutura maligna, impedindo que este possa clamar por ajuda. Agora, resta apenas esperar. Sem nenhum Lecard à vista, cabe novamente à humanidade confiar a vitória nas mãos da família Morris.
Aliás, falar da história de um jogo bom direto pra outro é um dos prazeres pequenos da vida que a gente tem que aproveitar, não concorda? Porque enquanto a gente tá aqui aproveitando, Eric tá lá, preso no castelo do vampiro desgraçado que se recusa a morrer de uma vez por todas. Maldito seja! Mas há algo diferente dessa vez. O castelo de Drácula voltou, seus lacaios estão perambulando pela região, mas não há exatamente um sinal de que um Lorde das Trevas está comandando as coisas, mesmo com a estrutura pulsando por pura energia maligna. Como já narramos, isso é porque Browner está no comando do negócio. Ele selou a Sala do Trono com o poder de suas pinturas, separando o controle de Drácula do restante da estrutura. Algo bastante curioso que mostra que até mesmo o Lorde das Trevas tem regras a obedecer. Para não dar passos maiores do que a perna, vamos focar no que importa pro momento. Jonathan Morris, um jovem de apenas 18 anos, filho do João Morre lá do Bloodlines. Com o castelão dando sopa por aí e sem ninguém mais para resolver o assunto, cabe a ele e a sua colega Charlotte Aulin, parente distante do clã Belnades, cuidar desse assunto. O jovem Morris herdou a lendária arma dos Belmonts, assim como aconteceu com seu falecido pai. Porém, este não consegue usar e tampouco entender o tal poder do chicotão. Para ele, a Vampire Killer simplesmente não funciona, agindo apenas como uma arma normal. Para complicar ainda mais a situação, Jonathan foi levado a acreditar que seu velhote morreu devido a ferimentos causados durante a batalha contra Drácula, mostrando que o segredo que os Lecards carregam é guardado a 7 chaves e um captcha bem caprichado. Ainda assim, a duplinha compartilha de um espírito bastante heróico que casa perfeitamente com os diálogos bastante energéticos que esses dois demonstram durante o jogo, mesmo que isso signifique invadir um castelo demoníaco lotado de criaturas do mal. E hey, quem raios vai dizer não pro Jonathan? O John? Mas a gurizada se vira bem. Charlotte é poderosa e o Jonathan não fica para trás não, visto que ele recebeu treinamento de combate como de tradição da sua família. Como falei antes, Eric está preso neste castelo, e os dois jovens não tardam a encontrá-lo na sua pequena saletinha. Durante a história de Portrait, nosso espanhol loiro que não é mais tão loiro acaba servindo de figura mentora principalmente para Jonathan, ajudando-o a aperfeiçoar suas técnicas ao mesmo tempo que revela o que ele conseguiu entender de toda essa situação. Porém, como ele está preso ao local que ele fez o ritual, cabe aos jovens ligarem os pontinhos enquanto exploram as coisas. Como esperado, durante uma das expedições pelo lugar, a Dona Morte dá as caras de novo. Sabe o que é o mais surpreendente? Pela primeira vez, ela parece genuinamente confusa com o que raios está acontecendo, sabendo até menos do que os próprios humanos que estão invadindo o lugar. Ela não faz ideia de quem seja Browner e parte numa missão própria para tentar entender o porquê o castelo está de pé sem o manda-chuva. Para não ficar para trás, a Jess e o James de Castle saem por aí atrás de mais informações, logo se deparando não só com Browner, mas com as filhotas de Eric também, agora transformadas em vampiras. Sua existência finalmente se torna conhecida e pouco tempo depois, perigosa, visto que Stella até tenta matar o loirinho em batalha. Por estar sozinha, nossos protagonistas acabam levando a melhor no confronto, conseguindo abocanhar um misterioso pingente que a garota perdeu no chão. Uma foto dentro do penduricalho revela Eric junto das meninas, mas só ele. Vamos esperar que o coitado também não tenha perdido mais uma mulher, porque o cara azarado. Ao ser indagado, ele abre o jogo, revelando sua verdadeira identidade para Jonathan, divulgando o plano de Browner e, o mais importante, ele finalmente conversa sobre os segredos em relação a Vampire Killer e sua relação com a morte de John. O garoto fica confuso, perguntando para Eric o motivo dos Belmonts terem passado essa bomba para sua família. Em troca, ele recebe uma resposta envolvendo a profecia sobre o retorno do Drácula em 1999, afirmando que nossos colegas caçadores não podem tocar no chicote até lá. O fantasma não entra em mais detalhes e o mistério continua. Tudo o que importa é que até lá ainda vai ter servos do mal enchendo o saco que precisam ser parados. Só que isso eleva outra questão. Os servos do mal da vez são as duas filhas de Eric, e as duas se transformaram em vampiras. Será que a árvore genealógica dos Lecards vai acabar por aqui? Não se a nossa companheira Charlotte puder ajudar. Durante uma busca no castelo, a garota aprende sobre uma magia de purificação vampírica, algo que não havia sido visto até então. A gente pode acreditar que ela estudou, ou acreditar que virou um sapo e achou a magia dentro de um quadro. Ou não, vai ver a magia de purificação, é só um Ave Maria dito com bastante força de vontade, vai saber. Isso não importa porque é hora de botar as duas vampirinhas em seus devidos lugares. Com um pouco de trabalho em grupo, o feitiço funciona e Stella e Loretta voltam a se tornar humanas, revelando que elas conhecem o ritual que libera o verdadeiro poder da Vampire Killer. Lembra
Lembramos que Eric também conhece, mas não pode realizar devido à promessa que fez para seu falecido amigo e porque, bem, basta olhar para ele, né? Como vocês já sabem, filho de peixe, peixinho é, e Jonathan não quer ser classificado como peixe pequeno. O bicho abraça a ideia de liberar o poder do chicote, finalmente revelando um pouco do mistério por trás do ritual. Usando as forças das duas meninas, o jovem Morris enfrenta uma recordação do chicote que contém uma espécie de ilusão do último Belmont que brandiu a arma contra o mal. Neste caso, é ninguém menos do que nosso menino Richter, que passou o chicote adiante antes de desaparecer da face da Terra. É assim que a gente sabe que Richter foi realmente o último Belmont desde 1800. O ritual envolve uma batalha de habilidades entre os dois caçadores, forçando Jonathan a provar que ele é digno de carregar esta poderosa arma. Cabe a ele mostrar que seu coração está no lugar correto e que sua concentração está afiada. As tortadas na cara são opcionais. Como a gente tá falando do moleque que tem a determinação para aguentar a Charlotte tagarelando na orelha dele de manhã até de noite, é mais do que óbvio que Jonathan consegue vencer a ilusão, ou ao menos lutar o suficiente para se provar capaz. Nas palavras de Richter Belmont, I'm counting on you. com o ritual concluído, está na hora de quebrar a magia de Browner, que até o momento é efetivamente o mestre do castelo. Mas antes, eu quero tirar uma dúvida que pode ficar presa na cabeça de alguns de vocês. O Jonathan usar o chicote também vai deixar ele mais fraco após o uso prolongado, certo? Certo, a resposta é sim. Só que nesse caso em especial, temos que lembrar que o garoto basicamente recebe chicotão a 2 passos da sala do trono. Mesmo que a arma use um pouco da sua energia vital, isso nem sequer se compara às grandes distâncias que seu pai teve que viajar. Lembre-se, John viajou a Europa inteira descendo a lenha nos lacais de Drácula e Elizabeth. O que comprometeu sua saúde foi o uso mais do que prolongado dessa arma. Usar um pouquinho não tem tanto problema, só não aplica essa lógica para drogas. Aprimorado com uma força descomunal e acompanhado por Charlotte, Jonathan quebra toda e qualquer barreira imposta por Browner, finalmente ficando cara a cara com aquele que causou tanta dor para a família Lecard. Como falei antes, a motivação do cara para fazer tudo isso se deve à perda de suas filhas, e o desespero fez se iludir que as meninas do Eric são uma reencarnação das suas próprias. Jonathan derruba o vampiro Gaga, mas quem manda ele pintar no colo do capeta é a Morte, que aparece para roubar a kill. Browner fora do caminho acaba trazendo outro problema. A sala do trono, antes separada do restante do castelo, tem sua barreira removida, facilitando para Caveiruda restituir o verdadeiro dono do pedaço. Os dois jovens se apressam, encontrando a esqueleta fedida, dando backup para o Lorde Demônio. Finalmente essa caveira desgraçada tá fazendo jus ao seu título de protetora, né? A batalha final acontece, que é bastante legal caso você não tenha jogado, e, felizmente, nossa duplinha de jovens leva melhor. Charlotte e Jonathan conseguem impedir Drácula e a Morte trabalhando juntos, provando novamente que a família Morris e seus aliados são guerreiros fantásticos que não devem nada se comparados aos Belmonts. O castelo desaba e a luz do sol novamente sinaliza a vitória da humanidade. Eric dá um último alô para suas filhas antes de finalmente seguir pro além, e todos saem em busca de Vincent, um padre que eu não falei até agora, porque ele tem tanta importância para a história de Castlevania quanto o esqueleto barman que aparece numa sala secreta. Hora de um merecido descanso. Ou não, visto que o mundo ainda está em plena Segunda Guerra. Partiu trabalhar pro Drácula não nascer de novo no final de semana que vem. Portrait of Ruin marca o último confronto entre heróis que existiram durante a ausência dos Belmonts e o Lorde das Trevas Drácula. Com exceção de Shanoa, o que eles tinham em comum é que todos estavam ligados ao clã lendário. Mesmo quando a família do Chicote desapareceu, seu sangue continuou a retornar de alguma forma para se opor às trevas. Então, antes de prosseguirmos, que tal darmos uma olhadinha breve na história dessa galerinha? Isso serve de revisão também, caso você queira refrescar sua memória de algum tópico anterior. O primeiro Belmont documentado na linha do tempo foi Leon, que perdeu sua noiva graças ao vampiro Walter. Com a criação do Vampire Killer, ele conseguiu destruir o vampiro, iniciando o destino que acompanharia sua família por quase 1000 anos. Não sabemos como a linhagem dele continuou, mas o fato é que continuou. O segundo Belmont conhecido foi Trevor. 400 anos depois de Leon, este se uniu a 3 outros heróis e utilizou o chicote do seu ancestral para destruir Drácula pela primeira vez. Esse feito restaurou a fé do povo nos Belmonts que, naquele ponto, haviam sido exilados por medo dos seus poderes. Trevor e Sypha tiveram filhos e é aqui que a família Morris tem início. A gente até sabe o nome desses filhos, mas como estão em um documento que pode já não corresponder aos fatos, é melhor deixar essa parte em branco.
Já já tocamos no assunto. O terceiro Belmont notável foi Christopher. 100 anos depois de Trevor, Chris esmagou as ambições do Conde mais uma vez. Infelizmente, o pesadelo só estava começando. Lembra do morceguinho que saiu voando lá no final? Era o vampirão sobrevivendo ao encontro. 15 anos depois, ele manipulou Soleil, filho de Chris, para tentar reviver seu corpo. A história se repetiu, com o caçador saindo para resgatar seu filho e finalizando o trabalho de chutar a bunda do vampirão de verdade dessa vez. É durante a era deste Belmont que nasce a lenda do Drácula. O quarto caçador foi Simon. Quando o Conde retornou, ele invadiu o Castelo Demônio sozinho, como seu ancestral lendário fez, e destruiu Drácula ainda no primeiro combate. Porém, ele foi amaldiçoado, fazendo seu corpo se deteriorar e tornando uma pessoa odiada pelo povo. Através da sua fibra inquebrável, Simon desfez a maldição, impedindo um possível retorno do vampiro. O quinto chicoteador foi Just. Descrito como um prodígio, ele é neto de Simon e foi o Belmont a herdar o chicote mais cedo, apenas 16 anos. Ele também era capaz de usar poderes mágicos graças ao sangue Belnades correndo nas suas veias. Just não lutou contra o Drácula, mas, ao quebrar o controle das trevas sobre seu amigo Maxim, ele efetivamente impediu que o vampiro retornasse na sua era. Uma coisa rara de se ver nessa série. O sexto herói foi Richter, o Belmont destinado, famoso por ser o mais forte do clã até aquele ponto da linha do tempo. Ele enfrentou uma ressurreição perfeita do Lorde Drácula e, junto de Maria Renard, subjugou o demônio. É importante ressaltar novamente que Maria tinha uma ligação de sangue com os Belmonts e, depois dessa batalha, Richter recebeu a menina na família como irmã adotiva. Round of Blood foi o primeiro jogo da série a introduzir a ideia de parentes ramificados da família central. Depois de Richter, o chicote foi transferido para a família Morris por motivos incertos e o clã lendário desapareceu. Porém, antes de vermos qualquer Morris em ação, os eventos de Order of Ecclesia nos mostram que a árvore dos Belmonts tinha muito mais galhos do que anteriormente imaginado. Nikolai, um padre, foi guiado em um sonho para construir uma vila no meio do nada, e é deste local onde diversas pessoas de vários caminhos da vida começaram a se reunir. 13 aldeões, todos atraídos para a terra onde o Drácula dorme, graças ao seu parentesco distante com os Belmonts. Mesmo sem o conhecimento do paradeiro da linhagem principal, sabemos que o sangue dela persegue o mal. Lembre-se, é graças a esses parentes distantes que Shanua conseguiu derrotar o Drácula, pois sua força a ajudou indiretamente. 100 anos depois de Richter desaparecer, Quincy Morris toma o chicote místico transferido à sua família para impedir Drácula mais uma vez. Quincy é o primeiro Morris da linhagem iniciada por Trevor Belmont que a gente teve notícia oficialmente. Lembra que eu disse que a gente até sabe quem eram os filhos de Trevor? Devemos isso ao Fact de Bloodlines, o documento de 94 que referenciamos algumas vezes nesse vídeo. Ele mostra uma série de filhos, filhas, irmãos e primos que nunca vimos em nenhum outro lugar da série inteira. Até o Van Helsing, sim, aquele mesmo, seria um parente da família Belmont. Só que apesar disso tudo ser muito curioso e interessante, é como eu disse antes, esse documento provavelmente não persiste como verdade absoluta hoje em dia, até porque algumas dessas datas e parentescos não conferem com o que a gente sabe hoje. Portanto, apesar de ser extremamente plausível que a família Morris tenha iniciado do casamento entre um homem Morris e uma mulher Belmont, a gente não pode dizer que eles foram Roy de Morris e Anne Belmont. Desculpa aí, Gerhardt, que morreu misteriosamente. Sua morte vai continuar um mistério. Depois dessa ladainha toda, vem o John Morris, filho de Quincy. Ele destravou o poder do Vampire Killer e repetiu o feito do seu pai 20 anos depois. Apesar da tragédia que ocorreu graças à sua morte pelo chicote, o ponto mais interessante de sua história é a introdução da família Lecard, através do loirinho sofredor Eric, que é um elemento chave no tal destravamento. A primeira evidência que conhecemos sobre a família Lecard ter sangue dos Belmonts vem de uma revista antiga da Konami que chama os Lecards de parentes distantes, mais ou menos como os aldeões de Order, mas em Judgment o parentesco deles parece ser mais acentuado. O conflito de Eric é sua família não ter sido escolhida para guardar o chicote, como se, em sua visão, os Lecards fossem tão importantes na linhagem quanto os Morris. Infelizmente, nós não sabemos de que ponto na árvore dos Belmonts começa a linhagem dos Lecard, mas sabemos para onde ela vai. Enquanto John teve Jonathan, Eric teve as irmãs Stella e Loretta, e, de uma delas, surgiu uma linha que levou a outro personagem que vamos discutir daqui a pouco. John morreu.
mas sua família continuou através de Jonathan, seu filho. Com a ajuda de Charlotte e Aulin, ele foi o terceiro Morris a derrotar o Rei Demônio e o último do qual temos notícia. A tagarela Charlotte não tem relação com os Belmonts, mas sim com a família Belnades, que seguiu seu próprio caminho por fora de Saifa, aquela mesma que casou com o Trevor. Iga só disse que Charlotte é parente distante dos Belnades, mas ela é descrita como potencial arma final contra o Drácula, o que me deixou bastante incrédulo quando li. Mas ei, serve pra provar que tem caçador forte pra burro naquela região. Finalmente, tudo isso nos traz ao final da linhagem dos Belmonts que conhecemos até o momento. Depois de 200 anos de sacrifício de parentes, um descendente do clã desaparecido surgiu para recuperar o chicote da sua família e acertar as contas com Drácula de uma vez por todas. Hora de falar do Belmont mais poderoso de todos os tempos. No ano de 1999 e 7 meses, dos céus virá o grande rei do terror. Ele trará de volta à vida o grande rei dos mongóis. Antes e depois da guerra, reinará com felicidade. Essa profecia foi feita por Nostradamus, um personagem histórico real, e ela é o pano de fundo para um dos eventos mais importantes de Castlevania, a Batalha do Castelo Demônio de 1999. Existem pouquíssimos detalhes sobre este episódio, que até hoje vive apenas de referências e linhas de diálogo. Vai ver que o negócio é tão do balacobaco que a tecnologia para representá-lo ainda não existe. Excepcionalmente neste capítulo, a gente escolheu comentar todo o contexto ao redor dele antes de servir o prato principal. Amarre o cinto porque essa toca de coelho é bem mais funda do que só o Drácula morreu e acabou. 1999 é um capítulo que é canonicamente citado pela primeira vez em Area of Sorrow, mas menções de sua existência podem ser traçadas por vários anos antes. A equipe do Iga já estava idealizando a Guerra Lendária desde pelo menos a época do Symphony. A premissa é simples. Nostradamus previu que o demônio Drácula ia voltar em 1999 e haveria uma batalha final entre ele e a humanidade. Mas, ao invés de fazer esse capítulo de maneira linear, a turminha do Koji viajou para o futuro, depois para o passado, mas não para a desgraça da batalha, resultando neste episódio fantasma. Como já sabemos, a Konami chutou El Cowboy Bigoda pra fora, e o ponto mais esperado da cronologia ficou lá largado, virando outra luta que a gente não viu. Com isso em mente, fica pra nós juntarmos os caquinhos e montar esse vitral. Anteriormente, citamos Nostradamus, esse doidão do século XVI. Ele era um apotecário, uma espécie de farmacêutico que, em vez de vender Doralgina, vendia umas receitinhas caseiras e umas paradas duvidosas. Apesar da profissão, sua fissura mesmo era com previsões, e não do tipo que disse vai chover amanhã. Em 1555, ele publicou um livro chamado As Profecias, um negócio tão cheio de firula que parece até um gato andando no teclado para digitar coisa aleatória. Só que, de tudo dito lá, uma coisa em especial é relevante para a história de Castle, a profecia do Rei do Terror. Essa passagem, que foi o motivo de muita criança e adulto molhar a cama no final dos anos 90, diz que, no 7º mês de 1999, um grande rei dos mongóis vai retornar para começar uma guerra feliz. E, peraí, que negócio é esse de guerra feliz? O que o Drácula tem a ver com os mongóis? Como que um negócio confuso desse acaba descrito como a grande profecia de Nostradamus em Castlevania? A maior parte do mundo nem conhece isso aqui. Pois bem, esse velho safado é apenas a ponta do iceberg. Acontece que a profecia, originalmente francesa, foi traduzida para diversos idiomas de formas diferentes, às vezes com várias interpretações até mesmo dentro de um idioma só. Guerra que reina com felicidade, Marte reinará por boa sorte. Rei dos mongóis era Angolmois, que soa francês, mas é uma palavra inventada. Ah é, tem essa ainda. Muito do que o cara escreveu são palavras que não existem, e que as pessoas espremem para tentar extrair algum sentido. O cara me mete um uvo voé 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 e Deus nos acuda com cada tradutor inventando coisa em cima disso tudo. Isso nos traz de volta ao ponto. O que qualquer coisa aqui tem a ver com Castlevania? Ora, mais do que você imagina. Essa profecia também foi parar no Japão. Lhes apresento esse autor japonês aqui, do qual você provavelmente nunca ouviu falar. Tsutomu Ben
Goto veio de uma família cristã que acreditava em profecias bíblicas. Ele cresceu, se tornou um autor e jornalista e, a princípio, vivia uma vida normal. Mas o jogo virou quando esse cara ficou interessado em escrever sobre ocultismo, desenvolvendo interesse no velho Nostradamus, especificamente na profecia de 99. Então, em 1973, ele publicou um livro sobre ela, chamado Nostradamus no Diogen, ou A Grande Profecia de Nostradamus. A coisa já começa a se desenhar, né? Onde tem fumaça, tem fogo. Esse livro foi lançado em uma época onde a crise petrolífica de 73 despertou preocupação no povo japonês com a poluição do ambiente, e ele reinterpretou a profecia para ser justamente sobre isso. O descuido do homem com a natureza e sua obsessão pelo poder nuclear iria condenar a humanidade à extinção em 1999. O livro se tornou um best-seller e teve impacto social imediato, dando início ao que foi chamado de boom de Nostradamus no Japão, gerando sequências para seus trabalhos, reedições e até mesmo um filme que eu não assisti ainda e nem vou, porque 1999 já passou e eu tô bem vivo. O que importa é que o trabalho desse cara influenciou demais a cultura popular japonesa e mesmo hoje ainda é possível encontrar essa influência. Finalmente, isso nos traz de volta pra Castle. Já tava ficando com cara de documentário da Discovery, né não? Em 1997, quando os desenvolvedores de Castle falaram pela primeira vez sobre a Batalha de 99, o tal boom de Nostradamus estava nas alturas. A inspiração deles não foi exatamente a profecia como escrita por Nostradamus, mas sim a interpretação de Ben Goto dessa profecia, que se tornou imensamente popular no Japão. E hoje, isso não é mais uma coisa que a gente acha, uma coisa que a gente sabe porque o Mario já foi lá confirmar com o Curry the Kid, um cara que estava envolvido com Castlevania desde Area of Sorrow. O problema é que o Mario ficou tão animado em ser respondido que ele acabou deletando a própria pergunta, mas a resposta do Sr. Curry ainda tá ali pra gente conferir. E o tal livro não fica só em interpretar a profecia não, viu? Ele diz muita coisa curiosa, e lá pelo final, argumenta que ela poderia ser evitada através da prática da filosofia oriental como contraponto ao pensamento determinista cristão. Como será que interpretaram isso em Castlevania, hein? Acho que agora sim é hora de a gente servir o prato principal. Era uma vez a Terra do Sol Nascente. Lá existe uma lenda sobre a deusa do sol Amaterasu e uma caverna celestial. Certa vez, Amaterasu e seu irmão, Susanoo, competiram e ela perdeu graciosamente. A competição não importa. O que importa é que Susanoo entrou em um estado de loucura, comemorando sua vitória de forma cruel. Dentre várias perversidades, ele destruiu os campos de arroz de sua irmã e esfolou vivo um cavalo sagrado, antes de jogar o corpo do bichinho para dentro do castelo dela. Amaterasu finalmente ficou louca de raiva, mas, ao invés de descontar no seu irmão desmiolado, ela decidiu se esconder em uma caverna para conter sua ira, tapando a entrada com uma pedra redonda e privando todo mundo de seu esplendor no processo. Com as trevas cobrindo o mundo e sem outra alternativa, os deuses começaram a fazer uma festa do lado de fora da caverna, para instigar a curiosidade de Amaterasu. E não deu outra. Quando a deusa abriu uma frestinha para olhar para fora, ela viu seu reflexo ofuscante em um enorme espelho de bronze posto ali pelos seus irmãos. Atordoada, eles a puxaram para fora, selando a caverna e devolvendo o esplendor solar de sua irmã ao mundo. Essa lenda é uma alegoria para os eclipses solares, sua capacidade mística de selar emoções negativas, e a origem dos poderes de uma família nova introduzida no enredo de Castlevania, a família Hakuba. Lá atrás, no pós-Symphony, eu disse que Alucard tinha saído em busca de uma forma de destruir seu pai permanentemente, lembram? Tó, tinha essa artezinha aqui naquela parte. Associou? Durante suas viagens, ele encontrou o templo dessa família, que tinha fortes ligações com a mitologia japonesa e conhecia uma forma de controlar os deuses através de eclipses solares. Para variar, não existe nada sobre como esse contato aconteceu ou como diabos um vampiro conseguiu convencer uma família shintoísta a ajudar na caçada contra o Drácula, mas o que importa é que deu certo. Eles concordaram em realizar uma cerimônia na Europa em 1999, a data que Nostradamus havia previsto para o retorno do Grande Rei do Terror e quando ocorreria uma guerra que seria o fim da humanidade. A profecia do velhote estava sendo levado tão a sério que, além do templo Hakuba, uma força militar e a igreja também estiveram envolvidos nesses preparativos. O número de entidades presentes para tentar evitar ou amenizar essa guerra é grande, quase como um reflexo dos eventos de Castlevania 3.
Todavia, tem mais alguém que também retornou nesse período. Depois de entregar o chicote para a família Morris e desaparecer por 200 anos, o clã Belmont ressurgiu em grande estilo, na forma de um jovem touradão de 19 anos chamado Julius Belmont. Seu ressurgimento é um mistério igual, se não maior, ao seu desaparecimento, mas, ainda assim, Julius tomou de volta o chicote que havia sido guardado pelos Morris por tanto tempo para realizar o destino do seu sangue. Com a presença de todo esse povo e o advento do eclipse solar, o palco estava montado. Assim como disse Nostradamus, a profecia se tornou realidade. Drácula retornou em 11 de agosto de 1999, e dessa forma... Peraí, agosto? Mas a profecia disse 7º mês, e eu não esqueci como se conta. Ou esqueci? Castlevania 1, 2, 3, 4, X, putz... Mas é bem isso, 7º mês, julho, igual o nome do Belmont da vez. Meu Deus, qual é a treta agora, Konjin Garashi? Vamos lá, esse é o último desvio que a gente vai fazer, e esse é curtinho. Você já tá sabe Deus quantas horas nesse vídeo, fica aí de boa e aproveita. A profecia do Nostradamus realmente diz 7º mês, em julho, mas a equipe do Koji pensou que seria muito mais legal se a grande batalha final fosse embaixo desse eclipse foda, que existiu de verdade. Foi falado no mundo inteiro na época e ocorreu justamente em cima da Romênia, o cenário de toda essa saga. Só que o tal eclipse não ocorre em julho, mas sim em 11 de agosto. Então, o que eles fizeram? Eles justificaram que 11 de agosto cai no primeiro dia do 7º mês do antigo calendário lunar japonês. Outro fato que realmente existe. Pois é, no universo de Castlevania, o 7º mês que Nostradamus está falando é o 7º mês do calendário lunar japonês. Os caras não dão ponto sem nó, né? Só são especialistas em deixar tudo confuso. Agora, de novo, com a presença da igreja, de um exército, do Templo Hakuba, do Alucard, de Julius e o advento do eclipse solar, o palco estava montado. Assim como disse Nostradamus, a profecia se tornou realidade. Mais uma vez, o mal que se alimenta da miséria da humanidade foi encarnado. Drácula retornou e, em 11 de agosto de 1999, foi travada a batalha decisiva entre a humanidade e as forças do caos. Soldados lutaram bravamente contra a Ordem Infernal, até que Julius Belmont, assistido por companheiros desconhecidos, finalmente ficou cara a cara com o Rei Demônio em pessoa. Blood of Belmont, risen from a footnote in history to infest my castle like vermin once more. Did you tire of forcing others to sacrifice themselves in your place? Unlike those selfishly sacrificed for your return, they gave their lives to give hope to the world. My blood has vowed to hunt you for eternity, but I have a promise of my own. No more sacrifices. This will be the last time. For them, and for you. Then, let this be the last time your loathsome name is remembered. I shall blot out the life in your eyes as the eclipse that overwhelms the sun. Now come, Julius Belmont. Esse deve ter sido o duelo mais esperado de Castlevania. Como não existe um jogo retratando isso, nós infelizmente só podemos imaginar os detalhes. Porém, tem duas suposições que eu quero comentar sobre este combate. A primeira é que é muito provável que o Drácula deste evento estava completamente ressuscitado e em seu poder máximo. O Conde Drácula que aparece em Castlevania Judgment está em seu poder completo, e foi trazido de um período onde ele já se lembra de Eric Lecarde. Em Portrait, que ocorre depois do Eric, a gente sabe que ele não estava em seu poder completo. Então, de onde pode ter vindo? Isso aí, de 99. Não acho que é à toa que tem um eclipse solar escondido no design da capa dele, mas isso aí é só uma suposição mesmo. Se depender de Judgment, Grant Dynasty não é acrobata, nem ladrão, nem pirata, ele é uma múmia. A segunda suposição é quase uma certeza. Julius era o Belmont mais poderoso de todos os tempos. Até alguns poucos anos atrás, os fãs tinham isso mais como uma suspeita, pegando coisas tipo isso aqui. Ou essa loucura aqui que é descrita em seguida como ele pegando leve. O cara fez isso com 55 anos nas costas. Esse idoso estava explorando o castelo do diabo desarmado.
Isso eram pistas do quão absurdo devia ser o poder dele no auge da sua juventude. Mas então, saiu Grimoire of Souls, e nele, Arikado diz que o Belmont que destruiu Drácula em 1999 era a culminação da força da história do seu clã. Eu não sei vocês, mas pra gente não resta dúvidas. Vamos explorar um pouquinho os poderes dele? Acho que assim dá pra imaginar melhor a ideia dessa batalha, começando pelo Omnia Vanitas. Omnia Vanitas! Omnia Vanitas! Omnia Vanitas! Além de ele fazer tudo que um Belmont faz, Julius também consegue ficar completamente invencível. Só que a curiosidade real tá na versão japonesa desse negócio, presta atenção. Shikisoku Zeku é um mantra que significa algo próximo de forma é vazio, vazio é forma. Ele vem do Sutra do Coração, uma escritura importante que sintetiza toda a base do budismo. Lembra que eu disse lá atrás sobre o trabalho do Ben Goto influenciar Castlevania? Isso não se traduziu apenas na presença dos Hakuba em 1999. Parece que o nosso amigo barbudo também dominou sabedoria oriental para encarar o Satanás. Um outro poder interessante de explorar é a tal cruz superpoderosa. A Grande Cross é a arte secreta dos Belmonts que libera o poder sagrado dentro deles. Julius não é o primeiro a usá-la, porém, o contexto torna a dele a mais curiosa de observar. Nós já explicamos que o eclipse de 1999 aconteceu de verdade, mas o que muita gente não sabe é que ele foi parte de um raro evento astrológico onde Marte, Saturno, Urano e o próprio eclipse se alinharam, formando uma cruz com a Terra no centro. E qual o nome desse alinhamento? Claro, Grande Cruz. Eu não tô dando certeza que ele teve alguma coisa a ver com o poder imenso do Julius, afinal, não tem jogo pra confirmar nada disso. Mas, depois de vermos esses caras adaptando um monte de coisa do mundo real dentro dessa história, eu não acharia estranho se o Koji e sua turma tivessem pensado nisso também. Fica fácil entender por que os desenvolvedores não conseguiam escolher qual tema representava Julius melhor, e resolveram juntar dois em um. Eles queriam criar um personagem foda. Se a gente tiver certo, Drácula tava lutando com um maluco que, além de ser a culminação da família Belmont, tinha sabedoria budista e até alinhamento cósmico do lado dele. É possível que a Konami nunca tenha feito 99 porque uma Grande Cross desse barbudo ia destruir o teu videogame. E, falando em destruir, a gente não sabe como foi o duelo entre Drácula, Julius e seus companheiros, mas sabemos como a coisa toda terminou. Julius utilizou o chicote místico da sua família para separar a alma do Drácula do seu castelo, a solidificação dos seus poderes mágicos, e em seguida selou a arma sagrada lá dentro. Com o demônio de joelhos, a família Hakuba realizou o ritual capaz de selar sua casa maléfica dentro do eclipse, anulando o ciclo de ressurreição que durou tantas centenas de anos. Em seus momentos finais, Drácula liberou sua magia como uma onda de tudo que não presta, e seus poderes se espalharam, finalmente deixando a alma dele descansar e livrando o mundo da sua presença de uma vez por todas. Bem, tem Aridawn ainda, tem Grimoire, talvez Judgment, então essa história ainda não acabou de vez, mas ei, é a primeira vez que dá pra dizer que Drácula foi desconectado do servidor. Em meio a tudo isso, muitos soldados morreram, tendo suas almas escravizadas pelo castelo e terminando selados junto com ele. Se em algum momento você já se perguntou do porquê ter milico zumbi dentro do castelo lá no Aria, tá aqui a resposta. Quanto ao resto do pessoal, bem, a igreja cuidou para que todo esse evento fosse ocultado, tratando dele em segredo. Como se esconde uma guerra nessa escala, eu não faço ideia, mas o Drácula já voltou sabe Deus quantas vezes e todo mundo parece se surpreender quando ele volta de novo, então vai saber. Já os Hakuba retornaram para o Japão, agora com a responsabilidade implícita de observar o selo do eclipse. Não é à toa que tem a guria de cabelo curto lá no jogo de GBA, ela é uma descendente desse pessoal e conhece parte das maracutaias que aconteceram aqui. Quanto a Julius, este cumpriu a missão do seu clã, provando novamente que os Belmonts ainda são nobres guerreiros que defendem o interesse da humanidade. Mas todos sabemos que nenhuma vitória desse tamanho vem sem sacrifício. Cada Belmont que derrotou o Drácula pagou um preço, e com Julius a história não foi diferente. Após a batalha, ele terminou em coma e foi hospitalizado, perdendo sua memória de todos estes eventos. Por quanto tempo? Não sabemos. Já Alucard, que é o único outro camarada que a gente conhece que participou da batalha,
história também não ganhou sossego. Após eliminar o seu coroa de vez, o vampirinho descobriu uma nova profecia, dizendo que em 2035, sob um novo eclipse, um novo mestre assumiria o castelo e herdaria todos os poderes do Drácula. Só consigo imaginar os olhos dele rolando pra cima, com ele pensando, de novo não? Temendo o retorno de Castlevania, o fiote do capeta aqui fez o que qualquer homem sensato faria. Se mudou pra Terra do Sol Nascente, assumiu uma identidade nova para se infiltrar no governo japonês e passou a observar de perto o Templo Hakuba e quais surpresas o futuro aguardava. 1999, 2017 e 2035 formam uma trinca de eclipses solares do mesmo ciclo, os 3 ocorrendo de verdade. O de 99 ocorreu na Romênia, como contamos, e o de 2035 ocorre diretamente acima do Japão, exatamente como nos jogos, dá uma olhada lá no Google. Aposto que vai ter centenas de cosplays do Soma Cruz andando pela cidade quando isso acontecer. Essa foi uma escolha consciente do Koji, para fechar esse capítulo da saga do Drácula com uma guerra grandiosa e levar a série para uma nova geração. Mas beleza, e o de 2017, hein? Bem, é possível que o eclipse desse ano em si não tenha muito a ver com essa história toda, mas um personagem importante para essa nova geração de Castlevania nasceu exatamente nesse ano, e agora começamos o capítulo dele. Bem-vindo ao novo milênio. Em 1999 trouxe o fim real do mítico Conde Drácula, o homem que se revoltou contra Deus e decidiu se tornar o mal supremo. Isso é um fato. Também é um fato que isso tudo é balela e o Drácula, ou melhor, o Rei Demônio, pode acabar voltando, mas não da maneira que a gente imagina. Com o castelo selado no eclipse, a humanidade conseguiu passar uns bons anos de paz. Quer dizer, se ignorarmos a pandemia, guerras, fome, a Konami lançando essa tralharada toda, sim, tivemos uns aninhos de paz, porque assim como falei agora há pouco, o eclipse solar tinha a data marcada para voltar, garantindo com certeza que o castelo não seria invocado até lá. E, pulando da virada do milênio para 2035, que está mais próximo de 2023 do que de 2003, quando a área foi lançado, chegou a hora de cobrir o que aconteceu. Então, lembra daquele papo de separação de coisas, né? Pois é, a alma do Drácula, agora separada da maldade que a corrompia, renasceu, purificada em 2017 num garoto chamado Soma Cruz. Só que tem um porém. Ele não sabe que a alma do Drácula está dentro dele e durante toda a sua vida, este viveu como um garoto normal, apesar de estar constantemente sendo observado por forças além do seu conhecimento. Uma delas, Genya Arikado, nosso menino Alucard. Seja por ironia do destino ou por puro controle, Soma cresceu sendo amigo de Mina Hakuba, descendente daqueles que ajudaram a selar o castelo no passado. Com o eclipse prestes a acontecer, o bonitão decide visitá-la no templo da família dela para que eles possam assistir o espetáculo juntos. Infelizmente para o garoto, ele perde os sentidos, acordando algum tempo depois dentro do castelo. E adivinha só quem arrastou ele lá pra dentro? O próprio Alucard. Did you have a pleasant nap? Ah, vai tomar banho, vai. Aprendeu a ser bundão, é? Pois é, Soma e de tabela Mina, que veio de chaveirinho, estão dentro do castelo, que está dentro do eclipse, que está dentro da data prescrita pela profecia rogada em 1999. E agora, cabe ao garoto de cabelos brancos e casaco extremamente luxuoso entender o que de achos está acontecendo. Felizmente, o Genya Ariririri tá aí pra explicar. Ao derrotar um assustador esqueleto voador, Soma desperta parte dos seus poderes, pois sua alma possui o poder da dominância, uma habilidade herdada por tabela do próprio Drácula. Este poder é usado para controlar, absorver e manipular a alma de outras criaturas. E caso você esteja um pouco perdido por nunca ter visto vampirão usar isso, essa habilidade é demonstrada em Portrait of Ruin, quando a alma da morte é absorvida pro cara virar o Mecha Drácula, ou seja lá o que raio seja aquele bicho feio. Se você estiver um pouco confuso do porquê o Soma tem essa habilidade, vou tentar explicar de uma maneira extremamente simplificada, porque até eu fico bugado com isso. Em Castle, a composição dos seres se divide em 3: corpo, espírito e alma. Corpo é exatamente o que você acha que é: a carapaça humana com músculos, tecido e gordura localizada, principalmente no abdômen. O espírito é a personalidade, é o que foi trocado quando Drácula se tornou a encarnação do mal e depois quando reencarnou como Soma. São pessoas distintas. A alma é algo mais etéreo. Essa é a parte que persiste no universo, como uma chama que passasse adiante, sempre constante. Corpos e espíritos mudam, mas a alma é sempre a mesma. Logo, a
alma do Drácula nunca mudou, o que mudou foi a pessoa que estava controlando ela, e lá em 99, esta foi separada dos poderes que a corrompiam através de um espírito maligno. Depois a gente explica esse espírito maligno, mas, basicamente, a alma do Drácula foi resetada para o padrão de fábrica lá em 1999. Isso pode ser um pouco difícil de entender pra gente aqui do ocidente, justamente por diferenças culturais. Como a área tem bastante influência da cultura japonesa e das religiões budista e shintoísta, tudo isso parece extremamente alienígena para aqueles que tentam entender a lógica por trás dessa coisa. Mas é só se colocar no lugar dos caras. Imagina ser leigo ao cristianismo, que ainda é a maior religião aqui do ocidente, e sair por aí consumindo coisas inspiradas nessa religião. Com certeza você estaria se perguntando por que raios todo mundo carrega um sinal de mais pendurado no pescoço e como raios o cara tem a habilidade de andar na água. Pra gente, é aceito como normalidade da religião. Pra um leigo, é confuso e distante da realidade. Lembra quando Castlevania era só sobre matar esqueleto que jogava osso infinito? Eu lembro. Bons tempos. Enfim, tendo absorvido sua primeira alma, Soma sente o doce gostinho do poder que é jogar uma lança em um arco pequeno à sua frente. Alucard o informa que ele precisa ir para a sala do trono para entender tudo, senão a mina vai morrer. Sem pressão. Determinado, Soma começa a redescobrir sua antiga casa, absorvendo novos poderes e ficando mais forte no processo, quase como se isso fosse algo natural para ele. Como já sabemos, é porque é mesmo. No meio da sua exploração, o garoto conhece Graham Jones, um missionário totalmente confiável que dá uma pincelada sobre os eventos de 99 para que o garoto entenda um pouco o que aconteceu. Existe uma certa ironia no Soma ter a alma do Drácula dentro dele e dizer para uma pessoa que ele acha que o mitológico vampiro não passava de um conto. Outra gatona que cruza o caminho de Soma é Yoko Belnades, uma loirinha descendente do clã da bruxinha lá do Castlevania 3. Ela explica um pouco sobre o poder da dominação que Soma possui dentro de si mesmo, deixando bem claro que a habilidade não precisa ser necessariamente usada para o mal. Basta imaginar o próprio Alucard, que é um vampiro que usa seus poderes das trevas para fazer o bem. Ela também avisa que é para tomar um pouco de cuidado com o tal do Graham, que Soma acabou de encontrar, porque o cara é literalmente um vigário vigarista, como se a própria aparência dele já não dissesse isso, né? Além de Graham e Yoko, Soma também conhece dois outros personagens. Hammer, um soldado que estava investigando o templo Hakuba, e Jota, um velhão que eu nem preciso dizer quem é, né? Ou preciso? Você tá ouvindo o vídeo por acaso? A gente preparou esse tantão de arte para você deixar o vídeo de background? Pode voltar e rever tudo. Aí já aproveita e deixa a sua inscrição, porque se esse vídeo aqui não merecer, nada mais nessa plataforma merece. Enfim, Jota é Julius, capenga e sem memória de nada que aconteceu. A gente não sabe quanto tempo o cara passou em coma, mas de duas, uma. Ou ele viveu sem memórias e a sua presença no castelo tá puxando as lembranças à força, ou ele recém acordou de um coma e viveu a vida toda numa cama. De qualquer maneira, cruel destino pro Belmont Bigodinho. Ele conversa um pouco com o Soma a respeito da profecia de 99, que foi o que o trouxe pra cá. Aparentemente, ele trabalha como um exorcista particular e sua presença neste castelo levanta suspeitas que ele teve envolvimento com a lendária batalha. Mal sabe o Soma, né não? A caminhada em busca pela sala do trono continua, e neste meio tempo, o estudante descobre mais algumas informações ao cruzar com o pessoal que está perambulando por aí. De Graham, ele vem a conhecer sobre a teoria do cara ser o Drácula devido ao seu nascimento ter ocorrido no exato momento da morte do vampiro. E de Yoko, ele compreende por completo quem é do bem e quem é do mal. Graham claramente o considera um inimigo, visto que esse só faltou esbofetear o garoto quando descobriu sobre seu poder da dominância. Esse desespero e insegurança levam um missionário a um estado de loucura, partindo para completa violência perante outras pessoas. Sobra até pra coitada da Yoko, que leva uma facada quando tenta dialogar com o cara. Seu medo é que Soma tenha razão e que toda aquela palhaçada sobre seu nascimento seja pura balela. Vale lembrar também que Graham é uma figura bastante conhecida na época que o área acontece. O cara é líder de um culto religioso extremamente popular que se apoia em profecias do fim do mundo, mais ou menos como aconteceu na virada do milênio e em 2012. Graças a seu status e fama, o cara tem um ego do tamanho do castelo e, na sua visão, não vai ser esse pirralhinho que vai derrotá-lo. Bem, ele não tarda a estar errado. Soma chega na sala do trono para confrontá-lo depois de um breve encontro que revela a verdade sobre Julius Belmont, e ambos decidem ver quem tem mais veneno no sangue para comandar as forças das trevas. Não preciso dizer quem leva melhor, né? Só que voilá!
Matar o Graham na Sala do Trono cria uma ligação direta entre Soma e o castelo, como se isso despertasse seu verdadeiro eu. Algo que já era predestinado a acontecer, mas que foi acelerado devido às circunstâncias. Só que nem tudo está perdido. Apesar do estudante estar ligado com os poderes de Drácula, ele ainda não foi possuído pelo espírito maligno que o transforma no Rei Demônio. Pois é, lembra que a gente citou esse tal espírito? Ele nasceu quando Drácula era revivido por humanos de coração perverso. É por causa desse carinha que o Drácula permanecia maldoso mesmo depois do Symphony. E agora ele voltou e quer a alma do Drácula, sua cara metade, de volta. No momento, Soma ainda é Soma, mas um pouquinho mais propício a ser banido da Steam por falar bobagem no chat, se é que isso faz sentido. Alucard então explica que é importante cortar a conexão com o caos para que esse espírito não tome o controle. Só tem um problema: o lugar só é acessível por ninguém menos do que o próprio Drácula, e é por isso que a conexão na Sala do Trono precisava ser feita. Com o castelo reconhecendo a alma de seu mestre, a passagem agora se torna livre para que a raiz do caos seja cortada. Só que outro problema aparece nesse meio tempo, um problema barbudo que não estava presente na hora que isso aconteceu: Julius. Um pouco antes de Soma dar uns cascudos no Graham, nosso amigão Jota recuperou suas memórias e lembrou não só de sua identidade, como também de seu propósito. Ao se separarem, Julinho foi buscar a poderosa ferramenta da família que ficou longe de suas mãos por tantos anos. Lembra que ela estava selada no castelo? Até aí, tudo chuchu beleza. Só que no seu próximo encontro, Julius não encontra mais um jovem confuso e inocente. Ele encontra alguém que arde com a energia do mal. Mesmo tentando se explicar, Soma é obrigado a combater o antigo guerreiro da família Bell. Felizmente, esse encontro é mais um teste de fé de ambas as partes do que algo realmente cruel. Soma percebe que Julius tá pegando leve e Julius pega leve porque percebe que ainda tem Soma nesse Drácula. Os dois se separam, confiantes de que a tarefa será cumprida. E pra fazer longa história curta, Soma entra no caos que origina o castelo inteiro e maceta o espírito maligno caótico dentro dele próprio. A determinação do garoto em vazar dali com a sua menina é tão grande que ele é verdadeiramente aquele que elimina o ciclo de ressurreição do Drácula. E ninguém dá duas foda pro cara, né? O jogo acaba com o casalzinho de volta no Templo Hakuba, longe do castelo, que continua preso dentro do eclipse, e principalmente longe da influência direta do caos. Soma conseguiu provar para si e para o mundo todo que ter a alma do Draculão dentro de si não é o suficiente para que o perigo coma solto. É necessário que um forte desejo de ódio também esteja presente. O mesmo que fez Drácula vender a alma pro demônio, o mesmo que é gerado pela humanidade e herdado pelo vampiro em seu renascimento, o mesmo que corrompe homens como Graham. Ainda bem que nada disso está presente nesse moleque boy band anos 2003. Só que lembre-se, a humanidade clama por Drácula. E enquanto existe a chance de ele voltar, por menor que seja, ainda vai existir gente querendo ele de volta. O trabalho não pode acabar. Estamos em 2036, um ano após os eventos de Area of Sorrow. Nesse meio tempo, Soma conseguiu curtir um relativo sossego, até dando um tapinha no visual. Pelo visto, o upgrade gráfico do Nintendo DS custou o casaco antigo dele, mas fazer o quê? Infelizmente ou felizmente, dependendo de como você enxerga isso, os seus poderes de dominação ficaram dormentes quando ele saiu do castelo, transformando-o novamente num jovem normal, tirando, claro, todo o massacre que ele teve que fazer com as forças do inferno, mas ele parece de boa com isso, visto que tá até saindo com a tal da mina Hakuba em um encontrozinho pra falar do Hammer. Quem diabos fala do Hammer em um encontro romântico? Aquela carequinha gostosa é tão erógena assim? Pra esfriar um pouco essa conversinha fiada, uma tal de Celia Fortner aparece do nada no meio da cidade, invocando monstros pra atacar o casal indefeso. Essa sacerdotisa é líder e fundadora de um culto chamado Witlight, que traduzido ficaria mais ou menos como Iluminados. Eu deixo vocês tentarem adivinhar o objetivo do culto de uma mulher que invoca criaturas do inferno. Dou 25 tentativas. Se sua resposta é, ela quer tentar trazer o Drácula de volta. Bingo! Bem, mais ou menos.
Célia quer criar um rei demônio porque, na cabeça dela, a dor que ele traz leva as pessoas para Deus. Diferente dos cultos nos 10 capítulos que a gente já viu, esse aqui glorifica a Deus, mas acha que para ele ser verdadeiramente bom, é necessário existir uma força do mal equivalente. É tipo botar fogo numa igreja para ver se os bombeiros da cidade ainda respondem ao chamado, só que um pouquinho pior. Pra sorte de Soma, ele tem um anjo da guarda chamado Geniaricado, que consegue intervir a tempo para que o garoto se defenda do ataque. Isso acorda novamente seus poderes de dominação, visto que ele absorve a alma dos seus oponentes mortos. Alucard aparecer aqui do nada pode ser um pouco forçado, talvez? Mas isso serve para provar que Soma está sendo constantemente observado e provavelmente vai continuar sendo durante toda a sua vida. Querendo ou não, o garoto tem a alma do Drácula dentro de si e os servos do mal estão constantemente renovando suas técnicas para trazer o Lorde das Trevas de volta. Nada mais justo do que ficar de olho nele. Mas isso eleva a questão. Por que a Célia resolve atacar o pobre coitado em vez de, sei lá, induzi-lo a algum tipo de amizade? Chamar pra trocar uma ideia, pagar um cafezinho, uma coxinha de frango com catupiry, etc, etc. Então, né, tem caroço nesse angu. E o Soma decide ir atrás de informações mais aprofundadas sobre a natureza desse culto todo estranho, mesmo contra protestos do Alucard. Com a ajuda de Hammer, ambos se dirigem ao lugar que aparentemente é o Covil dos Pilantras. Ah, sim, e aqui também iniciamos o arco secundário que eu gosto de chamar de Horny Hammer, onde o careca desenvolveu uma paixonite quase fetichista pela pobre da Yoko Belnades, a maga loirinha do jogo passado. Não culpo ele. Decidindo investigar, Soma descobre que uma missão já está ocorrendo no processo. Tanto a feiticeira quanto Julius Igarashi estão nessa região buscando mais informações a respeito do tal culto, basicamente reunindo a galerinha de 2035 de volta em mais uma confusão. Todo mundo fica de nhe com o pobre do Soma, visto que ele é basicamente uma bomba demoníaca em forma de um colegial, mas isso não impede ele de querer se aprofundar mais no lugar. Já afundou o pé na lama, não tem por que manter a calça limpa agora, né? E, com essa atitude, o garoto segue adiante pela base de operações do culto de Célia, não tardando a se encontrar com ela. Se o culto já se mostrou suspeito lá fora, aqui ele revela sua natureza maligna, visto que seu objetivo é, como citei anteriormente, trazer um mal supremo de volta. Ao lado da sacerdotisa, encontramos dois patetas, Dario e Dimitri, que estão no lugar para concorrer ao teste de quem vai se tornar o próximo candidato a Lorde das Trevas, visto que, assim como Graham, eles também nasceram no momento que Drácula morreu, herdando alguns de seus poderes. Dario, o maluco com visual de bandido genérico, herdou parte dos poderes flamejantes de Drácula, podendo controlar o fogo. Inicialmente isso não parece tão impressionante, visto que soltar bola de fogo provavelmente era a coisa mais simples que o vampirão conseguia fazer. Ah lá, até o Alucard faz, e ele nem o Lorde das Trevas. Mas o ruivinho aqui não deve ser subestimado. Já o irmão perdido do Salsicha aqui é o tal do Dimitri, um pilantrão metido a besta com a capacidade de copiar habilidades utilizadas contra ele. Dentre os dois vilões, esse aqui é o que acaba causando mais badernagem para o protagonista durante a sua expedição, graças ao seu modus operandi ser algo mais próximo de um espião do que de um gorila com um taco de beisebol. Um exemplo perfeito disso acontece quando Soma derrota Dimitri em um dos primeiros embates do jogo. Primeiro, parece que ele vai passar a perna na Célia, e depois ele praticamente entrega a toalha, se deixando ser absorvido quase que de propósito pelo Draculinha do Paraguai. Além de ser uma estratégia bastante suspeita, ela também mexe um pouco no psicológico do garoto. Quer dizer que o poder da dominância também absorve almas humanas? Mas por que raio Soma não recebe nenhum tipo de habilidade ou força nova vinda de Dimitri então? Sus! Pelo menos o Dario é um cara mais fácil de lidar. Quero dizer, mais ou menos. Como eu falei antes, seus poderes são perigosos, criando dificuldade até mesmo para um caçador de vampiros lendário como Julius, que não consegue derrotá-lo em um embate direto. Isso acontece porque Célia prendeu um demônio poderoso chamado Aguni, a alma do metido a piromante, amplificando muito as suas capacidades de combate. Como este demônio está em uma dimensão paralela, é praticamente impossível para um caçador sem conhecimento disso enfrentar o maluco honestamente. Mas o Soma não é um caçador, ele é o fucking Drácula com o poder da dominância, e graças ao uso de suas habilidades, este consegue cortar a conexão entre Dario e o demônio. Para infelicidade de todos que estão assistindo nesse momento, o cara sobrevive a salafranhudagem toda, fugindo do local. Mas ei, não fique furioso, guarda essa raiva, porque se a Célia te ver, ela vai usar isso contra você. É mais ou menos essa a ideia do plano dela quando percebe que seus candidatos a Lorde das Trevas foram de base. Já que deles não tiro nada, tirarei daquele que tirou deles. E para isso, ela utiliza um Doppelganger, criatura recorrente de Castle desde
desde a época do Castlevania 3, para assumir a forma de Mina Hakuba, a namoradinha de Soma. Como a Célia pegou ambos de conversinha fiada lá na cidade, ela sabia que a garota tinha algum tipo de importância afetiva, e graças a isso, ela sacrifica a cópia para incentivar o ódio do candidato que restou. Se a gente parar pra pensar, é mais ou menos isso que aconteceu com a Liz e o Drácula, né não? O simbolismo da garota presa numa tripa de árvore até mesmo lembra o crucifixo que Lisa foi queimada, quase como se a história se repetisse. Só que Soma veio preparado. Algum tempinho antes desse sacrifício fajuta, Alucard entregou uma carta e um talismã da mina real. Apesar da imagem de sua amada morrendo ser dolorosa para ele agora, o talismã impede sua raiva por tempo suficiente para Alucard desmascarar a farsa. O problema é que apesar de ele aguentar o tranco, ainda houve uma forte emoção nesse momento. O ódio foi incentivado, mesmo que um pouquinho, e o coração de Soma pulou uma batida. Isso é o suficiente para que uma estranha energia negra saia do corpo do garoto, possuindo o cadáver da criatura. Essa energia, na verdade, é a alma de Dimitri. Ele se deixou ser absorvido por Soma para ler suas memórias e, principalmente, copiar seu poder de dominância, que para ele é o elemento-chave que o transformará no próximo Lorde da Escuridão. Dimitri percebeu que toda essa história de candidatos a Lorde das Trevas era balela. O verdadeiro herdeiro do trono não é alguém que herdou os poderes do Drácula, mas sim alguém com o desejo de reinar sobre as trevas. Esse plot twist pega todo mundo de surpresa, incluindo a Célia, que achava que o Salsicha aqui tinha engasgado comendo um biscoito Scooby. Logo, se o plano A, que era transformar Soma no coisa ruim, deu errado, agora tem um cara com os mesmos poderes e mais interesse no cargo, dando sopa. Então, vamos de plano B, certo? É mais ou menos isso que acontece. A Madre Maligna bota o cara debaixo da saia e foge para o abismo. Cabe à galera da Máquina do Mistério correr atrás do prejuízo. Para chegar até o abismo, é necessário que uma barreira maligna seja desfeita. Julius havia ficado para trás para cuidar desse problema, mas tempo é dinheiro e eles precisam muito de tempo agora. Sacrificando todas as suas energias, Julius utiliza seu poder sagrado para quebrar o encantamento que protege a entrada do abismo. Mas isso eleva uma questão interessante. Que carajos é el abismo? Então, o objetivo da Célia em Dawn é recriar o Lorde das Trevas para que ele justifique a existência de um deus bondoso. Beleza. Só que como raios ela invocou toda essa capetada nessa região, sendo que ela é a única que se mostrou capaz de fazer isso? Basicamente, abrindo uma espécie de corredor nas profundezas do quartel-general dela, que dá direto na dimensão conhecida como Makai, o reino dos demônios. Lembra lá no Lament que a gente te explicou que os demônios nascem do caos? O Makai é onde essa cambada toda vai morar. Esse lugar é tipo Chilindró de Castlevania. Os demônios vivem por lá e têm até sua própria sociedade, até algum maluco tipo Drácula ou Shaft darem a eles a condicional. Mas a parte interessante não para por aí. Os capetas principais chutados pelos Belmonts também vêm parar aqui. Ou seja, o Makai é o point de férias do vampiro até a humanidade desejar o cara de volta. Bem simples de entender. Quando Drácula começou sua guerra lá em Castlevania 3, ele abriu um portal para essa dimensão infernal e ela possuiu o castelo. Foi assim que ele ganhou o nome de Castelo Demônio, e é isso que a Célia está tentando fazer com a base dela. O portal para o abismo que ela abriu forma uma ponte para o Makai, e sua influência está devagarinho transformando esse lugar em um castelo demônio, como uma praga maligna que molda a realidade. E, como o Salsicha e a Doida Varrida se esconderam lá dentro, é hora de resolver as coisas de uma vez por todas. Soma chega até Dimitri, que não teme e tampouco hesita em sacrificar Célia para conter os poderes de Alucard, que chegou aqui antes porque nesse jogo ele ou chega cedo demais ou tarde demais em toda santa ocasião. Pronto para se transformar no Rei Demônio, o Esguio Homem começa a emanar energia maligna do poder de dominação copiado. Se alguma vez você quis ver um embate de Drácula contra Drácula, seria agora. Mas tem um pequeno probleminha. Dimitri não tem o elemento X para controlar a habilidade copiada de Soma, que nesse caso é a alma de Drácula. É como se ele tivesse copiado um programa do Windows para rodar no Linux, sabe? O programa tá certo, mas o sistema operacional tá errado. Graças a isso, a tal transformação em Lorde das Trevas dá errado, com o resultado sendo algo mais próximo de Lorde Cruz Credo. Já viu esse bicho feio da desgraça? Ele é uma amálgama das almas demoníacas que ele conseguiu capturar, mas que se voltaram contra ele. O cara simplesmente não tinha a capacidade de controlar esse poder. Essa skill issue acaba servindo de vantagem para a Soma, que consegue derrotar o Menace, como é conhecido esse monstro, praticamente dentro do reino dos demônios. O moleque já derrotou o caos da própria alma e agora provou que consegue ficar de cabeça fria para derrotar um super capetão onde a energia do mal é mais intensa. Soma é foda, bicho. Pena que ele tem o carisma de um sapato velho, mas ei, pelo menos ele tá do nosso lado.
A aventura acaba com Alucard explicando para o garoto que Célia tinha um certo nível de razão. Talvez haja necessidade de um rei demônio para controlar o Makai, porque só Deus sabe o que vai acontecer se aquilo lá ficar desorganizado. Mas esse rei não precisa ser o Soma. Todo mundo se reúne e com isso posso finalmente fazer a pergunta: por que as súcubos de Dawn of Sorrow aparecem como a Yoko Belnades? Parte dos fãs de Castlevania entende que o último ponto da timeline representado pela visão de Koji Igarashi nos jogos foi Dawn of Sorrow. Ele acontece em 2036 e meio que serve para mostrar que a vida do Soma vai ser uma constante atormentação de gente enchendo o saco para que ele volte a se tornar o Lorde das Trevas. O que muita gente não sabe é que existe mais um capítulo complementando essa era de Castlevania, através da novela Akumajou Dracula, Kabuchi no Tsuisou-kyoku. Isso aí mesmo, obrigado Google. Esse pedaço de curiosidade foi supervisionado por Koji e foi lançado como uma espécie de adendo ou complemento à história na revista Dengeki Bunko, em novembro de 2008. Ele é mais um exemplo de mídia citado neste vídeo que não está inclusa na timeline oficial, mas que nós incluímos porque além da supervisão do Koji, ela oferece um aprofundamento do mundo obedecendo o cânone. Apesar de sua inclusão aqui, ela existir ou não tem pouco impacto nas coisas porque a gente não tem exatamente uma continuação dessa parte da linha para trabalhar, né não? Se um dia este for desassociado do cânone por algum motivo, dá para removê-lo tão facilmente quanto a novela do Symphony. E antes da gente começar, essa novela foi escrita por um camarada chamado Ryogo Narita, conhecido no Japão por florear seus textos de uma maneira que faz o Tolkien parecer simples. Eu li uma tradução provida pela Shiroi Komori, do Castlevania Dungeon, que fez um trabalho quase milagroso em adaptar a novela pro americano. E deixa eu dizer pra vocês, quase tive um aneurisma mental lendo esse negócio. Se alguma vez eu já me senti burro lendo algo de Castlevania, foi essa novela. Logo, eu vou tentar simplificar esse episódio pra vocês, focando apenas no que importa. É melhor pra vocês, é melhor pra mim, e se eu precisar ler mais uma vez que um vampiro personifica as profundezas escuras do fundo do mar, vou sair por aí num massacre usando um dicionário Aurélio. As artes do Vamp aqui servem para ajudar vocês a visualizar melhor a história também. Dito tudo isso, era uma vez 2037. Dawn acabou e mais um ano se passou. Soma Cruz tá andando por aí mais sossegado que peixe de aquário quando este percebe estar sendo observado, mas dessa vez não por um aliado como Alucard, mas sim pela Morte, nossa caveiruda favorita. Curiosamente, em vez de querer passar a foice no garoto, ela vem gentilmente perguntar com olhinhos de gato carente se Soma não quer se tornar o seu novo mestre. E eu juro pra vocês, ao ser recusada, a Morte simplesmente manda aquele meme do compreensível tenha um bom dia, desejando que o rapaz viva sua vida em paz. Ela é eterna, o Soma não. Esperar uns aninhos não vai custar muito. Nesse meio tempo, dois caçadores de vampiros chamados de Curtis e Michelle Dynasty estão investigando os arredores de Valáquia em nome da igreja, que continua mantendo um esquadrão de especialistas treinados para a ocasião do Drácula voltar, algo que acontece desde Castlevania 3 se você lembrar da Saifa. O sobrenome Dynasty também deve ter esquentado sua orelha, e sim, Michelle é descendente do acrobata e esfaqueador de demônios Grant. Assim como Quincy Morris, esses dois bonitos aqui não têm um visual definido, então o Vamp fez a mágica pra nós baseado na descrição da novela. Se um dia brotar algo oficial, coisa que duvido muito, vocês adaptem mentalmente para os próximos trabalhinhos. Ambos os caçadores estão investigando o desaparecimento de algumas crianças na região da Valáquia, pouco após um mini eclipse solar. E como vocês já sabem, a partir de 2035, eclipses solares serão basicamente a nova chance do castelo do Drácula dar as caras. E veja só, o castelo realmente retorna, servindo de alvo para os dois caçadores começarem sua busca. Infelizmente, o tal do Curtis é um cabeça quente que não quer sacrificar sua amiga, e graças a isso, ele a desacorda e segue sozinho ao invés de esperar os reforços de Yoko e Julius, este último tendo se tornado seu mestre e mentor. O camarada segue adiante e, ao explorar um pouco os arredores, se depara com uma grande quantidade de pessoas no local, que aparentemente estão aqui graças a algum tipo de culto. Curtis não é o tipo de cara que mata humanos, mesmo que esses estejam trabalhando para o mal, e graças a esse descuido, o jovem caçador é fuzilado próximo dos jardins do castelo, deixado para morrer. Nesse meio tempo, a coitada Ana Michelle tem que ir atrás dele sozinha. Uma
coisa legal é que a encarnação do castelo retratada nesta novela é exatamente a mesma do Arya. Logo, dá pra mais ou menos mentalizar o cenário durante a leitura, baseado na descrição providenciada. Quando a descendente de Grant finalmente alcança o corpo de seu amigo, ela descobre o pior. Seus sinais vitais estão praticamente inexistentes e ele está a um passo de visitar o capeta. E vocês já sabem o que acontece com quem morre no castelo, né? Felizmente, um conhecido careca aparece para salvar o dia. Hammer! Ele ficou sabendo, sabe Deus como, que o castelo tinha aparecido e veio direto pra cá procurar a Yoko Belnades, porque ele sabia que ela iria aparecer se um evento assim ocorresse de novo. Eu queria escrever aqui um tópico sobre o quanto eu quero quebrar um vaso na cabeça de quem transformou o Hammer nesse velho tarado, mas o Mario me fez prometer que eu tinha direito a um criticismo por hora de vídeo, e eu já gastei tudo no começo desse tópico. Então, vamos ao que interessa. O velhote aparece e salva Curtis com uma poção mágica, daquelas que você só pode carregar 9 no inventário, lá no Arya. Mas aparentemente o conteúdo da poção foi misturado com água de cana vencida, porque quando o cara finalmente acorda, ele tá parecendo o Sasuke do Naruto, trevoso, pouco falante e estranho. Para adicionar as suspeitas, Curtis agora utiliza técnicas de combate quase sobre-humanas, que estão muito além de sua capacidade. Isso levanta umas 83 sobrancelhas na Michelle, que percebe o comportamento diferente de seu parceiro. Ela até começa a ficar para trás conforme eles se aprofundam no castelo, pois Curtis dá conta de praticamente todo inimigo que aparece sem dificuldade nenhuma. Nesse meio tempo, Julius e Yoko finalmente dão as caras, visto que eles tiveram que viajar de volta para Valáquia. Pisando no tal castelo, eles já percebem que há algo muito estranho. A atmosfera está diferente, existem câmeras de segurança no lugar, a presença de humanos pode ser sentida e o comportamento dos monstros é suspeito, já que estes parecem ignorar a presença dos caçadores. Julius, em especial, conclui com rapidez que este não é o castelo do Drácula, mas sim uma cópia feita de alguma maneira inexplicável. Mais investigações da parte da Yoko revelam também um suicídio em massa pelo que aparenta ser um culto religioso. E se tem alguma coisa que costuma ajudar com energia maligna, é um bando de gente incentivando o caos numa estrutura desse tipo. Vou abrir logo uma parte do jogo para vocês. O Lorde deste castelo não é ninguém menos do que Aurochs. Ele aproveitou uma rachadura no selo dos Hakuba para criar uma espécie de cópia do castelo do Drácula. Para isso, ele precisou dos servos do falecido Graham Jones, antagonista do Eye of Sorrow. A lógica deles é bem simples. O Lorde das Trevas volta sempre que o castelo aparece, visto que a humanidade tem o caos dentro de si e deseja o Drácula de volta. Graham era o destinado Lorde das Trevas. Logo, ele está para aparecer. Às vezes, Drácula precisava de um sacrifício, então bora se matar para ele voltar. Bando de burro do caramba! Aproveitando esse grupo de tonto, Aurochs utiliza a oportunidade para fazer um teste. Se os humanos fossem completamente controlados, o caos desapareceria? E sim, ele tá fazendo isso como um experimento mesmo. Ainda tem mais um detalhe nessa história toda que a gente vai tocar já já, mas a não-vida está tão chata que ele acorda uma noite desejando fazer uma moderada quantidade de sacanagem com esse pessoal todo. Essa sacanagem chama a atenção até mesmo da própria morte, que brotou no castelo depois de ser recusada por Soma Cruz. Ela explora a estrutura mal feita, questiona as imperfeições e esquisitices, como Slogre e Garbon não responderem ao seu chamado, e até mesmo luta com o próprio Aurochs quando a cortina da peça finalmente cai. Agora, peço um pouquinho da sua atenção caso você queira entender a ordem dos eventos, senão sua cabeça vai girar um bocado. Morte e Aurochs lutam. Morte leva a pior porque Aurochs estava preparado. A Morte tem sua magia completamente drenada, mas sua alma é largada para vagar. Prestes a desaparecer, ela possui o corpo de Curtis quase que por pura sorte assim que ele foi fuzilado. Curtis recebe auxílio de uma poção mágica de Hammer e consegue restaurar sua energia. Curtis agora não é mais Curtis, e sim Morte. Isso explica suas habilidades sobre-humanas e comportamento estranho. Curiosamente, em um momento da trama, o Curtis possuído enfrenta uma versão da Morte em um dos corredores, o que é bastante confuso. Se a Morte tá possuindo ele, com quem raios o cara tá lutando? A resposta é simples, mas um pouco confusa durante a leitura, como quase tudo que acontece. Basicamente, o Puppet Master lá do Dawn of Sorrow está presente no castelo, manobrando os monstros em suas devidas salas. Por isso ignoram tudo e todos. Esses monstros não passam de bonecos e a Morte falsa se inclui nisso. Como você deve ter percebido, esses eventos ocorrem em horários diferentes, e tirar essa dedução durante a leitura é muito confuso, visto que a novela começa com o caçador sendo fuzilado.
lado. Te poupamos de queimar alguns neurônios. O que vocês precisam saber é que o Aurochs está por trás de tudo e a morte possuiu o amigo de Michelle. Sua presença no corpo do cara é tão maligna que o próprio chicote de Curtis queima sua pele. A caveiruda humana segue determinada em descer além em Aurochs, visto que ela ganhou uma segunda chance. E, ao chegar na sala do trono, o vampirão recebe ela com questionamentos a respeito da falta de um rei demônio e do que ela pretende fazer para trazê-lo de volta. Para dar uma enxugada na história e focar no que importa, é nessa cena que a morte aponta que o nome Drácula não pertence a ninguém específico. Desde que um humano aceite o chamado do caos, ele já estará apto para ser o Lorde das Trevas. Logo, alguém como Graham poderia sim ser coisa ruim. Só faltou a oportunidade correta. Antes que a conversa fique filosófica demais, Michelle aparece para ajudar no confronto e uma batalha começa. Nesse meio tempo, Julius sai para caçar o Puppet Master, que é a causa dos monstros estarem infestando o local, e Yoko consegue resgatar as crianças. Durante a briga entre o vampiro e a dupla de caçadores, a verdadeira aparência da cópia do castelo finalmente é revelada, um Granfalum ou Legion. Toda a estrutura era literalmente composta de corpos e cadáveres amalgamados em uma ilusão. Aurochs fez essas pessoas se matarem para criar sua cópia do castelo. Macabro pra chuchu, né não? O que importa é que os dois capetas ficam brigando entre si, abrindo espaço para Michelle apontar uma bela de uma flechada de sua besta em direção de Aurochs. Ele consegue desviar com bastante facilidade, mas essa quebra de concentração é suficiente para Mortinha passar a foice nele. Os momentos finais do chupador de sangue revelam que ele não está arrependido de nada, visto que seu renascimento já está garantido. Vampiros têm o poder de retornar para a vida após alguns anos, então para ele, isto foi apenas uma brincadeirinha. Em seu último fôlego, ele questiona a fé da morte, que responde sem grandes alardes. Enquanto humanos existirem, ainda há caos para trabalhar, e se tem caos, ela não precisa de seguro-desemprego. Aurochs vira pó, e o vínculo da caveiruda com o corpo de Curtis também se desfaz, visto que o negócio meio que foi feito pelas tabelas. Antes de ir pro além, ela lembra a todos que essa foi uma aliança frágil, e em um próximo encontro, os humanos voltarão a ser seus inimigos. Com isso, Curtis pode finalmente descansar em paz, já que ele tinha praticamente batido as botas antes do vínculo com a entidade foiçuda. Mas pera aí, na verdade, a morte ter entrado no corpo dele pode ter gerado um efeito benéfico. Seu corpo ainda não estava 100% morto, e o seu desejo de ver Michelle em segurança o manteve de pé. Já que a morte não quer mais seu cadáver, ele pode voltar a assumir o controle do bagulho. Se isso foi obra dela ou não, não sabemos. Vai ver, o esqueletão não queria ficar devendo nada pra ninguém. Gente fina, né? Isso fecha esse arco. Aurochs foi de base, Legion e o Puppet Master foram derrotados pelas mãos de Julius e o sol voltou a amanhecer mais uma vez. Chegamos ao fim de Castlevania, né? Depois do Dawn não tem mais nada, né não? A novela de 2037 marca o fim das narrativas importantes em que Koji Igarashi esteve envolvido. Tanto ela quanto o radiodrama de Symphony foram lançados em novembro de 2008 e, um mês depois, Order of Ecclesia deu as caras. Após isso, não tivemos mais nenhum produto ocorrendo dentro da linha do tempo. Isso não significa que Castle havia morrido. Koji ficou na Konami até 2014 e houveram produtos de escopo diferentes sendo trabalhados e lançados nesse meio tempo, como Harmony of Despair e o Adventure Rebirth, que apesar de não serem canônicos, ainda tiveram o envolvimento do Bigodinho. Mas uma coisa curiosa sobre isso tudo é que, durante toda essa época, o site japonês oficial de Castle continuava sendo atualizado. A parte engraçada é que a linha do tempo oficial contida nesse site, que forma a espinha desse vídeo, ficou parada desde 2006, o ano de lançamento do Portrait of Ruin. As novelas, Order of Ecclesia, qualquer coisa de 2008, nada disso entrou nela. Portrait foi a última coisa. Vai saber o que aconteceu por trás dos panos. Então, em 2017, quase uma década depois de sair o Order e com o Koji fora da Konami, este website foi descontinuado e removido da internet, sendo acessível apenas por plataformas externas como o Wayback Machine. Páginas e mais páginas foram perdidas, além de aplicações dedicadas produzidas para o Flash Player. A não ser que você faça uma pesquisa muito aprofundada, tudo isso foi esquecido, quase replicando o próprio final de Order se a gente parar para pensar. Isso acabou deixando os fãs de Castle órfãos de algum material oficial sobre a linha do tempo real da saga, gerando dúvidas e confusão
confusão sobre quais eventos podem ou não ser considerados como corretos. Será que a Konami estaria reescrevendo a história novamente, como Koji fez no passado? É a Konami, caras. O que vocês acham que viria deles? Um vídeo desses? Nah. Em 2018, eles ressuscitaram uma página de natureza similar, que mostrava apenas as datas dos lançamentos dos jogos. Nada de tocar no cânone. Os fãs tiveram que esperar o lançamento de Castlevania Collection em 2019 para finalmente receberem algum tipo de confirmação sobre o estado da história da franquia. Ela veio através do material bônus que pode ser acessado pelo menu principal. E como receber meias no Natal, essa linha interna também decepciona, cobrindo apenas os jogos contidos dentro da coletânea. Ou seja, uma resposta veio, mas ela estava pela metade. Nosso último porto seguro veio através do lançamento de Castlevania Grimoire of Souls, aquela de jogo lançado por Android que morreu menos de um ano depois de ser desenvolvido, só para ser ressuscitado como um jogo de Apple Arcade. Grimoire funciona como uma celebração do cânone, tirando algumas dúvidas que ficaram penduradas nesses mais de 10 anos, reconfirmando todos os jogos que existiam na linha do tempo japonês original, mas adicionando umas coisas bastante questionáveis. Sob nova direção, Castlevania recebeu mais um episódio canônico, 11 anos depois, e a gente vai dar uma breve olhada nele. Bem breve, porque Castlevania está morto e eu não tenho o que é necessário para esmagar a rata dele, visto que o jogo só tem para iPhone. Bora lá que eu explico adiante. Permitam-me um pequeno criticismo. Detesto Grimoire of Souls, tanto sua ideia quanto sua execução. Um produto feito para celebrar o cânone, mas preso em um aparelho caríssimo, enterrado em mecânicas de gacha e que traz umas ideias que não fazem sentido lógico nenhum. Tá me dizendo que o fucking Alucard de todas as pessoas não conhece a Charlotte ou o Browner? O maluco literalmente passou a lança dele pra família Lecard, mas não ficou sabendo que o castelo do Drácula voltou em plena Segunda Guerra? Ah, tá bom, me engana que eu gosto, misterioso escritor da Konami. Grimoire foi publicado originalmente em 2019 para celulares Android. Como falei antes, esse cara aqui teve um ciclo de vida completamente perturbado, mas pelo menos ele ainda é jogável pelos 4 caras que têm interesse. Esse aqui é provavelmente o Castlevania com o maior número de diálogos, história, cutscenes e curiosidades da franquia inteira, e ele tá preso em um modelo de celular caro que é impossível de ser emulado. Para piorar, o texto japonês aqui é extremamente trabalhoso de adquirir. Trocando em miúdos, todas as centenas de linhas de diálogo desse jogo não podem ser facilmente extraídas da memória. Elas são enviadas pela internet para o jogo enquanto você joga, e a única maneira de ler todos requer que você decifre uma fonte complicada. O trabalho para traduzir apenas esse jogo seria o trabalho desse vídeo inteiro. Então, nesse caso específico, nós vamos usar a versão em inglês, mas não tem problema. A trama desse jogo é bastante direta e o que conseguimos de informações relevantes apresentadas por ele já aplicamos aqui no script. É o velho caso de muito papo para pouca história, sabe? Muitos diálogos, mas se você for filtrar apenas o que é importante, dá para reduzir bastante coisa. Só que para filtrar, precisa consumir. E esse jogo é complicado de consumir. Logo, por favor, nos perdoem nessa parte, mas a inacessibilidade torna esse episódio mais difícil que o normal de trabalhar. Estaremos usando compilações de gameplay providas pelos seguintes canais do YouTube, para que assim possamos ter algo para exibir para vocês. Com isso em mente, Grimoire of Souls se passa um tempo indeterminado depois de Dawn of Sorrow. E começa com Arikado recebendo uma carta misteriosa dizendo que os Grimórios despertaram e as trevas se aproximam. Como se a vida desse pobre coitado não fosse só correr atrás das trevas, né não? Depois de confirmar que o selo do eclipse não se rompeu, Arikado descobre que a carta foi escrita por Lucy Westenra, uma pesquisadora de uma organização chamada Elgos, encarregada de documentar tudo sobre os conflitos do Drácula com a humanidade ao longo dos séculos em livros especiais chamados Grimórios, cada um documentando uma era onde o castelo do Drácula retornou. Ela explica que núcleos mágicos surgiram misteriosamente dentro desses livros e estão vazando para o mundo real em forma de monstros, abrindo um chamado ao dever para aqueles que podem impedir isso. Ela precisa que Alucard, um guerreiro poderoso real que tem conhecimento íntimo do castelo do Drácula, entre nos livros usando uma técnica secreta desenvolvida por Elgos, para que ele destrua os monstros dentro deles e recupere os tais núcleos mágicos, chamados de Vital Souls ou Almas Vitais. Vale lembrar que o vampirinho não conhecia essa organização até então, mesmo trabalhando para o governo e tendo acesso aos mais diversos contatos. Mas, sentindo a ameaça iminente que isso
pode representar ao mundo, ele aceita ajudá-los. Estas invasões aos livros não ocorrerão sozinhas. Lucy tem a habilidade de tornar as descrições dos heróis que lutaram contra o Drácula no passado em pessoas reais, capazes de conversar e principalmente de lutar. Dentre esses heróis estão Simon, Maria, Charlotte e Shanua, com outros servindo de assistência secundária como Albus, Jonathan, Richter e até mesmo uma versão Kid da loirinha. Missão posta na mesa, hora de trabalhar. Durante suas expedições recolhendo as almas vitais, Alucard dá de cara com outras figuras. A primeira delas é a Desgraçada da Morte, que deixa imediatamente clara a importância de sua intervenção. Se a morte está por perto e também consegue entrar nos livros, então o buraco é mais embaixo. A segunda cabeça a dar as caras é este nada suspeito velhote conhecido como Seward, o homem que lidera a organização. É através dele que descobrimos que Elgos foi criado em 1999 e vem desde então catalogando tudo o que se sabe sobre Castlevania. Eles inclusive conseguiram recuperar a pesquisa de Ecclesia, que havia sido escondida pelos líderes da época para acobertar a falha deles em destruir o Drácula. A última pessoa de real importância a ser apresentada é Hermina, uma bruxa misteriosa que está acompanhada por ninguém menos do que Soma Cruz, reescrita em uma versão corrompida que busca pelas Vital Souls. Hermina foi uma pesquisadora brilhante desta organização que desenvolveu a técnica de entrar nos livros. Entretanto, um dia ela ficou louca e partiu para destruir todo o seu trabalho, com exceção de 2 grimórios, dos quais ela botou debaixo do braço e picou a mula. Elgos ficou desamparada durante um longo tempo, até que finalmente a tal da Lucy deu as caras. Seu clã de bruxas a rejeitava como incompetente, mas seus talentos ajudaram-na a se encontrar em Elgos e restaurar boa parte da pesquisa destruída, além de completar alguns grimórios durante o processo. Com o retorno de Hermina, Seward explica que o Soma Cruz maléfico trabalhando com ela não é o emo lá do Area of Sorrow, mas sim uma versão conjurada dos livros que ela roubou, assim como vimos Lucy fazer, e que toda essa confusão é provavelmente trabalho dela. Levando em conta que ela e o Subtração Cruz estão atrás das almas vitais também, é melhor a gurizada aí apressar o passo porque o Soma pode virar o Drácula, lembra? Desse momento pra frente, começa uma corrida pra ver quem coleta as Vital Souls primeiro, e a previsão de Seward se prova certa. Os grimórios se tornam mais instáveis com esse vai e volta de gente entrando, saindo, invocando e manipulando. Sua magia começa a vazar novamente e monstros que a organização já tinha destruído no mundo real começaram a reaparecer. Com certeza não é algo escrito pra justificar o cara rejogar fases que ele já jogou, né não, Konami? Isso gera uma série de eventos bizarros, como grimórios sendo reescritos em tempo real, fazendo com que os heróis invocados por Lucy comecem a desaparecer. Graças a Alucard, essas situações são evitadas, mas sempre por muito pouco. O tempo está acabando. O conflito atinge um pico quando, durante uma das recuperações de almas vitais, Arikado e companhia são surpreendidos pelo Soma do Mal, que está trabalhando em conjunto com Hermina no mundo real para roubar todo o trabalho coletado até então. E sabe o que é pior? Eles conseguem! Soma e Hermina fogem com todas as almas, deixando Alucard e Lucy a ver navios. A única tranquilidade dessa situação vem através do fato que o castelo continua preso no eclipse, então eles não precisam se preocupar com a ressurreição do Conde, certo? Parece algo plausível o suficiente. Só que a nossa amiguinha Charlotte lembra a todos que isso não é garantia, visto que lá na sua época um estudo de magia chamado de espelhamento já estava sendo desenvolvido. Basicamente, quando 2 objetos mágicos são construídos idênticos, é possível transferir seu conteúdo de um para outro perfeitamente. Ou seja, mesmo que o castelo descrito nos grimórios seja apenas um punhado de texto, em termos de magia, ele e o castelo dentro do eclipse são a mesma coisa. FODEU. Nesse meio tempo, Lucy descobre que Hermina e Soma fugiram para o Grimório de 1797, a era onde Alucard derrotou o Drácula. Hora de ir atrás deles. Uma vez na sala do trono, Arikado encontra Hermina, derrotada. Diante dela, sentado em seu trono, está seu papito, agora ressuscitado. E aí, velhote? Uma batalha se inicia entre os dois, acabando tão rapidamente quanto ela começa. Esse Drácula aí tá com falta de ferro e vitamina D, parecendo mais uma projeção fragmentada do que o Lorde dos Demônios. De qualquer maneira, Soma aparece, impede Alucard de recuperar as almas vitais roubadas e as absorve. Ele explica que as tais almas na verdade são o poder solidificado do vampirão e ele estava apenas usando Hermina para seu próprio objetivo de se tornar o Drácula completo. Quando Arikado tenta intervir, nossa mamãe caveira favorita, que está há 1000 anos enchendo o saco, aparece para proteger o Soma falsificado, ajudando-o a fugir com as almas capturadas. Novamente sem opções,
o grupo arrasta Hermina para o mundo real porque tá na hora de conseguir umas respostas. A feiticeira explica que antagonizou o grupo pois acreditava que Arikado e companhia estavam tentando reviver o Drácula, afinal, este era o real objetivo da organização Elgos, da qual eles estão ajudando no momento. Em algum ponto no passado, Hermina descobriu que essa sociedade foi fundada pela própria morte com o único objetivo de recriar o castelo do Drácula no máximo de detalhes, para que ela conseguisse espelhar a magia de dentro do eclipse para dentro do castelo nos Grimórios, na forma de almas vitais. Ao descobrir que estava fazendo parte desse plano nefasto, a pesquisadora destruiu todo o seu trabalho e fugiu com os livros da Era do Soma Cruz, buscando garantir que o processo de espelhamento não fosse concluído. Porém, Elgos eventualmente contratou Lucy, que reconstituiu tudo do zero e permitiu que a morte continuasse o ritual mágico. Acuada, Hermina decidiu então reviver o Drácula em sua forma enfraquecida para destruí-lo antes que a morte conseguisse realizar seu plano. E para isso, ela invocou o herói Soma Cruz num processo similar ao que Arikado e companhia estavam fazendo. Infelizmente, o poder do castelo já havia infestado os Grimórios do garoto Boy Band, transformando ele em uma versão maligna que atraiu no momento chave da execução de seu plano. Restando apenas os 2 Grimórios de Hermina e uma determinação em grupo, cabe a Alucard e seus companheiros impedirem que essa versão de Soma se torne o Lorde do Mal. Para que isso aconteça, Hermina e Lucy desenvolvem um feitiço capaz de separar o poder do Drácula de seu usuário. Parece algo meio que vindo do nada, mas essa ideia foi similar ao que o Browner fez lá em Portrait, isolando a Sala do Trono do resto do castelo para que ele pudesse dominá-lo. Para representar o nascer do sol e da esperança dos seres humanos, esse feitiço é chamado de Aurora. Sabendo que Soma também está em busca das almas vitais restantes, Alucard e sua gangue preparam uma armadilha no livro de 2036, usando a alma vital de Gergot para atrair o rapaz até eles. Após uma tentativa falha e uma batalha perigosa, Soma é finalmente separado das almas vitais que coletou até então com a ajuda do recém-batizado Aurora. Isso dá ao grupo 2 vantagens, um Soma Cruz purificado e uma bolota misturada das almas coletadas até então, unidas em uma só. No mundo real, Seward cumprimenta os heróis por seu merecido sucesso. Eles conseguiram impedir que a transformação de Soma se concluísse e graças a isso, a vitória é deles. Só resta um passo, enviar o poder das almas vitais de volta para o eclipse, de onde nunca deveria ter saído. Só que aí eu te pergunto, espectador que já deve estar morrendo de ver um vídeo de sabe Deus quantas horas, quem é que tá faltando nessa história? Se você respondeu internamente que é a nossa Ossuda favorita, bingo! Seu prêmio é assistir ou explicar o resto da trama. Sim, Seward se revela como sendo a morte esse tempo todo, manipulando e observando os movimentos de seus inimigos de perto para poder reagir com tranquilidade. Ei, dá pra julgar ela? Se essa estratégia funcionou nas outras vezes que ela fez isso, não tem por que deixar de fazer, né? O problema é que a tonta da Lucy entregou as almas vitais antes da fachada cair, e agora, com todo esse poder reunido em um lugar só, La Muerte parte para dentro do Grimório de 1476, o mais antigo livro da organização. A Morte pretende tunar o Drácula com as almas roubadas para que ele derrote Trevor e reescreva aquela história, fazendo com que as outras também sejam reescritas. Assim, ele vai acumular poder o suficiente para sair do Grimório vivo e provavelmente bem pistola. A tarefa de impedir que a história de Trevor seja reescrita cabe novamente a Alucard. Para que isso não aconteça, o grupo coloca a cabeça para funcionar, desenvolvendo um plano interessante. Já que Drácula é a encarnação de todas as emoções negativas da humanidade, eles devem invocar um último aliado que incorpore toda a esperança da humanidade naquela época, o próprio Trevor Belmont. Só que fazer isso apenas com os Grimórios é muito difícil, porque Trevor existiu muito longe no passado, e sua descrição é muito vaga, igual um manualzinho do jogo do NES. Eles precisam de mais detalhes. Uma alternativa seria invocar a memória de Trevor utilizando os 3 Vampire Killers presentes ali, o de Simon, Richter e Jonathan. Só que tem um problema, o ritual de memória do chicote só pode ser feito por um Lecard, e não tem nenhum membro da família presente no momento. E, numa cena que eu só consigo imaginar o escritor abrindo um sorriso no cantinho da boca se sentindo inteligente, é revelado que a tal Hermina é uma Lecard, e ela sabe como fazer a invocação das memórias. Só não é mais conveniente do que a cabeça do Drácula num prato, mas beleza.
O ritual é realizado e a memória de Trevor Belmont é invocada 3 vezes, cada uma delas permitindo que Lucy complete a descrição do Belmont lendário através das suas virtudes. E com isso, uma versão do guerreiro é materializada para que o grupo vá atrás da morte. Arikado e companhia atravessam o Grimório de 1476, alcançando a Sala do Trono e descobrindo que a morte conseguiu seu desejo. Drácula foi revivido e dessa vez não é aquele Drácula turco fajuta lá não, viu? É o capiroto de verdade e ele vai detonar todo mundo que tá presente. Com bastante dificuldade, o grupo consegue oferecer resistência contra o vampiro. Mas antes que ele possa morrer de verdade, Morte, eu sei, tá ficando chato já, se sacrifica para que a transformação dele se torne completa. A batalha é estendida mais uma vez, exigindo o máximo de todos aqueles que estão presentes. Depois de uma longa e extenuante luta, Drácula cai de joelhos à mercê da gangue de caçadores que também está pela boa. Neste momento, Hermina lança o Aurora sobre o vampirão, mas ele resiste. Eis que Lucy se une a ela, e juntas o separam de seus poderes, fazendo o capítulo terminar de maneira positiva. Antes de bater as botas, ele lembra a todos que a humanidade vai continuar chamando ele de volta e que a guerra continuará. Tá bom, Drácula, a gente já entendeu. Com a crise completamente evitada, os heróis voltam para o mundo real, vitoriosos. O planeta está a salvo, mas ainda há rastros do poder maligno de Drácula dentro dos Grimórios, que precisam ser removidos. Com isso, os heróis invocados continuam vivos e os eventos dessa história são finalizados e registrados em um Grimório, em um capítulo conhecido como Grimory of Souls. Incrível, não é não? A lenda do Drácula é certamente longa, como você viu em todas essas horas de vídeo. Apesar dessa história parecer uma grande lista de Drácula voltou assim e assado, é uma história sobre ciclos, onde o vampirão existe como personificação das mazelas que a própria humanidade cria para si. Hitoshi Akamatsu, o próprio criador de Castlevania, supostamente disse: o monstro Drácula nasce da maldição do homem. Em uma era verdadeiramente pacífica, Drácula não existiria. É pela própria mão que a humanidade se condena e é por essa mesma mão que ela se salva, seja através de um Belmont de determinação inquebrável ou através de heróis que sacrificam tudo para mandar o Drácula de volta pro caixão. E mesmo depois que ele morre, a lenda continua. Quando Koji formou a linha do tempo, ele estava querendo chegar em algum lugar com essa coisa toda, mas a obra deixou muitos espaços que não foram desenvolvidos, como os Anos Perdidos, a Batalha de Quincy ou mesmo a Batalha Final de 99. E se em 5 anos cabe Rondo e Symphony, vai saber quanto mais dava pra fazer. Apesar disso, nós trouxemos a história de todos os heróis na linha do tempo, mas o castelo ainda está de pé nos observando, e a noite não terminou. Isso é porque a história apresentada até aqui não corresponde ao número de jogos já criados. O castelo também é sustentado por pilares que existem fora da linha do tempo, e são considerados não canônicos. É isso que o castelo quer da gente. Ele quer nos dar trabalho e saber por que esses jogos não estão na linha do tempo. Felizmente, a gente gosta de trabalhar. É hora do Fora de Linha. O objetivo do Fora de Linha é explicar o motivo de vários jogos da série não serem parte da cronologia. Então, nós não vamos discutir como um jogo poderia hipoteticamente caber, e sim os detalhes que fazem ele não encaixar na linha do tempo. As histórias dos jogos nos próximos tópicos serão resumidinhas para manter o fluxo constante, mas o que foi importante ainda vai aparecer. Também vamos evitar discussões de Gaiden e spin-off, termos bastante comuns em discussões de Castle. Vamos enquadrar tudo em apenas termos de linha do tempo. E uma última coisa, muitos não ligam para detalhes de cânone e consideram que um jogo pode caber na linha do tempo com contradição e tudo. Respeitamos essas opiniões, mas na nossa interpretação é contraditório achar que um jogo devia ser canônico e ao mesmo tempo ignorar o que diz o cânone. Tudo certo? Então vem com a gente!
Começamos o primeiro tópico do Fora de Linha com Lords of Shadow, o provável capítulo mais fácil de se descanonizar. Por que eu digo isso? Porque desde sua concepção, este jogo não faz parte da linha do tempo principal. Falo isso literalmente. O primeiro trailer de Lords sequer tinha Castlevania no nome, e depois de seu batismo sob as águas da franquia, este foi concebido como um reboot da saga inteira. Como vocês devem ter imaginado, isso gerou uma certa fúria na época, pois parecia que Lords viria para substituir o cânone principal. Até a própria conta oficial já respondeu isso ainda na época. É um universo alternativo. No fim do dia, essa saga ficou no seu próprio cantinho e até hoje aguardamos a conclusão da história de Gabriel Belmont como Drácula. Quer dizer, eu aguardo. Metade da fanbase odeia Lords. Metade da fanbase tem gosto ruim. Que diachos Order of Shadows tá fazendo aqui? Eu conheço tipo uma pessoa que liga pra esse jogo em 2023 e eu já emiti um mandado de prisão pra ela. Bem, é um castle e a gente quer tirar as incertezas da frente. Esse game aqui se passa no final do século 17, com Desmond Belmont e suas duas irmãs investigando uma organização que busca trazer o Drácula de volta. Até aí, tudo chuchu beleza. O problema é que nessa mesma época, Simon Belmont estaria vivo, criando uma inconsistência nos eventos da linha principal. Daí o possível motivo do jogo não ser canônico, mesmo que ele referencie o cânone. De qualquer forma, os próprios devs chutaram ele pro escanteio, deixando-o apenas como um spin-offzinho de celular. Ainda assim, uma curiosidade bacana deste game aqui é a citação de um personagem chamado de Giovanni, que é descendente de Rinaldo Gandolf, lá do Lament. Essa é a única citação do nome desta família fora de Lament of Innocence. Pelo menos dá pra ver que os devs jogaram o jogo de PlayStation 2. Você talvez deve estar se perguntando o porquê desse compilado de jogos que retratam as aventuras de Simon não serem canônicos. E a resposta aqui é bem simples também. O primeiro Castlevania é o jogo que recebe prioridade sobre a história do que aconteceu com Simon, independente do fato de ela ser breve e bastante simples. Quando questionado, Igarashi expressou que mesmo que os outros jogos contenham basicamente o mesmo roteiro e pudessem ser considerados a mesma coisa, o primeiro jogo é a fundação principal. É possível que a única exceção seja Castlevania Chronicles, por ser o mais fiel ao game original, mas a linha do tempo ainda dá prioridade lá para o jogo do NES. Então, todos esses outros games aqui podem ser considerados como contos ou fábulas que recontam a história de maneira mais enfeitadinha, ou dramatizada, sabe? Igual quando eles pegam o Drácula do Bram Stoker e inventam 83 novas fraquezas pro cara só pra se diferenciar. Ainda é a mesma história, mas a original é a que vale. Mesma coisa aqui, só que um desses caras é diferente dos outros e eu não falo só pelo fato de ele ser o pior da franquia. Haunted Castle também tem que ser o diferentão, né? Recontando a história de Simon da sua maneira. Enquanto procura sangue, Drácula sequestra a noiva de Simon Belmont, fazendo o caçador ir atrás dele. Nada de chicote sagrado, nada de legado da família. Esse aqui só não é canônico mesmo, graças a Deus. Rebirth seria uma chance interessante de contar a primeira aventura de Christopher com mais detalhes, talvez desenvolvendo as origens da família Bartley que, como falei na parte do Adventure, podem ter ajudado na ressurreição do vampirão. Infelizmente, o jogo não tem praticamente nada de história, e o episódio original continua valendo como canônico, principalmente pelo fato que o Drácula é derrotado de verdade no Rebirth e no original ele escapa vivo. Iga já comentou sobre isso também. Para ele, como o Rebirth está mais para um jogo totalmente novo do que para um remake, é melhor tratá-lo como uma continuidade alternativa. A gente vai ver a mensagem que ele diz isso mais uma vez, já já. Parando pra pensar bem, lembra que no tempo do Simon as pessoas pensam que Christopher derrotou o Drácula de primeira? Não é engraçado que é nesse jogo que isso acontece? Quase como se essa fosse a versão dos eventos passada adiante para os Belmonts. Mas, divagamos, aquela tralha de jogo do Game Boy prevalece.
Castlevania Drácula X é um caso parecido com os vistos até então. Ele reconta a história de um jogo canônico da sua maneira. Boa parte do conto original de Rondo ainda está presente aqui. O protagonista é Richter, Maria e Annette estão no jogo e o Drácula é o vilão final. Mas basta entrar nas entrelinhas para ver as inconsistências. Desde coisas pequenas, como Annette e Maria serem irmãs, até coisas maiores, como a completa ausência de certos personagens, como Terra, Iris e até mesmo Shaft, o feiticeiro que causou a bagunça do jogo original. Não, esse cara aqui não é o Shaft, é só um mago bastardo que rouba seu FPS. O jogo também ocorre séculos depois do Simon, criando uma diferença de datas. Só que mesmo com todas essas inconsistências, Drácula X ainda está incluído na linha do tempo oficial. Por quê? Há de se acreditar que é graças à presença maior deste título. O Super Nintendo teve um alcance estrondoso se comparado ao PC Engine, e Rondo ficou exclusivo do Japão por muitos anos, até que seu remake, lançado no PSP, finalmente o ajudou a dar as caras por aqui, expondo a aventura original do Richter para o público ocidental. Só que isso são apenas detalhes. Iga realmente tratava o jogo como uma continuidade alternativa, e Rondo ainda tem prioridade na linha do tempo. Então, prego no caixão. Mas e o Drácula X Chronicles? Bem, se a gente for parar pra ver, em termos de história, a versão de PSP não adiciona tanta coisa assim. Existem mais diálogos e eles são adaptados de maneira mais eloquente, como se quisessem refletir as novas vestimentas dos personagens, mas fora isso, a história é a mesma, com os mesmos personagens, e uma das poucas diferenças é que aqui a Maria foi capturada na cidade e trazida até o castelo com a Annette, e no original a Maria foi até o castelo por conta própria descer a porrada no vampirão, sendo aprisionada no processo. Existem batalhas de chefe extras, como a contra a Annette transformada, mas isso apenas enriquece o enredo sem atrapalhá-lo. Esse aqui é um caso onde tanto o Rondo quanto o Drácula X Chronicles servem o mesmo propósito, e de qualquer maneira, você só tem a ganhar jogando ambos. Aposto que você não esperava ver Harmony of Despair por aqui, né? Harmony tem uma historinha escondida ali no menu de ajuda do jogo. Pois é, se tu não sabia, fique sabendo que você não está sozinho. Eu mesmo não sabia até fazer o vídeo do jogo há menos de meio ano atrás. Ela conta sobre um grimório mágico que tenta trazer o Drácula de volta devido aos registros das encarnações do castelo contidas em suas páginas. Porém, os heróis que impediram a reencarnação do Rei Demônio também estão contidos nessas páginas. Logo, você já deve ter entendido que Harmony of Despair é basicamente uma beta de Grimoire of Souls, tanto em história quanto em alguns conceitos da jogabilidade. Com isso, dá pra se dizer que Harmony não é canônico porque Grimoire of Souls o tornou obsoleto. É basicamente a mesma história, mais trabalhada e com mais personagens. Simples assim. Castlevania Judgment. Olha só o jogo miserável que contém todas as possibilidades, mas não contém nenhuma ao mesmo tempo. Judgment é complicado, cara, porque de novo, ele existe num espaço fora do tempo. Além do mais, existem informações canônicas nesse jogo recebidas naquelas cutscenes maravilhosas onde todo mundo se olha com olhar de peixe morto, ou nos finais de certos personagens. Então, como esse jogo pode ser canônico e não canônico ao mesmo tempo? Pois é, tem que saber dividir. Se todos os finais fossem canônicos, existiria uma porrada de paradoxos temporais, como personagens se conhecendo antes da hora, ou descobrindo seus destinos antes mesmo de cumprir. Imagina a bagunça que ocorreria na cabeça desse povo, né? Como o Aeon explica, estar numa espécie de dimensão atemporal também abre a oportunidade para coisas impossíveis se tornarem possíveis, como Maria ou Alucard derrotarem um Drácula Supremo que provavelmente veio lá de 1999. Ou a presença desse cara aqui que, normalmente, complicaria tudo. Já já a gente fala dele. Logo, todas essas coisas não aconteceram. O que possivelmente aconteceu de verdade foi a campanha do Aeon, o protagonista desse jogo aqui. Ele não aparece em nenhum outro Castlevania, mas pertence ao que Igarashi descreveu como uma organização de observadores do tempo que trabalham para manter o fluxo da história. Que também inclui esse outro cara aqui. Aeon é um ser fora do tempo, e seu dever é corrigir qualquer inconsistência temporal que possa fugir daquilo que já está escrito. A campanha dele é a única que envolve uma luta contra todos os personagens do jogo. Ele precisa derrotar todos os heróis e vilões para conseguir uma chave de cada, abrindo a possibilidade de enfrentar o Time Reaper, enviado de 10 mil anos no futuro para ceifar a Era onde
onde Drácula existiu. Primeiro o Leon quer caçar um período inteiro do dia, agora temos um cara que quer apagar um período inteiro de séculos. Castle só lida com extremos, né não? Como Aeon é o primeiro oponente de cada personagem do jogo, podemos presumir que a versão oficial da história é que eles foram puxados para esse paradoxo, lutaram contra um emo de cabelo branco, perderam e foram enviados de volta para sua época se perguntando o que raios aconteceu. A única história que parece verdadeira é a de Aeon, que serve apenas para dizer que Castlevania Judgment não existiu. Loucura, né? Mas não para por aí. Sabe quem é o patrão do Time Reaper? Galamoth. Sim, o boss do Symphony que tem um plano de 10 mil anos para dominar o mundo dos demônios. Agora a gente pode falar dele. Hora do jogo do Alucardinho, recentemente trazido para os americanos curtirem junto com a coletânea, só para descobrirem que é uma cópia de Mega Man. Sim, tem gente que disputa que esse jogo é canônico por causa de alguns detalhes bastante curiosos. História longa feita curta? Não, Kid Drácula não é canônico, descrito assim até mesmo no guia do Drácula X Chronicles por ser uma paródia de Castlevania como um todo. Drácula Kun é literalmente uma versão fofinha e engraçadinha do filho do Conde, que dormiu por 10 mil anos e resolve se vingar do Galamoth por este ter se tornado grande rei demônio enquanto ele dormia. Porém, devido a algumas pistas e referências que foram ocorrendo na série, muitas delas feitas apenas como piadas para os fãs atentos, certos detalhes são de levantar as orelhas. Por exemplo, esse jogo se passa em 11.797, exatos 10 mil anos depois de Symphony of the Night. Qual chefe naquele jogo tem um plano de 10 mil anos que também está no Kid Drácula? Correto, o Galamoth, o dinossauro gigante que solta raio lá no castelo invertido. Galamoth é um ser imune a alterações no tempo que trabalha com muita paciência. Ele joga o jogo longo, digamos assim, e é possível que seu plano milenar de virar o grande coisa ruim envolva viagens temporais. Um de seus funcionários é o Time Reaper lá do Castlevania Judgment, e a grande sacada desse cara é que ele foi enviado para apagar a linha do tempo onde Drácula existiu, garantindo a dominância completa do Galamoth como rei demônio. Só que como já falamos, Judgment é complicado, e ele abre algumas possibilidades, duas das quais vamos expor aqui, baseadas nas informações disponíveis. O primeiro caso mantém o Alucardinho descendo porrete no dinossauro temporal como uma linha alternativa, exatamente como vemos no jogo. Graças a isso, Galamoth envia o Time Reaper para o passado, que é derrotado, e então decide viajar também para resolver as coisas por si próprio. Ele termina na linha do tempo errada e morre pelas mãos de Alucard lá no Symphony. É um caso sólido. Porém, a outra possibilidade é, a gente não sabe exatamente o que acontece 10 mil malditos anos no futuro de Castlevania, porque o último jogo canônico na linha do tempo oficial ocorre em 2036. Então, pode ser que exista um Galamoth no futuro do cânone que é separado da versão dele do Kid Drácula e lida com viagem no tempo. Só que a Konami tinha que embolar mais o meio do campo. Lembra aquela linha do tempo que lançou com a coletânea de aniversário? Ela inclui Kid Drácula claramente marcado como spin-off, como o guia do Drácula X Chronicles já tinha dito. Mas o que é isso aqui? Kid Drácula esteve dormindo por 10 mil anos, porém, de alguma forma, seu jogo parece ocorrer em tempos modernos. Ele e Alucard não poderiam ser a mesma pessoa, ou poderiam? Mesmo quando eles são claros, eles inventam outro mistério. Agora existe uma dúvida sobre Kid Drácula ser Alucard e sobre o resto do jogo. Isso aqui sequer ocorre 10 mil anos no futuro? Pra gente, o que resta é fazer como a Konami faz. O jogo Kid Drácula é uma paródia, e enquanto não existir um esforço maior para esclarecer isso, vamos continuar assim. Peraí, aproveita que a gente fez duas e bota outra intro aqui também. Pronto! Em Legacy of Darkness, jogamos com Cornell, um homem-fera que tem sua irmã adotiva sequestrada como sacrifício para o Drácula. Para salvá-la, Cornell acaba sacrificando sua alma de lobo. Ele perde seus poderes, salva sua irmã e foge vivo. Show de bola! Só que não tardamos a descobrir que isso era tudo um plano da morte e dos lacaios do Drácula. Eles desejavam sacrificar essa alma para criar um novo corpo para o Conde reviver anos mais tarde. Em Castlevania 64, jogamos com Reinhard Schneider e Carrie Fernandes, um Belmont e uma Belnadias. Drácula voltou e cabe a eles o destino de destruir o mal. No meio
meio da sua aventura, eles conhecem um menino misterioso chamado Malus, que ora os ajuda, ora foge deles. Eventualmente, eles descobrem que esse menino de 8 anos, inicialmente inofensivo, é de fato a reencarnação do Drácula, que está pouco a pouco recuperando suas memórias e veio até o castelo para completar sua transformação. Sobra pra duplinha poligonal de cara fortão e menina fofinha acabarem com esta reencarnação. Legacy of Darkness e Castlevania 64 foram os primeiros títulos 3D da franquia, e graças a isso, houve a expectativa que o 3D trouxesse uma trama mais séria e uma experiência mais cinemática para a série de pular batendo com o chicote. Pra você ter uma ideia, esses jogos foram tão bem recebidos quanto o Symphony quando saíram, eles eram grandes. Então não é estranho que tenha ouvido uma linha do tempo oficial incluindo os dois. Pois é. Lembra tipo 3 horas e meia atrás, quando citamos que divisões diferentes da Konami tinham perspectivas diferentes do enredo? Castle 64 foi produzido na divisão Kobe da Konami, que emitiu sua própria linha do tempo contendo estes dois jogos. Porém, ali por 2002, essa divisão foi dissolvida e com ela, sua linha do tempo, restando apenas a de Igarashi, agora diretor da série inteira. Iga mais tarde informou que ambos esses jogos foram pretendidos como algo à parte, já se colocando fora do caminho de qualquer trajetória principal que a equipe do Koji estava planejando. Como ele trabalhou com Castlevania e não a gente, só nos resta confiar na sua palavra. Mas saiba que essa bagunça ainda aborrece os fãs da primeira aventura 3D do Draculino até hoje, já que vários deles acreditam que o jogo foi removido injustamente e se encaixaria perfeitamente na linha do tempo que temos. Será que encaixa mesmo? Vamos ver o que esses jogos dizem. Para começar, Reinhardt é um Belmont, independente do seu sobrenome Schneider. Até aí, beleza. Só que Castlevania 64 se passa em 1852, mais de 50 anos após o Symphony of the Night. Nessa época, a gente sabe que Richter desapareceu com Annette, transferindo o chicote para os Morris no início do século. Então, o que um Belmont está fazendo com o chicote em 1852? E digo mais, porque a memória que o chicote tem do último Belmont a utilizá-lo é de Richter e não de Reinhardt. Lembra disso aqui? Mas aí você pode responder que isso são retcons feitos posteriormente. E eu concordaria. Não fosse a gente saber hoje que o desaparecimento dos Belmonts no século XIX é uma noção que existia desde o Bloodlines. Não foi algo que o Koji inventou depois, sem mais nem menos, pra atazanar os fãs do Reinhardt. Se a gente ignorar isso, que não é coisa pequena, dá pra se dizer que a história não conflita tanto com o resto da timeline. Até o Drácula abrir a boca. Ele diz durante o jogo que está recuperando suas memórias de uma batalha que ocorreu 100 anos atrás. Na verdade, a própria introdução já informa você que ele está acordando de um sono de um século, então isso não é uma hipérbole. 100 anos antes de 1852 é 1752, uma época onde sabemos que o Conde não retornou. Round of Blood, que acontece em 1792, especifica que o último retorno de Drácula havia acontecido na época de Simon, 100 anos antes. Ele não lembra do Symphony, não lembra do Rondo, mas lembra de uma batalha que nunca aconteceu? The fuck? O mais engraçado é que a própria Konami Kobe colocou o Rondo na sua timeline. Eles reconheciam que o jogo existia de maneira canônica, mas não perceberam que Castle 64 embabanou as datas. Ai ai ai, viu? Nem o Koji quis contradizer Rondo. Harmony ocorre em 1748, entre Castlevania 1 e a jornada de Richter. Mas lembre-se que o Drácula não revive naquele jogo, e o castelo que serve de contexto é explicitamente declarado falso. Só que claro, só entramos nesse ponto para mostrar que essa conversa é mais complicada do que parece. Como informamos, de acordo com Igarashi, 64 e Legacy estão fora do cânone, mesmo representando Castlevania muito bem. E hey, não são nossas palavras, são as do próprio Iga. Olha aí, se ele não gostasse daquele universo, duvido o dó que ele teria trazido o Lobinho de volta para alegrar os fãs. Aproveitem e joguem Legacy of Darkness. Baita jogão! Circle of the Moon é outro título que mal nasceu e já foi descanonizado. No mesmo mês em que o jogo foi lançado, a revista oficial da Konami confirmou que este game aqui pertence a uma linha do tempo separada que não tem nada a ver com a trama original. Fim de história, certo? Não, acho que a gente devia dar uma olhadinha na trama, mesmo assim. 1820. O retorno de Drácula é impedido por 3 caçadores de vampiros, 2 deles dando a vida no processo.
10 anos depois, na Áustria, o Conde retorna novamente pelas mãos de Carmilla, uma de suas servas mais leais, mas o ritual é interrompido por Maurice Baldwin, presente na ressurreição anterior, e seus pupilos, seu filho Hugh e Nathan Graves, filho dos caçadores que morreram. Rapidamente, Drácula se livra dos dois jovens caçadores e Maurice é sequestrado para servir de sacrifício para restaurar os poderes do Conde. Inicia aqui a prova de força de Nathan, que deve brandir o chicote Hunter Whip para salvar seu mestre na primeira aventura de Castlevania para o Game Boy Advance. Notou as diferenças imediatas? Essa história não tem qualquer menção de Belmont, de Vampire Killer, o castelo não é na Valáquia e até as famílias são diferentes. Em questão de datas, a separação desse jogo fica ainda mais evidente. Não existe um ano específico que revele os acontecimentos de Ecclesia, mas essa parte da linha do tempo aconteceu em meados do século XIX. Nesse período existiu toda aquela questão do Barlow pesquisando maneiras de destruir o receptáculo do Drácula, porque com o Vampire Killer desaparecido, havia o medo que o Conde se tornasse impossível de destruir. Como vimos anteriormente, Shanua foi a única que conseguiu fazer isso, usando o poder do Drácula contra ele mesmo, porque nenhuma outra arma era capaz de feri-lo. Já o Circle of the Moon lida com não uma, mas duas ressurreições do vampiro, uma em 1820, quando os pais de Nathan destruíram o Drácula, e outra em 1830, quando ele próprio fez o mesmo. Se o Circle ocorre antes do Order, então que conversa é aquela de Ecclesia ficar procurando algo que pudesse impedir o Drácula porque o chicote sumiu? O Nathan e os pais dele conseguiram 2 vezes, sem usar o Vampire Killer. Se o Circle ocorre depois do Order, então como que Ecclesia surgiu no início de 1800, provou sua capacidade, recebeu o receptáculo do Drácula, desenvolveu Dominus e conseguiu criar Shanua desde pequena até ela ter 20 anos, tudo antes de 1820? Lembre-se que Ecclesia fala no desaparecimento dos Belmonts, um evento ocorrido no início dos anos de 1800, como se ele já tivesse acontecido há muito tempo. Pode não parecer, mas esse também é um caso onde a história é mais complicada do que parece e uma olhada de perto rapidamente revela que o jogo não tem compromisso com as histórias anteriores. Mas ei, Circle já se removeu do cânone no mesmo mês que ele lançou, e tá muito claro pra gente que esse era o objetivo mesmo. Aproveitando que a gente cobriu Circle, quero usar essa oportunidade para comentar uma coisa que já foi referenciada algumas vezes aqui no vídeo, mais especificamente essa timeline aqui, com a presença destes 3 camaradinhas nela. Para algumas pessoas, a presença neste material oficial implica que esses títulos voltaram a fazer parte do cânone, mas temos confiança de que esse não é o caso e vamos te explicar o porquê. Essa linha do tempo era parte de um bônus de aniversário de 20 anos da série que vinha com uma pré-order de Portrait of Ruin em lojas dos Estados Unidos, como a GameStop. Ela faz um resumão do cânone e no geral oferece mais acertos do que erros. Só que tem um pequeno detalhe, ela não existiu no Japão, a terra natal de Castlevania, ficando como algo exclusivo apenas para os americanos. E aqui já começam os problemas. Quando esse bônus deu as caras em meados de 2006, a linha oficial japonesa já existia desde pelo menos 2002, sendo gradualmente atualizada até chegar na sua forma final. A principal diferença entre as duas é que a versão japonesa não inclui o Circle, nem Legacy, nem o 64, não inclui, nem jamais incluiu em toda a sua existência. Parece que a equipe liderando Castlevania no Japão já sabia que esses jogos não eram para ser canônicos desde cedo, e parece que quem produziu a linha americana também sabia. Vocês não acham estranho como todos os jogos da lista têm uma historinha, mas justamente esses 3 passam em branco? Essa linha saiu com Portrait e a linha japonesa atualizou para incluir ele, mas não esses 3. Por que a diferença então? Nosso palpite aqui é demográfico. Esses 3 jogos foram importantes no ocidente. Os Castlevanias do 64 foram um sucesso de crítica na época e, de acordo com a IGN, Circle vendeu 300 mil cópias só na América em 4 meses. Talvez não pegasse muito bem lançar um material oficial sem incluir esses caras aqui. É uma decisão de negócios, não de historinha, e por isso a trama desses jogos não está incluída aqui. Só que esse material bônus foi um dos primeiros contatos do público ocidental com uma linha do tempo oficial. Tem gente que acha até hoje que o Circle, por exemplo, nasceu canônico e foi descanonizado depois. Mesmo ele tendo sido anunciado como não canônico, mesmo ele não fazendo referência ao cânone e mesmo ele nunca tendo aparecido nas linhas do tempo oficiais japonesas. A Wikipedia diz isso até agora. Como se descanoniza uma coisa que jamais foi canônica para começar? Não é difícil supor que essa linha estar em inglês tornou ela muito popular, contribuindo para a confusão, mais ou menos como a galera ainda achar que o Grant é um pirata graças ao manual americano.
Ela é o primeiro resultado no Google pra Linha do Tempo Castlevania em português e em inglês nos dias de hoje. Imagina em 2006, quando se sabia menos. Enfim, esse é o nosso palpite. Lembra que dissemos no começo do vídeo? Castlevania é uma produção japonesa e por isso achamos prudente priorizar o que a linha do tempo oficial japonesa diz. E ela disse 4 vezes que esses jogos não são parte dela. Acho que é o suficiente, né? Apesar de existirem algumas curiosidades interessantes que podem ser referenciadas aqui e acolá, se analisarmos o contexto inteiro, não dá pra usar essa linha do tempo como prova final para o trajeto da história de Castlevania. Fim de história. Antes do último tópico, que é o mais bucha de todos, eu acho que vale a pena fazer uma menção honrosa para os castles que não são canônicos, mas que não necessitam de um espaço especial para comentar. Se fôssemos comentar literalmente tudo que não é canônico de castle em detalhes exaustivos, esse vídeo só ia lançar em 2050. Então, enquanto o Mario foi lá buscar água de cana para nós aguentarmos o tranco da nossa última atração, os seguintes jogos e mídia não são canônicos. Castlevania Netflix, O Elefante na Sala. Seriado adaptado de Castlevania 3 que conta uma história própria que os fãs adoram dizer que é melhor que a vista aqui. Se quiser saber minha opinião sobre esse negócio, dá uma olhada no meu vídeo de tier list. The Arcade é um universo alternativo com 3 heróis originais. Todo e qualquer pachislot, visto que eles são uns negócios cinemáticos para arrancar grana de velho bobão. Os seguintes mangás e novelas que vocês estão vendo nessa lista aí do lado. Os quadrinhos de Belmont's Legacy. Encore of the Night. Não preciso nem falar, né? Moonlight Rhapsody. Essa coisa nem sequer lançou, então, por enquanto, desconsideramos. Essas duas garotas que aparecem em outras mídias não são, mas a da direita eu queria que fosse. Lecarde Chronicles 1 e 2 porque, obviamente, estes são fangames. Bom, teoricamente a Konami deu permissão para a existência deles, né? Nenhum sinal do Mario e ninguém pra me impedir. Essa vai ser a minha maior vigarice. Lecarde Chronicles vai direto pros jogos canônicos. I understand you like my game, and I appreciate your admiration, but its story is unique and it's my fun game. Do your job right, or I'll make you play Lecarde Chronicles 1 all over again, blindfolded, silly vampire. Mickey safado! Bem, isso foi inesperado pra caramba. Pra fechar, a marca de cigarro também não é canônica. Acho que é isso. Se faltou alguma coisa, é porque ou a ligação com a saga é muito pequena, ou a gente não julgou como importante o suficiente para estar aqui. Agora, vamos ao grande finale. Castlevania Legends, o terceiro jogo de Game Boy que eu tenho tristeza no coração por ele não ser tão bom quanto Belmont's Revenge. Só que esse camarada aqui não é lembrado pela sua qualidade, ou gráficos, ou música, ou o que for, e sim pelo fato de ele ser o primeiro jogo da série a trazer uma Belmont mulher para a cena, Sonia Belmont. Sonia é uma personagem muito legal e seu design e história exalam tudo que faz essa franquia ser o que ela é. Só que, para poder falar dessa caçadora e das buchas que ela traz pra mesa, primeiro precisamos conhecer sua história, com todos os detalhes possíveis. Bora lá! Tudo começou quando um homem de nome desconhecido resolveu se transformar no capiroto para ganhar vida eterna. Bem coisa clássica mesmo. Em 1431, ele revela sua presença ao mundo como Drácula e começa a expandir seu reino de terror pela Europa. Em algum lugar neste período, ele arruma um filho com uma mulher humana e desse relacionamento nasce Alucard, um jovem meio vampiro que compartilha a maldição de seu pai. Ao mesmo tempo, num lugar provavelmente mais esperançoso, nasce Sonia Belmont, uma garota bastante especial graças a seus poderes mágicos, que lhe garantem a habilidade de se comunicar com seres sobrenaturais. Sonia cresceu ao lado de seu avô, que lhe treinou e ensinou a ser uma pessoa altruísta. Seus poderes não deviam ser usados para ganhos pessoais, e sim para proteger os outros. Afinal, esse é o jeitinho dos Belmonts. Agora é 1450. Em uma bela noite, Sonia, com 17 anos, encontra Alucard, que está em busca de seu pai. Ele não vê seu velhote há muito tempo, pois ambos foram separados em algum ponto no passado. Mas esse evento faz a engrenagem do destino girar. Pouco tempo depois deste encontro, a loirinha se depara com sua casa sendo atacada por servos de Drácula, que finalmente vieram até a região. Seu avô, quase sem vida, informa que é hora de utilizar seus poderes. Tomando o chicote da família em suas mãos, a jovem caçadora parte determinada para o castelo demoníaco.
pronta para tornar lendário o nome da família Belmont. Durante sua invasão ao castelo, Sonia se surpreende com a presença de Alucard, descobrindo que ele veio acertar as contas com o pai. Ele decide testá-la para ver se sua força é suficiente para derrotar o Drácula e, neste momento, é revelado que existe um laço amoroso entre esses dois desde antes do ataque que matou o avô de Sonia. Ela passa o teste e cabe agora à garota dar um fim no vampirão enquanto Alucard entra em um sono profundo. Obrigado pela ajuda, viu, moço? Legends encerra com a loirinha descendo o chicote no lombo do Coisa Ruim, provando para todos que a força da família deve ser respeitada. Essa vitória gera renome para os Belmonts, transformando-os em caçadores de vampiros lendários. Como extra, um final secreto mostra que a garota se tornou mãe pouco tempo após os eventos do jogo. Esta criança um dia irá crescer, enfrentar o Drácula e se tornará aclamado pelo povo como um herói. Muito bem, tá aí a história do jogo. Bem basicona dentro do que se esperaria de um jogo de Game Boy. Dá pra resumir ela em 2 linhas, com a Sony iniciando a lenda do nome dos Belmonts em 1450, deitando o capeta na porrada e tendo um filho com o filho dele. Pra um jogo simples é uma história bonita, mas se ela tá no fora de linha, tem algum problema. E o problema dela é, bem, sua completa existência. Como vocês já devem ter notado, Castlevania Legends foi criado para ser o início da batalha contra o Conde Drácula em 1450, antes dos eventos de Castle 3 que já existia no mercado com uma história muito parecida. Legends tenta fazer o que Lament faria 6 anos depois, e no processo tropeça em tudo que existia antes dele. Se você está pensando que o problema é o filho da Sonia com Alucard, meu amigo, eu tenho uma notícia para você, o buraco é bem mais embaixo. Circle, 64 e Legends formam uma trindade controversa. Alguns dos seus fãs mais vocais insistem que eles foram removidos arbitrariamente, reforçando que suas histórias encaixam sem problemas na linha do tempo. Será? Como vimos anteriormente, Circle e 64 foram planejados para não entrar na linha estabelecida pelo Koji. Ponto. Aqui deveria ser o fim de história pro Legends também, porque, apesar da revista oficial da Konami ter incluído o jogo em uma linha do tempo lá em 1997, o volume seguinte da mesma revista informa que houve um erro, e Legends não respeita aquela linha. Mais tarde, essa timeline de 1997 acabou oficializada, e Legends continuou de fora. Outra vez a história devia ter terminado, mas muita gente não ficou satisfeita até hoje. Então, nós decidimos dar uma olhada mais de perto nos detalhes. É engraçado, né? Eu duvido que você que está assistindo agora tenha entrado nesse tópico achando que Legends de todos os jogos seria tão complicado de explicar. Mas aqui estamos. Por honestidade com o game, nós decidimos comparar peças centrais do enredo dele com histórias de jogos anteriores, desconsiderando os jogos que vieram depois do seu lançamento. Queremos provar que ele não foi removido apenas por capricho ou o que for, mas sim por não encaixar com os trabalhos anteriores. E nós vamos começar, é claro, pelo que Legends diz sobre o Drácula. Aperta o cinto porque lá vem bomba! Drácula apareceu no mundo como Rei Demônio em 1431. O diretor de Legends disse que 1431 não foi o ano que o Drácula nasceu como humano, mas sim o ano que ele surgiu como Rei Demônio. Essa data bate com a lápide do Conde encontrada lá em Simon's Quest. Só que aqui também encontramos a data de sua morte, 1476. Se Legends tentasse se encaixar, Drácula não poderia ter morrido em 1450, que é quando esse game se passa. Mas ainda tem mais. Em Castlevania 3 é dito que o Drácula virar o Rei Demônio iniciou sua expansão pela Europa, e isso fez a igreja enviar um exército, a Saifa e depois o Trevor, levando a derrota do Drácula em 1476, como diz o Symphony e concordando com a lápide de Simon's Quest. Legends cita a expansão do Drácula pela Europa, mas ignora a igreja, exército, a Saifa e, claro, o Trevor. Ah, e se o Drácula morreu 2 vezes, não faz sentido a lápide citar a segunda morte ao invés da primeira. A motivação do Drácula era obter vida eterna. O jogo diz que ele era um homem ganancioso que buscou renascer como capeta para obter vida eterna e receber grande poder, e já sabemos que isso ocorreu em 1431. Castlevania 3 discorda, sugerindo que Drácula já não era mais humano quando buscou o poder de Lorde das Trevas. E adivinha só, Rondo e Symphony também não concordam, dizendo que Drácula tem cerca de 800 anos de idade em 1792. Se você fizer as contas, vai ver que Drácula precisa ter se tornado imortal lá por 1000 e Guaraná com rolha, muito antes de 1431. E Castlevania 3 nunca diz que a motivação do vampirão virar Lorde das Trevas era vida eterna. Afinal, ele mesmo já tinha levantado que o Conde já não era mais humano. A batalha da humanidade contra o Drácula começou em 1450.
Legends faz questão de recitar algumas vezes que é nele onde a batalha contra o Drácula começa. Porém, Castlevania 3 já tinha dito na sua própria história que era ali que se iniciava a batalha contra o Drácula, e o Symphony apenas reforça isso. Não dá pra retconar o coitado do Trevor, né? Alucard é o filho do Drácula com uma mulher humana. Essa parte é verdade no Legends e no Symphony. O que não bate aqui é uma outra loirinha que você deve ter percebido que não foi citada até agora, nem pela gente, nem por Legends, Lisa. Segundo o Symphony, Drácula se tornou demônio e iniciou seu ataque porque mataram sua esposa Lisa próximo de 1476. Legends, no entanto, diz que o ataque começou antes de 1450. A menos que a Lisa exista apenas no Symphony e a mãe humana do Alucard seja outra pessoa no Legends, Lisa não pode ter morrido em 2 pontos do século ao mesmo tempo. Alucard se revoltou contra seu pai. Legends também traz a revolta de Alucard, e depois que Sonia prova sua força, Alucard vai dormir. Castlevania 3 mostra que, assim que seu pai se transformou, Alucard mudou de nome e se escondeu no subterrâneo para esperar que um guerreiro digno o ajudasse a enfrentá-lo, e de acordo com o Symphony, ele foi dormir depois da batalha. Tanto o jogo do NES quanto do Play 1 já disseram que sua revolta e fuga aconteceram apenas uma vez. O bebê de Sonia com Alucard. Finalmente a gente pode falar do bebezinho da Sonia. A cena final de Legends aponta que seu bebê lutará contra o Drácula e se tornará aclamado como um herói no futuro. Curiosamente, 2 Belmonts carregavam o título de Herói Belmont Lendário, Trevor e Christopher. No começo da série, quando existia pouca coordenação entre as equipes desenvolvedoras, os jogos desses dois apresentavam ideias de aventuras muito parecidas que foram separadas anos depois. Se a gente presumir que Legends ignora um caçador em favor do outro, existe uma brecha para que o bebê possa ser um deles. Muita gente acredita que o bebê encaixa como Trevor, mas a contradição com ele a gente já falou. Drácula virar o capeta dá início aos eventos do jogo dele, começando a guerra contra a humanidade ali, não antes com a Sonia. Mas se o Legends ignorar Trevor e o bebê for Christopher, adivinha, vai dar na mesma. A história do Christopher repete que o Drácula se transformou no tempo dele, fazendo ele ir lá caçar o vampiro. Pode pausar, confira você mesmo. Então, o bebê não pode ser nem o Trevor, nem o Christopher. Mais um ponto que não encaixa, mais uma sova lendária no Drácula que a gente não viu. Tudo isso foi para mostrar que Legends não conseguiria se sustentar sem atropelar um monte de coisas que já haviam sido colocadas na mesa. Você ainda pode me questionar, mas Alucard, antes do Iga não tinha timeline para contradizer. E até pouco tempo atrás esse seria um argumento plausível, mas recentemente o fax de Castlevania Bloodlines, obtido pelo camarada Mike Levy, confirmou que já havia uma ideia de continuidades antes mesmo do Koji pisar na franquia. Várias ideias aqui foram respeitadas pelo Iga quando ele criou a linha do tempo final, como o desaparecimento dos Belmonts, a separação do Trevor e Christopher e até a história dos Morris ser uma trilogia. Isso tudo foi mantido por Koji quando ele assumiu a cadeira de diretor. Desenvolvimento de jogos não é uma festa sem controle. A próxima equipe está sempre seguindo a orientação das anteriores. O próprio Iga já apontou que era próximo das equipes de vários jogos que ele não trabalhou. Então, assuma que esse pessoal conhecia os trabalhos internos da empresa. E assim, não querendo chutar cachorro morto, mas olha só o que acontece se a gente considerar os jogos que vêm depois do Legends. Tá aí, pode ler, pausa o vídeo, zóia tudo. Não tem jeito. Quando Koji disse que removeu Legends especificamente por motivos de conflito de história, ele não tava brincando. Esse jogo é uma desgraça. Como citamos antes, saiu na revista Konami que Legends ignorava a timeline da equipe do Iga. Até aí, beleza. Mas isso não impediu o Bigodinho de expressar o que ele achava sobre o jogo em ocasiões diferentes. Em uma delas, o cara lamentou sua qualidade, citando que Legends não teve orientação dos projetistas originais da série. Em outra especialmente controversa, ele foi em simples e diretas palavras, cringe. Numa entrevista de 2003, Koji supostamente expressou sua opinião a respeito de caçadoras de vampiros femininas. Primeiro, ele cita a remoção de Sonia. Aí, de acordo com ele, personagens femininas costumam ser sacrificadas e é mais fácil criar personagens femininas fracas. E que por isso iria ponderar se Castlevania poderia receber uma protagonista feminina. Comentário infeliz, certamente.
Graças a isso, construiu-se a noção de que Iga é sexista, e apenas a menção breve de Legends não ser canônico invoca essa conversa, desviando o foco dos méritos do jogo em si. Inicialmente, nós sentimos a necessidade de encontrar a fonte primária dessa entrevista, porque, apesar de acreditarmos que ela é real, só temos referências sobre ela de segunda mão. Mas, em segundo lugar, quando se analisa o contexto anterior da vida do Koji, essa resposta dele parece muito insensível, e não seria a primeira vez que o que ele disse é traduzido de forma errada. Pra você que não sabe, a carreira de Koji Igarashi decolou com esse joguinho aqui, Tokimeki Memorial, um simulador de namoricos onde ele trabalhou como escritor. Hoje em dia, dating sims bem escritos não são necessariamente raridade, mas, na época do Koji, me perdoem a palavra, era só putaria. O que fez Tokimemo se sobressair foi justamente não seguir essa rota. Era um jogo profundo, com relacionamentos complexos, que tratava suas personagens com dignidade e não como máquina de hentai, incentivando o jogador a explorar todas as rotas e conhecer a personalidade única de cada uma das alunas do colégio Kirameki. Seu sucesso foi tão grande e seu impacto tão importante que o mercado de simuladores de namoro nunca mais foi o mesmo. Se você ainda não cansou de assistir vídeos de YouTube maiores que 2 filmes do Poderoso Chefão, tem um vídeo de 6 horas do canal Action Button explicando a visual novel inteira e seu impacto social. Vou deixar o link na descrição, pois vale bastante a pena. E sem Tokimemo, não teríamos esse pequeno game indie underground jogado por apenas 3 pessoas. Pois é, foi por causa do sucesso da visual novel que a Konami permitiu Iga se juntar ao time de Castlevania e lá foi ele revolucionar a fórmula de novo. Ao deixar de lado o mundo machão de Castlevania e adotar uma história mais romântica com a estética delicada de Ayami Kojima, Iga planejava tornar Castle mais acessível, inclusive para mulheres. O resto é história e já contamos história para 3 dias aqui. Também é sabido que o título favorito do Koji é Castlevania 3, que inclui Sypha Belnades, a maguinha essencial na queda do Drácula que jamais foi retconada da série. Então, neste ponto, acho que você consegue ver a nossa surpresa com a tal entrevista. O cara não altera a história dos simuladores de namoro sendo um sexista e não mantém a bruxa Sypha uma peça fundamental da linha do tempo dele para depois dizer que heroína não encaixa no passado de Castlevania. Depois de correr atrás da fonte feito 2 malucos, não encontrar e finalmente pentelhar o entrevistador Shane Bettenhausen no Twitter, parece que a entrevista existiu mesmo e não dá pra passar pano. Mas sabe o que dá pra fazer? Apontar que essa entrevista aconteceu em 2003, faz tempo. Depois disso, Iga produziu Order of Ecclesia e nos deu uma das heroínas mais interessantes da franquia inteira na forma de Shanoa, a única pessoa capaz de enfrentar o mal supremo quando os protetores da humanidade sumiram. E no final do jogo, é o seu irmão quem morre, invertendo o clichê das histórias de vampiro onde a donzela é sacrificada. O bebê pessoal de Iga, Bloodstained, novamente traz uma mulher como estrela. Esse game certamente tem seus problemas de escrita, Jesus como tem, mas na minha opinião, Iga já se provou várias vezes. Cara, os braços direito e esquerdo dele são mulheres. E não é só um caso de, ele tem amiga mulher. Elas andam com ele desde o Symphony, e o toque pessoal delas alterou a percepção da franquia até hoje. Sabe o Príncipe Trágico? Tanto o personagem quanto a música, obra das duas. Tá aí. Mas e o Legends? Iga falou cringe. Sim, mas ele também disse que havia conflitos na história. Nós mostramos isso aqui em exaustivo detalhe e eu quero lembrar de novo que Legends já tinha dito que não estava comprometido com a linha do tempo do Symphony. Resta então um último ponto. Retcons. Retcons em franquias tão antigas quanto essa são mais do que normais. O Symphony, por exemplo, fez exatamente isso criando a Lisa, o retcon mais importante da era do Koji, que altera até a origem do Alucard. Então a conclusão é óbvia, se o Iga pode, por que o Legends não pode? Mas se pergunte, quanto a gente precisa remover, editar e picotar para fazer o Legends caber na linha do tempo? O Drácula não encaixa, o Alucard não encaixa, a guerra não encaixa, nem o bebê da Sônia encaixa. Quanta gente pode tirar até a história da Sônia deixar de ser a história da Sônia? Então, quero propor uma outra pergunta. A Sônia precisa caber em uma timeline? Ela precisa ser canônica para validar o trabalho da equipe que a criou? Na minha opinião, não precisa. Nem ela, nem o Nathan, nem o Reinhardt, nem o Cornell. Essas histórias não são amadas porque estão ou não em uma linha do tempo. Elas são amadas porque incorporam o conflito central de Castlevania, caçadores de vampiros de fibra inquebrável contra o demônio que nasce do desespero da humanidade. Não me entenda mal, uma linha do tempo é importante para que haja coesão na história que qualquer série está tentando contar, e aqui não é diferente. Esse é o motivo de a gente ter feito esse vídeo estupidamente longo e cheio de detalhes. Mas fetichismo por linhas do tempo e pelo que é ou não é canônico pode te roubar a chance
chance de experimentar tudo que essa série maravilhosa tem a oferecer, e já basta a Konami fazendo isso com você. Até o ponto desse vídeo, o próprio Castlevania Legends não pode mais ser obtido facilmente. Como se ter uma sequência cancelada já não fosse o suficiente, uma coletânea de clássicos traduz o Kid Drácula pela primeira vez, inclui o abominável The Adventure, que é um forte candidato a pior castle da série, mas não inclui Legends, um jogo que é comparativamente melhor e que oferece uma perspectiva diferente do início dessa saga, que já é cheia de perspectivas diferentes até mesmo entre continentes. Era só incluir a ROM como um bônus, e nem isso fizeram. Por quê? Sinceramente, tanto faz, cara. Legends não cabe na linha do tempo? E daí? Não é ela que determina a importância da Sonya pra Castlevania. Ela não precisa de uma timeline pra ser uma Belmont igual ao Simon, igual ao Richter, igual ao Julius. E se Trevor foi o primeiro homem a destruir o Drácula, Sonya foi a primeira mulher a fazer isso sozinha. Ela cumpriu o destino do seu nome e sua história merece ser apreciada, canônico ou não, assim como todas as outras nesse vídeo. É assim que se respeita as equipes que fizeram esses jogos. Concorda comigo?